Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Olá, boa tarde para você. E aí, tá tudo bem? 2 horas, 4 minutos. Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato. Tá no ar mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Em destaque para você, Série A2 do Campeonato Paulista. A bola vai rolar daqui a pouquinho, 3 da tarde. É a 8ª rodada da primeira fase Série A2 Campeonato Paulista. Estamos chegando na metade da primeira fase. A bola vai rolar no Chimiditão. O D é mudo. Chimitão. Eu não chamei o cara já entra. O cara já entra na minha abertura, cara. Eu vou falar, viu? Eu mereço, viu, cara? André, Luiz, isso, faz um tchauzinho. Por enquanto, só na mímica, tá? O D é mudo, né? Então fica Chimitão. O estádio do Rio Claro. Estádio Municipal Dr. Augusto Schmidt. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. O André Luiz já falou o Schmidt aí no ar, o Frank Francisco tá comigo, os dois com a camisa preta e o Carlos Corsato com a camisa branca da faixa preta. A transmissão mais pontipretana do mundo. Não sei se é a melhor aí eu deixo pra você, mas que é a mais pontipretana, a que mais ama a Ponte Preta, eu posso garantir para você. Estamos vivendo hoje o dia de número 39 do ano, 8 de fevereiro de 2023. Jornada esportiva para Store Colchões, do amigo Fininho, Ponte Pretano, filhão Wesley, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, loja da fábrica e também no Parque Bandeirantes. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Nosso Giovanni Paiola, o chefe número 2, ele só hoje, comeu meia cartela de ovos Satoshi. Por isso que ele tá ficando bombadão. Bebidas Poti, não toma bomba não, que bomba derruba o cabelo. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para o seu paladar. Ridger Comunicação Integrada. Junto conosco, seja bem-vinda a Ridger e toda a rapaziada por lá. Que estúdio, hein?
no nosso podcast FI. Que maravilha, toda quinta-feira, 4 da tarde, no Facebook, no YouTube dos canais Futebol Interior. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Jornada esportiva dos canais Futebol Interior. Direção comercial do Claudinei Corsi. Direção executiva do Elcio Paiola. Grande Elcio Paiola. O homem que torce pra macaca? Será não? Será que torce? Arthur Eugênio Matias. O Arthur tá preocupado, hein? Arthur... Não sei, hein, Arthur? Sei não, hein? Sei não se teremos derby em 2024, hein, no Campeonato Paulista. Será, Arthur Eugênio? Tá preocupado demais, doutor Arthur Eugênio Matias. E os trabalhos técnicos, equipe técnica, mesa de áudio e vídeo com o Felipe Marques. 2 da tarde, mais 8 minutos. A bola vai rolar às 3. E a partir de agora, eu giro as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva nos canais Futebol Interior. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Esse hino aparece, ó, coloca a mão no peito assim, ó. Vamos lá, colocar a mão no peito é de arrepiar. Essa é a versão dance ainda. Ponte Preta, macaca querida, amor da minha vida. 8ª rodada, Série A2. Campeonato Paulista, macaca segunda colocada. Joga hoje contra o Rio Claro, o Galo Azul. E para destacar a Ponte Preta, os canais Futebol Interior, tem ele. André Luiz. Fala, André Luiz, o repórter feliz. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva. Como vai, o amigo? Boa tarde, André. Agora sim, boa tarde a você, Carlos Corsato. E uma boa tarde muito, mas muito especial a você ligado na Rádio FI Canais Futebol Interior. O estádio é o Dr. Augusto Schmidt Filho, mais conhecido como o Chimitão. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate jogando no último domingo no estádio Moisés Zucarelli em 2-2 com o Clube Atlético Juventus. Busca, na tarde de hoje, na cidade de Rio Claro, no Chimitão, uma vitória para novamente ficar isolada na tábua de classificação deste Paulistão Série A2, versão 2023. Esse, o André Luiz. Tem mais, André? Tem mais? Quanto ao time, o técnico Hélio dos Anjos terá o retorno do Guilherme Souza, que ficará como opção no banco de reservas. Mas Fraga, suspenso, aí dá lugar a Ramon Carvalho. E Thiago Oliveira, por deficiência técnica, também ficará como opção no banco de reservas. Com isso, Arthur será improvisado na quarta zaga, Júnior Tavares na ala esquerda e Ramon Carvalho fará o meio-campo ao lado de Leonaldi e Matheus Jesus, meu caro Carlos Corsato. Macaca escalada, pronta, definida para jogar contra a equipe do Rio Claro, o Galo Azul, hein? A bola vai rolar daqui a pouco. Jogo marcado para as 3 da tarde. Vai ser o 22º encontro entre as equipes. Eu andei pesquisando aí, né? E em alguns lugares falam que foram 27 partidas. E em outros, na maioria, são 21 jogos. É que nesses 27 tem muito jogo amistoso, né? E eu não quero contar amistoso, quero contar só jogo oficial, então eu vou ficar com a conta de 21. Portanto, hoje seria o jogo de número 22 entre as equipes, mas aí no decorrer da transmissão a gente vai falar mais deste jogo. Aliás, estão frente a frente aqui duas das equipes mais antigas do futebol de São Paulo, né? A Ponte Preta, a mais antiga, eu tô dizendo do futebol paulista, tá bom, gente? A Ponte Preta é a mais antiga do futebol paulista, a segunda agremiação mais antiga do Brasil é a Ponte Preta, só pede lá pro Rio Grande do Sul, e o Rio Claro é o 4º clube mais antigo do futebol de São Paulo, portanto, dois times, né, com bastante bagagem neste jogo pela Série A2 do Campeonato Paulista. Vamos destacar o... Bom, eu vou chamar você para falar do Rio Claro, mas você quer fazer um detalhe, vai, André. O detalhe é que eu estava pesquisando, a última derrota da Ponte para o Rio Claro foi realmente, como você disse, em um amistoso na década de 1940, para você ver o tempo que faz que a Ponte não perde para o Rio Claro Futebol Clube. Pois é, mais de 80 anos, né?
80 anos que a Ponte Preta não perde para a equipe do Rio Claro. E o último jogo a Ponte ainda venceu pelo placar de 1-0, o gol do Felipe Menezes. Vamos destacar o Galo Azul agora, o adversário da Ponte. O que você fala do time de Rio Claro, hein, André Luiz? É o Rio Claro Futebol Clube. O Rio Claro, o Galo Azul, que vem de um empate, aliás, um empate não, uma vitória, jogando lá na cidade de Indaiatuba, no último sábado, no estádio Ítalo Mário Limonge, por 1-0 diante do Primavera. Quanto ao time, o técnico João Valim não tem muitas novidades. Apenas no gol, o retorno de Vitor Golas. Com isso, Henrique retorna ao banco de reservas. No mais, a mesma equipe que venceu o Primavera em Indaiatuba, na frente com o Jadson, o Romarinho e o Batista, Carlos Corsato. Legal, esse André Luiz, o nosso repórter feliz. A bola vai rolar e você, torcedora, vai se ligar comigo com todo o Timaço de Esportes aqui dos canais Futebol Interior. Participa, manda mensagem pra cá, o nosso WhatsApp tá aqui, ó. Tá comigo, 989-89-3526. Vai na live lá no Facebook, Futebol Interior, no YouTube também, Futebol Interior. Aliás, quero agradecer você, torcedor da Ponte, que na última jornada, no jogo Ponte Preta e Juventus, vencemos, lideramos no Facebook e no YouTube. E olha que Campinas tem muita gente boa transmitindo, fazendo jogos de Ponte Preta e de Guarani. E no último jogo da Ponte Preta, o Futebol Interior foi líder no Facebook. No Facebook é normal, né? No Facebook você pode pegar todo mundo que não dá metade da nossa audiência. No YouTube ficamos em primeiro lugar. Muito obrigado você, torcedor da Ponte Preta, que nos acolhe e que entende, né, o nosso espírito, a transmissão que nós fazemos. Nossa transmissão é parcial, né, mas sempre respeitando o adversário, sempre falando bem dos adversários, sempre elevando os adversários. Afinal de contas, estamos no esporte. E o esporte foi feito para isso, né? O esporte foi feito para que duas equipes, elas se enfrentem, mas elas se respeitem. Eu dou sempre o exemplo do boxe, né? Dos campeonatos aí. Eu não gosto, né? Não gosto de ver nego levando tapa na cara. Mas os caras se arrebentam, arrancam até a orelha um do outro e no final vão lá, se abraçam, se beijam, né? Então, por que no futebol não pode ser assim? E tem que ser assim, sempre com o máximo respeito. Mas quero agradecer aqui, muito obrigado, eu fiquei muito feliz, eu faço esse trabalho sempre depois dos jogos, né? E fiquei muito feliz de ver os números no YouTube. Muito obrigado você, torcedor da Ponte Preta, que está entendendo aqui o nosso trabalho. A gente só tem que agradecer em nome dos nossos patrocinadores, em nome do Elcio Paiola, do Arthur Eugênio. A gente agradece o carinho da audiência e muito obrigado por tudo que vocês nos proporcionam. Vamos para o destaque do nosso comentarista, de carona com ele. Ele me disse que hoje, para chegar aqui, deu trabalho. Mas como assim? 2h15 da tarde, nem horário de pico, não é? Chama ele aí, o Frank Francisco. De carona com o Frank. Ô Frank, mas nem horário de pico, não é? Como é que é essa história aí, antes do seu destaque? Tá osso andar em Campinas, é isso? Grande abraço pra você, boa tarde. Abraço, Carlos, boa tarde, Nação Ponte Pretana, André, Felipe. Carlão, Campinas tá uma graça, hein? Infelizmente hoje acidentes, reformas, remendos nos asfaltos, né? Porque é remendo, porque daqui a pouco faz de novo. Olha, galera, recomendo muito cuidado e atenção no trânsito, hein? Aliás, eu que vim do Bosque do Jequitibá, vou falar pra você. Deu o que fazer até aqui. Vamos lá, Frank, o que você tem para destacar desse jogo? Ponte Preta e Rio Claro, a bola rola daqui a pouquinho, às 3 horas da tarde. Carlos, é uma partida hoje que vai ser bastante complicada para a Ponte, né? A Ponte acabou produzindo para ela uma dorzinha de cabeça para hoje. Vai pegar uma equipe que, se não tem grandes nomes, ninguém de uma expressão assim que a gente fale, nossa, esse aí bota medo. A Ponte vai pegar uma equipe muito bem organizada, essa equipe do Rio Claro. O ano passado já fez uma boa campanha, o Rio Claro, e mantém uma base lá, né? Então a Ponte vai ter que ter uma partida hoje de muita atenção, erro zero no setor defensivo. O Hélio, na última entrevista coletiva, né, Carlos? A gente abordou também na Hora da Macaca na segunda-feira. Já detectou os problemas
e já começa com uma alteraçãozinha hoje na defesa. Eu acredito, Carlos, que isso já vai gerar uma tranquilidade grande para o time. Apesar do jogo difícil, Carlos, hoje o resultado ideal para a Ponte é a vitória. O empate é melhor do que perder, mas o resultado hoje tem que ser vitória. E eu sou teimoso, eu vou cravar aqui meu palpite, Carlão. Crave. 2-1 para Macaca. 2-1 para Macaca, segundo o nosso Frank Francisco. É isso. Bom, estão aí os destaques da jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. São 2h17. A gente vai para um intervalo. Depois, na volta, depois do intervalo, tem muita informação. Tem entrevista com o Mailton, lateral direito, que vai para o jogo hoje. Tem também a palavra da doutora Thalita Garcês. Vai explicar aí a vitória da Ponte Preta ontem em uma, né, das partes da justiça, né? Onde a Ponte Preta conseguiu aí uma importante vitória, entre aspas, né, para poder conseguir seguir aí a sua vida como um clube de futebol. A doutora Thalita vai explicar um trabalho bacana feito aí pela assessoria de imprensa da Ponte Preta. A gente editou e vai colocar no ar daqui a pouquinho mais um convidado aí do nosso querido André Luiz. Tem muita informação, tem a sua participação. Quero o ouvinte batendo papo com a gente aqui nos canais Futebol Interior, no Facebook e também no YouTube. Inscreva-se em nosso canal, dá um like lá, é só procurar Futebol Interior no YouTube. 2h18 para Store Colchões, Ovos Satoshi, Bebidas Poti, Prone Alimentos, Ridier, Comunicação Integrada, Jump Esportes e Pizza do Dadá. A gente vai para o intervalo, voltamos já já. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro. Sem conservantes. Adoro. Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Presencialmente ou online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Carlos Corsato. É fato, muito prazer. Eu sou o Carlos Corsato, 2 da tarde, 23 minutos. A bola vai rolar daqui a pouquinho. O jogo tá marcado para as 3, hein? 3 da tarde, tem Ponte Preta em campo contra o time do Rio Claro. A bola rola e você, torcedor de futebol, se liga comigo, com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Bom, daqui a pouquinho vou dar uma passada na rodada da Série A2 do Campeonato Paulista. Já já, hein? Série A1 também tem rodada hoje, começou ontem. Rapaz, a Ferroviária perdeu de 4 para a equipe do Mirassol. 4 para o Mirassol, 1 para a Ferroviária. A situação de Ferroviária, Ituano, Português e até o Guarani, meu Deus, eles vão ter que melhorar. Me parece que vão brigar aí até as últimas, né? Para ficarem lá embaixo. Se bem que o campeonato é tão maluco que às vezes com o time com uma vitória ele sai lá de baixo para ficar na segunda colocação do seu grupo. Vamos aguardar, né? Bom, isso pela Série A1, né? Pela Série A2, todos os jogos nesta quarta-feira. Todos os jogos nessa quarta-feira, além de Ponte Preta e Rio Claro, mais 2 jogos às 3 da tarde que vamos acompanhar no Placar ao Vivo Futebol Interior. Juventus e Comercial, Monte Azul e Primavera. 7 da noite tem Oeste 15 de Piracicaba, 7h30 da noite Noroeste e Lemense, às 8 da noite São Caetano e Velo Clube, Taubaté, Portuguesa Santista, Novo Horizontino e Linense, esta Série A2 do Campeonato Paulista. Falei do jogo da Série A1 ontem, Mirassol 4, Ferroviária 1, transmitimos aqui com o José Roberto, com o Marquinhos Chiochini e o pessoal da Cultura FM de Araraquara, os campeões da bola. Hoje, 7h30 da noite, tem Bragantino e São Paulo, 8h30 da noite, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, o Albert Cavalcante e Claudinei Corsi vão transmitir Guarani Portuguesa. Jornada começa às 7h30 da noite. Também às 8h30, Botafogo e Ituano, Santos e São Bento duelam às 21h35. É um jogo abençoado, né? Santos e São Bento. Amanhã, fechamento da rodada, tem Santo André e Água Santa, às 18 horas. Palmeiras e Internacional de Limeira, às 19h30. Esse jogo, se você quiser dar uma moral, eu estarei narrando. Parceria Notícias do Esporte e Futebol Interior, também aqui nos canais Futebol Interior. Palmeiras e Internacional de Limeira. E às 9h30 da noite, fechando a rodada, tem São Bernardo e Corinthians. Mundial de Clubes, hein? Ê, Mengão, hein? Só no cheirinho de novo, hein? Al Hilal 3, Flamengo 2. Daqui a pouco, 4 da tarde, Al Ahly do Egito e Real Madrid. O Flamengo volta a campo no próximo sábado para a disputa de terceiro lugar contra o perdedor de Al Ahly e Real Madrid. Bom, chegando conosco na transmissão a partir de agora, a Rádio Futebol na Canela. Grande abraço lá pro amigão, meu amigo Tiago Lopes de Faria, o nosso TLF. Mandar um abraço pro Fernando Blanc, que ontem transmitiu a derrota do Flamengo contra o Al Hilal pelo placar de 3-2 aqui para os canais Futebol Interior e também para a Rádio Futebol na Canela. A Rádio Futebol na Canela, que tem 2 canais, então você vai ficar com Ponte Preta e Rio Claro na Rádio Futebol na Canela e por volta das 3h30 da tarde, abertura da jornada, horário de Brasília, 14h30 lá no Mato Grosso, para Al Ahly e Real Madrid,
Aí o TLF, o Thiago Lopes de Farias, vai transmitir o jogo na Rádio Futebol, na Canela, nos aplicativos e também no canal de áudio. 14h, 26 minutos, conosco também o portal Notícias do Esporte. Um abraço lá pro Silvio Silva e para toda a sua equipe. Ô André, 2h26, passa rapidinho aí o time da Ponte escalado, pronto e definido pra gente, por favor. Escalado e definido pelo técnico Hélio dos Anjos, vai a campo com Kaique França no gol, Mailton, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares, Leonaldi, Ramon Carvalho, Matheus Jesus e Elvis, Dudu e Gé Carlos Corsato. E o Rio Claro, hein, do João Valim, como é que joga o Rio Claro? De Vitor Golas, Alisson, Gustavo, Roger Bernardo e Alisson Dutra, Elias Ceará, Cezinha, Gustavo Sapeca e na frente Romarinho, Batista e Jadson. Beleza, esse é o time do Rio Claro, escalado, pronto e definido. Daqui a pouco eu vou chamar o Frank aqui, mas agora eu quero que o nosso André Luiz traga o seu primeiro convidado, inclusive vai com a número 2, é titular do time hoje, né, André? Ele que é o Mailton, que deu entrevista e falou para a Rádio FI, Canais Futebol Interior. Mailton, queria que fizesse uma análise da sua estreia. Depois de um período em que não podia atuar, jogou quase 70 minutos. Como avalia esse primeiro jogo com a camisa da Ponte? Então, eu vinha de um tempo sem atuar, devido à burocracia, né? Que é essa transferência da vinda de fora aqui para o Brasil. Mas, graças a Deus, pudemos fazer relativamente foi um bom jogo, assim, dentro das minhas perspectivas. Fiz um bom jogo, criei algumas boas jogadas ali e o tempo que deu ali para estar dentro de campo, pude me doar ao máximo e agora é focar no próximo compromisso que a gente tem amanhã e, se Deus quiser, trazer os 3 pontos para dentro de casa aqui. A Ponte vinha de uma sequência de 5 vitórias, teve o revés contra o Novo Horizontino e nesse final de semana um empate em casa, em uma rodada em que nenhum mandante venceu. Que observação você faz sobre a Série A2 e do momento atual da equipe? Então, é um campeonato traiçoeiro, né? Tem bastante equipes boas aqui no interior de São Paulo e ter mais atenção. Somos uma grande equipe aqui dentro da Série A2, então a gente tem que ter essa atenção, mas a gente tem que chegar dentro de campo também, dar raça, dar a vida dentro de campo para sair com os 3 pontos, porque não vai ter jogo fácil, tanto dentro como fora de casa, e é isso que tá nos mostrando a Série A2 até o momento. Nesta quarta, um duelo contra o Rio Claro, que faz boa campanha, que vem de vitória fora de casa contra o Primavera e está na 4ª colocação. O que esperar desse confronto? Sabemos que vai ser um jogo difícil, né? Como tem sido, tivemos vários jogos difíceis onde pudemos sair com a vitória e vai ser mais um jogo complicado fora de casa, o campo não tão bom, mas a gente vai ter que botar nosso treino em prática, o que a gente vem trabalhando durante a semana para sair com os 3 pontos de lá e trazer a liderança de volta, que é o que a gente pretende. Como é que foi ter estreado finalmente? Estava rolando aquela ansiedade, pintava aquela sensação, você via os atletas em campo, não podia atuar, como é que foi para você ter finalmente conseguido entrar dentro de campo? Sem dúvida, né? O jogador gosta de estar ali dentro do ambiente, familiarizado com o grupo. E sempre que geral vinha para concentrar, a gente tinha que treinar separado por conta desse tempo que tem que esperar. Mas que bom que tudo isso já passou, agora é focar o máximo aí para ajudar a Ponte e trazer os resultados para nosso favor aí, que é o que interessa no momento. Tá aí, esta palavra de Mailton passando pelo microfone da Rádio FI, Canais Futebol Interior. Mailton titular no time, ô Frank, então já trouxemos o Mailton aí, vamos lá. O que você achou aí da escalação da Ponte Preta? O Hélio, a gente falou até na hora da macaca, na segunda-feira, eu, você e o Marcelo, né? E eu já havia pensado isso na frase do Hélio e ficou muito claro de que ele não estava... Ainda bem, né? Pelo menos o Hélio é inteligente, né? Também não Sem dúvida. Conhece muito da bola, né? Não dá pra ficar contente com o que estava acontecendo com a zaga. E aí ele fala, posso perder o elenco. Por quê, né? Porque ele hoje vai improvisado com o Arthur e ele tem 3 zagueiros à disposição. Ele tem o Thiago, que estava de titular, tem o Guilherme, que em 5 jogos ele conseguiu ser expulso 2 vezes, né? Quer dizer, também não tá bem. E tem o menino Edson, que também acredito que para a zaga seria meio que uma fogueira a colocar. E ele vem, então faz a mudança que ele praticamente havia cantado a pedra. O Arthur vai de zagueiro e o Júnior Tavares vai jogar na dele.
Ô Carlos, a gente já tinha explanado esse assunto. E o Hélio é um cara muito, mas muito conhecedor do futebol, Carlão. Ele fala aquilo para ter um ambiente com o clube e tal. Mas futebol, e principalmente esse da Série A2, Carlos, não pode dar essas bobeiras que a Ponte tem dado. E a atuação do Guilherme e do Thiago tem sido muito sofrível. Essa última atuação do Thiago foi lamentável. Ele me fez um pênalti infantil. Então até aqui, e foi Carlos, mesmo, hein? Foi bem infantil. Não tinha sentido nenhum. Uma jogada sem futuro, vamos colocar assim. Ele me comete um pênalti. Inclusive, Felipe, eu sei que você tá na correria aí, mas a gente tem os melhores momentos do jogo. Se você quiser deixar rolando, pode deixar, viu? Deixa rolando aí que a gente vai falando, né? Isso. E detalhe. E enquanto a gente vai falando, vocês vão vendo as imagens ali. Só o Frank completa e você traz o seu detalhe. Completa aí, Frank. E eu acho que tá perfeito, Carlão. Muda a zaga. A meia cancha entra o Ramon. O Ramon no segundo tempo, quando entrou, se ele conseguir jogar hoje 45 minutos, aí uns 50, 60 minutos, Carlos, vai ser um grande sossego e acerto para essa meia cancha da Ponte. Eu acho que foram duas alterações assim cirúrgicas do Hélio. Detalhe no ar? O garoto Eliel não está hoje relacionado no banco de reservas. Pois de novo. O Guilherme também não tá, né? Guilherme Souza também não. Não tá. O Everton também não tá. Everton também não. Que é o lateral direito. Ele tá rodando o time, né? Ele tá fazendo um esquema para rodar o time. Precisa, né? Tem que fazer isso. Agora tá mostrando ali o pênalti, ó. Você que tá com a gente no YouTube e no Facebook, ó. Gente, que coisa ridícula, né? Ele errou o bote, né? Olha lá, a bola vai na frente. E normalmente, né, Frank? Você que jogou bola, né? O André também jogou no gol e a gente sabe disso. Que, cara, o zagueiro, quando ele tá dentro da área, né? Qual é o escudo do atacante? É estar dentro da grande área. Sem né? dúvida. E quando você o atacante tá na sua frente, né? E tem a bola, você jamais pode tentar pegar a bola na frente dele, tipo num carrinho. Porque a tendência da receita do fracasso estar confirmada é fato. E foi pênalti claro, né? Foi. Claro. Ele veio por trás. Isso aí é o beabá do futebol, né, Frank? Não se pode um zagueiro dar um carrinho por trás dentro da área. Nós falamos de infantil do Juventus também, pelo amor, né? Colaborou, né? Foi muito amor, né, cara? Olha lá. Ele foi muito bacana. Foi um pênalti premeditado. Ah, que coisa, cara. Mas assim, Carlos, hoje em dia a gente tem visto assim, alguns erros no futebol que eu refuto como erro já começa na base. O jogador hoje não tem posicionamento. Eu noto isso, infelizmente, no Guilherme. O Guilherme, nosso zagueiro, ele tem erros de fundamento assim absurdos. E o Thiago me assustou muito nessa partida. Esse posicionamento no lance do pênalti foi muito feliz, Carlos. Jamais um zagueiro vai fazer isso que o Thiago fez. Ele deu a frente pro atacante e vai por trás dele e abraça. Quer dizer, pô, não tinha como o juiz não dar, né? E eu não sei se vocês pensam, têm a mesma opinião que a minha, né? Distinguindo aqui os dois pênaltis. O pênalti da Ponte Preta, o atacante não estava... apesar de estar mais próximo do gol, mas eu entendo que ali não era uma jogada iminente de gol, né? Ele poderia ter, se ele tivesse pegado a bola, não dá pra dizer que ele ia fazer o gol. Diferente do Gé, porque o Gé, ele finta o zagueiro do Juventus e aí ele já tava com a perna direita pra bater. Se ia ser gol ou não, eu não sei. Mas ele ia bater pro gol. Mas o Gé tinha um melhor ângulo, Carlos. Sim. Ele ia, com certeza era então, por 70% de gol. É por isso que eu tô dizendo, talvez o pênalti do Juventus, apesar de achar também que o zagueiro foi... Ele estava sem ângulo. Então, mas o pênalti do Gé, eu entendo que o zagueiro ainda usou aquele recurso. Mas o pênalti do Thiago, eu achei um pênalti bem besta. E no segundo gol ele falha também, né? O máximo que iria acontecer ali, ele iria cruzar a bola. Ele iria cruzar a bola e o Kaique podia sair e defender. Mas eu acredito que ele chutar direto, ele não tinha ângulo para chutar. Pois é, e o segundo gol também, é claro que a gente não tem que colocar toda hora falha no Thiago. Eu também falei, né? Todo mundo tá falando a mesma coisa, né? Que se a gente só ficar focando no zagueiro, vamos ficar só focando no zagueiro. Você pode colocar Marquinhos lá na zaga e Thiago Silva, que se eles ficarem mano a mano com os atacantes, eles vão dançar. Vão dançar. E é o que tá acontecendo com a Ponte, ó. Esse lance aí, ó. Esse lance aí, ele é claro disso. Os outros três chegam depois que a bola já tá na trave. Se tivesse entrado, era caixa. Não tinha conversa. O time tava inteiro lá na frente. O Marcelo até usou uma frase, né? Uma palavra, kamikaze. O Hélio, né? Kamikaze. Vai embora e seja o que Deus quiser. Deixou o zagueiro mano a mano com o atacante, tchau.
E, na verdade, Carlos, ó, eu tô batendo desde a primeira partida da Ponte nesse vácuo que fica entre os dois cabeças de área e a nossa dupla de zaga. É um buraco muito grande que vem sendo explorado. E o Juventus foi muito feliz nesse jogo. As duas jogadas se originam aí. Aí é claro, Carlos, que o Thiago é jovem, oscilou. O Matheus vinha de retorno ao clube, retorno aos jogos, né, Carlos? Ele estava no jogo passado, acho que ele já não tinha jogado, estava suspenso. Também está com déficit muscular. Então, Carlos, junta tudo. Mas esse problema da meia cancha, eu acredito que hoje com a entrada do Ramon, minha ótica, o Léo vai ficar mais. Quem vai acabar tendo um pouco mais de liberdade é o Ramon, mas o Léo vai ficar principalmente nesse setor central. E isso já vai dar muita estabilidade para o sistema defensivo hoje. Fala, André. Como o Frank disse, o Leonardo ele vai fazer a função do Felipe Amaral, né? Normalmente ele faz o segundo, ele vai fazer o primeiro e vai liberar o Ramon Carvalho para conduzir a bola. O Luiz Antônio tá mandando aqui pra gente, hoje foi feito o sorteio, né, dos jogos da Copa do Brasil, que a Ponte vai pegar o Fluminense do Piauí. Fluminense do Piauí. Daqui a pouco a gente vai confirmar no site Futebol Interior. Obrigado, viu, Luiz? Valeu mesmo, hein? O Renato Bueno, boa tarde. Boa transmissão. Ronaldo de Lima. Boa sorte, Macaca. Gostei da escalação. Só faltou o Everton. Nem que na reserva. O Everton tem que voltar aos poucos, né? O Everton precisa voltar aos poucos. Fábio Alves de Almeida, boa tarde ao trio mais pontipretano do Rádio Campineiro. Valeu, Fabião, aquele abraço, meu querido. O Márcio TJP. Ô, Marcião, como é que você tá, meu querido? Sem zagueiro é difícil, mas se joga a bola, ganha fácil. Tá dizendo aqui o Márcio TJP. Então, Marcião, eu até peço aqui, né? Acho que é um trabalho que a gente deve fazer. O Thiago não é mau jogador, pelo contrário, eu acho que o Thiago é muito bom jogador. Mas o esquema também não estava ajudando ele, é o esquema do kamikaze, né? Ele está saindo atrás. No pênalti, sim. Mas o Thiago não joga tão ruim assim. O Thiago é um cara que eu entendo que vai fazer carreira assim, viu, Marcião? Mas obrigado pela sua participação, agradeço, fico muito feliz quando vejo representantes da torcida organizada com a gente aqui. Valdir Macedo, vai ser 3-1 para Macaca, vamos vencer. O Renato Bueno também tá ligado com a gente, daqui a pouco eu vou lá pro YouTube para abraçar o povo, viu? O André Luiz, detalhe. O nosso repórter feliz, 2h39, detalhe no ar. A Ponte que estreia na primeira fase da Copa do Brasil contra o Fluminense do Piauí. Fundado em 31 de janeiro de 1938, utiliza o estádio Albertão, na capital, Teresina, no estádio do Piauí. Seu presidente é Rossini de Souza Lima. Legal, deixa eu mandar um abraço aqui para Vivi Vicente, beijo para você, Vivi, e um alô também para Paula Ribeiro, a mulherada também com a gente aqui nos canais de Futebol Interior. Ô André, tem um ouvinte aqui dizendo que o Eliel tá no banco, viu? Eu não olhei o banco ainda, mas tem um ouvinte aqui dizendo que o Eliel está no banco. Confirma pra gente aí se tá mesmo ou não. O Antônio Carlos, saudações pontipretanas, 2-0 para Ponte, tá dizendo ele aqui. Obrigado, Antônio, pela sua participação, tá? 2h40 agora, 2 da tarde mais 40 minutos. Jornada esportiva para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia Loja da Fábrica e no Parque Bandeirantes. Ovo Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Detalhe. E aí, André? Agora arrumar a arte aqui, tá assim. É o último relacionado, ele é o camisa 9. Fica no banco esta tarde na partida diante do Rio Claro, o Galo Azul, Carlos Corsato. Beleza, então vamos falar aqui de uma notícia boa, né? Que saiu para Ponte Preta ontem, que foi uma vitória que a Ponte obteve na justiça em uma parte de suas dívidas, né? Que são dívidas trabalhistas. Mas o André Luiz preparou um material bacana pra gente, não é isso, André? É isso mesmo. Vamos ouvir a doutora Thalita Garcês, que falou para a Rádio FI Canais Futebol Interior. Finalmente estamos aqui para falar de uma notícia boa para a nação pontipretana. Desde o ano passado nós estamos trabalhando nesse processo, que se trata de um pedido de providências que foi solicitado junto à Corregedoria do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no qual a gente pede a reunião de todas as ações em fase de execução promovidas contra a Ponte Preta, para que elas sejam quitadas através de um plano de pagamento
né? E já de forma liminar nós conseguimos aí uma suspensão das execuções em andamento. Então, de início foi isso que nós conseguimos. Com isso, a gente consegue ter uma certa tranquilidade e fazer uma gestão de fato financeira, né? Com previsão daquilo que vai entrar. A Ponte Preta aí nos últimos meses e acho que já nos últimos anos vem sendo surpreendida, né, com bloqueios diários na conta bancária, penhora de crédito, de venda de atletas. Então fica difícil fazer qualquer tipo de planejamento financeiro. Com isso, as ações, é importante ressaltar que isso se diz na esfera trabalhista, né? Então todos aqueles processos que estão em trâmite perante a Justiça do Trabalho não mais se sujeitam a partir de hoje, né? Isso se trata de uma decisão em sede de liminar ainda, né? Ainda vamos ter uma decisão em definitivo, mas por hora já não temos mais risco de novos bloqueios. Hoje a Ponte Preta tem aproximadamente 114 processos, um pouco mais, porque nos últimos meses foram distribuídos novos processos, mas em fase de execução nós tínhamos aproximadamente 30 processos, e esses 30 processos em torno de 9 milhões de reais e outros 20 e tantos processos em fase de recurso que se aproximam aí a 11 milhões de reais. Então a gente estaria falando de 8 milhões que estavam buscando receitas para quitação de forma imediata, que a gente conseguiu esse fôlego. Os outros processos que estão em fase de recursal e em fase de conhecimento, eles ainda vão passar por até o trânsito em julgado, né? Ou seja, ter uma decisão em definitivo desses processos para aí sim, quando eles tiverem um valor liquidado, ser habilitado nesse plano de pagamento. Então, com o passar do tempo, também a gente vai adequando esse valor que está nesse plano. Nós pedimos a tutela também em relação aos valores que estavam bloqueados, porém a Justiça indeferiu essa tutela. Ainda cabe recurso, nós estamos estudando como vamos seguir em relação a esse pedido, mas por hora, o que a Justiça determinou? Ele não vai ficar naquele processo individualizado, ele já vai para o bolo todo, assim dizendo, ou seja, vai para aquela execução concentrada para pagar todos os credores. Então não vai ser um credor que vai ser beneficiado. Tem lá 1 milhão bloqueado, vai lá para esse pacote todo. Mas abrange apenas os processos trabalhistas. Todos aqueles que tramitam perante a Justiça Comum, de esfera civil, de natureza tributária e as que estão na Câmara Nacional de Resolução de Disputas da CNRD, né, junto à CBF, também não abrange. A Ponte vem trabalhando numa reestruturação, num planejamento de quitação do passivo sem que isso comprometa o dia a dia, né, porque a ideia é essa. A gente não se esquiva e não nega as dívidas que tem, porém a gente precisa de um fôlego e precisa ter um planejamento para quitar isso de uma forma tranquila, sem surpresas. Então eu acho que esse foi o primeiro passo, foi a primeira grande, podemos sim dizer que foi uma grande vitória para a Ponte Preta e para os seus torcedores e que estamos trabalhando nisso para que atinja todas as demais esferas. Eu acho que começamos pela Justiça do Trabalho, que sem dúvidas é o nosso calcanhar de Aquiles, aí é bem dizer. Doutora Thalita Garcês passando pelo microfone da Rádio FI Canais Futebol Interior. É isso, não quer dizer que a Ponte ganhou. A Ponte ganhou as ações, nada disso. A Ponte deve, a doutora Thalita até usou, vou resumir aqui, né? Um ditado bem antigo, né? Devo, não nego. Pago como puder, né? Porque é o seguinte, o que está acontecendo com a Ponte Preta é um negócio até desproporcional. Porque o que ia acontecer com a Ponte? A Ponte não ia ter dinheiro para pagar, por exemplo, o porteiro. O porteiro ia ficar sem receber, não ia ter dinheiro. A Ponte Preta perdeu o Alisson, eu vejo muita gente metendo o pau no presidente da Ponte Preta, o Marco Antônio Eberlin. O Eberlin deu uma entrevista, e eu já até falei isso, né? Ele deu várias entrevistas aí, e o Eberlin, no caso do Alisson, o Eberlin foi pego bem de surpresa. E eu vou explicar por quê. O Eberlin deixou alguns jogadores, né? Que ele tinha ali como, esses daqui não vão me dar problema. E a Ponte teve, por exemplo, o dinheiro do DG, que inclusive está sendo emprestado por um clube da Áustria, para o Red Bull Bragantino. O Douglas DG, por exemplo, a Ponte teve todo o dinheiro do Douglas DG bloqueado. E a Ponte contava com esse dinheiro para sobreviver, né? Para pagar as suas contas. Teve todo o dinheiro do Douglas DG bloqueado. Eu estava falando, o dinheiro, por exemplo, esse agora do Eduardo Batista, e eu queria aqui, mais uma vez, eu sempre falo isso para os meus comandados, né? E a gente não vai fazer isso aqui. Esse negócio de ficar metendo pau em quem tem dinheiro para receber de clube ou de empresa, eu não aceito, tá? Porque é o seguinte, o cara trabalhou, se bem ou mal, se fez o serviço dele bem ou mal, problema do empregador que não fez o cara trabalhar direito, né? Paga para ser feliz, né? Mas, por exemplo, a Ponte vai jogar contra o Flamengo do Piauí.
né? O André Luiz passou a informação aí na Copa do Brasil. Esse ano, R$1.250.000 para disputar a primeira fase. Não dá para pagar o Eduardo Batista, velho. Não. É 1.700.000 pro Eduardo Batista. Não dá. É muita coisa, Carlos. Fica inviável. Pois é. Agora, só pegando um gancho aí, Carlos, isso que a doutora Thalita Garcês falou é muito importante nesse momento, porque a Ponte, o que acontece? Ela está se reestruturando, né? Trazendo todas as ações para uma esfera só e se comprometendo a pagar um valor X por mês. Então, isso daí já começa a dar uma luz no fim do túnel, já começa a diretoria poder planejar o dinheiro mês a mês que entra no cofre, nos caixas do clube, para conseguir arcar com esse acordo que foi feito na esfera trabalhista, Carlos Corsato. Legal, tá aí. Tá fazendo fumaça aqui, aqui nos estúdios do Futebol Interior, meu amigo Giovanni Paiola. Giovanni não faz isso não. É tricolor, mas não é esse não, tá? Agora só outro detalhe, Carlos, esse acordo, vale lembrar, como a doutora disse, é só na esfera trabalhista. Sim. Existem as ações da esfera cível, que a Ponte também vai ter que fazer a mesma coisa, e há a possibilidade. E ela já entrou, inclusive, com o pedido. Ela já entrou com o pedido. A possibilidade de trazer tudo para uma única vara, se fazer o acordo e pagar parceladamente mês a mês. Com isso, o clube pode fazer um projeto, né? Uma reestruturação financeira, uma reestruturação administrativa para poder honrar com esses dois compromissos que vão ser primordiais aí para a continuidade do clube. 2h mais 48 minutos, 2h48. Uma ótima tarde para você que tá ligado com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Bom, vou ter que trazer a ficha técnica do jogo aqui, mas é isso. Então tá explicadinho aí nos mínimos detalhes. O João Carlos Júlio tá dizendo aqui, boa, parabéns, doutora. Trabalhou muito bem o departamento jurídico da Ponte Preta. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, a Macaca vai dar... deixa eu ver, vai dar... essa frase eu não posso usar, viu, Carlão? Mas obrigado, viu? Não, eu não posso ler isso que você falou aqui, Carlão. Obrigado pela audiência, tá? Uma dúvida, procede a informação de que a empresa Monster quer investir na Ponte Preta, o Ronaldo de Lima Neto. Aliás, né, o que tem de fake news aí falando disso, né? A Ponte Preta está conversando, não só com essa empresa, mas como outras empresas, viu? O departamento de marketing, né? Eu não tenho aqui autorização para ficar falando quem está lá e quem não está, né? Mas uma coisa vocês tenham certeza, o departamento de marketing da Ponte Preta está trabalhando e trabalhando muito, como a atual diretoria também está trabalhando muito, tá? Para tentar limpar e resolver os problemas de 3 décadas que deixaram aí para a Ponte Preta. Gente, a Ponte Preta, ela foi, principalmente dívida, tá? A Ponte foi deixada e jogada às traças, ó. Deixa aí, entra na justiça se você quer receber. Ó, para amigo meu, teve gente lá na Ponte Preta, em diretorias passadas, ó. Você quer receber? Entra na justiça. Isso é um absurdo. Isso é um desrespeito para quem trabalhou. E isso é um desrespeito para qual clube que você está prestando serviço. Independente se você torce ou não pro time. Né? Se diz que torce pro time, então ficou mais feio ainda. Porque uma hora vai ter que pagar. Como agora saiu essa aí do Eduardo Batista, né, de R$1.700.000. Aí eu vejo a gente criticando o Eduardo Batista. Por quê? Ele é um profissional. Se prestou bem o serviço ou não, mais uma vez aqui, problema do empregador que não conferiu para ver se o serviço estava sendo bem prestado ou não. Né? Esse é o problema. Tem que pagar. Não vem com essa conversinha fiada, não. Agora, deixar a esse ponto, deixar a dívida ficar impagável na justiça para quem depois sentasse na cadeira, isso sim é ridículo. Parabéns para os incompetentes motivados que enfiaram a Ponte Preta nessa daí. E agora, o Marco Antônio Berlim com os seus pares vão ter que arrumar isso aí. Não tem jeito. Vai ter que arrumar. Vai ter que dar um jeito. Tem que se virar nos 30, aquele nome, né, aquele quadro de um programa famoso aí de televisão. Boa tarde, trio Ponte Pretano, para cima deles, Macaca. Sou o Neucides, de Pirapora do Bom Jesus. Você já foi para Pirapora do Bom Jesus, Frank? Eu conheço. Eu não fui, não. Eu conheço, passei muito. Mas já ouvi falar que é lindo. É lindo. Eu já fui. Você vai por Itupeva,
por Itupeva, daí você sai do lado do Rio Tietê, a estrada até Pirapora do Bom Jesus, lá passa o Rio Tietê. É lindo, aquelas construções antigas, tipo Pelourinho. É lindo, lindo, lindo a cidade. É pequenininha, mas aconchegante. Alô, Pirapora do Bom Jesus, aquele abraço. 2h, mais 51 minutos, 2h51. André, então Ponte, Rio Claro, escalados, definidos, é isso? Escalados e definidos à sua disposição, Carlos Corsato. Em 30 segundos para Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. No sistema 4-4-2 vai a campo com Kaique França, o goleiro número 12. Na ala direita, 2, Mailton. A zaga central, 4, Matheus Silva. Com a 50 no costado, o quarto zagueiro é Arthur. E na ala esquerda, 22, Júnior Tavares. O meio-campo da Macaca começa com 5, Leonaldi. 23, Ramon Carvalho. 20, Matheus Jesus. E 10, Elvis, o craque, capitão da equipe. E à frente, 7, Dudu Atamoto. E 19, Gé. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Mailton, 2, Matheus Silva, 4, Arthur, 50, Júnior Tavares, 22. Leonaldi, 5, Ramon, 23, Matheus Jesus, 20, Elvis, 10. Dudu, 7, Gé com a 19. No banco, Pedro Rocha, Thiago Oliveira, Felipe Amaral, Edson, Luiz Felipe, Fraga, Diogo Moura, Gui Pira, Maurício, André e Eliel. Ponte Preta escalada pro Gustavo Carvalho aqui no YouTube. Olha quanta gente. Akira Miyamoto, Ciro em Paulínia. Ô Cirão, um abraço. Mário Garotinho, Cimei Andrade, Rogerinho Carmo, Maurício Carias, Nelson Letrinta Júnior. Quem mais aqui? O Marcelo Faleiros. Vander Silva, Viviane Cristina, Rogério Barros, todo o pessoal com a gente aqui, a Célia Dronetti, Pedro Francisco, todo mundo com a gente. Macaca, 7 jogos, 5 vitórias, 1 empate, 1 derrota, 16 pontos ganhos. O time ocupa a segunda colocação na classificação geral. Na disciplina, 16 cartões, 14 amarelos e 2 vermelhos. Só para um jogador, hein? O Guilherme Souza foi expulso 2 vezes. Ponte marcou 13, tem o terceiro melhor ataque do campeonato e sofreu 9 gols, a 8ª melhor defesa. Gé com 5 gols, é o seu principal artilheiro. Sábado, a Ponte Preta volta a campo. Dia 11, 4 da tarde, contra o Oeste, no estádio Moisés Lucarelli. Futebol Interior. É o Rio Claro Futebol Clube, escalado e definido no sistema 4-3-3 pelo técnico João Balim. Vai a campo com Vitor Golas, no goleiro número 1. Na ala direita, 2, Alisson. A zaga central, 3, Gustavo. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Roger Bernardo, capitão da equipe, meia dúzia, Alisson Dutra. O meio-campo do Galo Azul, 5, Elias Ceará. 8, Cezinha. 7, Gustavo Sapeca. E à frente, 10, Romarinho. 11, Batista. E 9, Jadson. Olha o repeteco do azulão de Vitor Golas, 1, Alisson 2, Gustavo 3, Roger Bernardo, capitão 4, Alisson Dutra, meia dúzia, Elias Ceará 5, Cezinha 8, Gustavo Sapeca 7, Romarinho 10, Batista 11, Jadson 9, no banco, Henrique, João Vitor, David, Vitor Léo, César, Gabriel Salles, Cavam,
Clebinho e Patrick. O Rio Claro, 7 jogos, 3 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 11 pontos ganhos, é o 4º colocado na classificação geral. Toma bastante cartão também, 22 amarelos e 1 vermelho. Marcou 7 gols, dos piores ataques do campeonato. Porém, tem uma defesa muito boa, sólida. Sofreu só 4 gols e é a melhor defesa da competição. Negão e Mário César são os seus artilheiros, cada um com 3 gols, hein? Próximo jogo, sábado, 11 de fevereiro, 3 da tarde, contra o Velo Clube. É o clássico da cidade. Aí mesmo, no Municipal Augusto Schmidt Filho, em Rio Claro. Arbitragem. Apita o jogo, Leandro Carvalho da Silva. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Anderson José de Moraes Coelho. Assistente 2, Rafael de Albuquerque Lima. O 4º árbitro, Rafael Gomes Félix da Silva. E o árbitro de vídeo, Renan Santos Ferreira. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. Equipes escaladas, definidas. Você ligado aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar Ponte Preta com a sua camisa nova, camisa branca, faixa preta no peito. E a faixa agora ela sai da frente, né? E tá indo lá atrás. Dessa vez o marketing mandou bem. As gestões passadas aí estavam tentando tirar a faixa, né? De um clube centenário, não dá, né? Não dá, né? E a tradição tem que ser mantida, Tem né, que ser Carlos? mantida. Olha que coisa mais Coisa linda. linda, cara. Vou ter que comprar, né? Vou ter que comprar. Essa aqui já ficou meio velha já, né? Olha, Eu não vou resistir também, não. É hein? lindo, mas eu acho que ficaria mais lindo ainda se a faixa passasse por baixo igual era antigamente, por baixo do número. Mas aí o número vai ficar em cima da faixa. Vai ficar em cima da faixa. Aí vocês da crônica vão reclamar, entendeu? Então aí o pessoal agora mandou muito bem. Mandou bem, só um pedacinho de faixa. Isso, o Edilson Roberto, boa tarde, bom jogo, boa transmissão aos amigos do Futebol Interior. Pessoal que tá aqui no nosso canal no YouTube, obrigado, viu? Aliás, o pessoal que tá com a gente aqui no YouTube, a gente tem que agradecer, né? Porque todo mundo sabe que tem o jogo no YouTube com imagem, mas o pessoal fica com a gente. Eu não sei se o pessoal faz o que eu fiz no domingo. No domingo eu não estava na transmissão, eu coloquei o Marcelo narrando numa tela e na outra tela deixei a imagem. Aí pus a tela na televisão e deixei o som da Rádio Futebol Interior. Faço assim. Não tem conversa. Eu muito bom, vejo o jogo ouvindo pelo rádio. E fica muito bom. É o que eu faço também. É isso. Ô, Carlão, deixa eu aproveitar e mandar um abraço aí. Você mandou um abraço aí pra minha esposa, ela tá curtindo a transmissão aí. Simei, beijo, querida. Edilson Roberto, boa tarde, bom jogo. O Pedro Francisco, vamos lá, macaca sempre. Célia Dronete Moura, boa tarde. Vamos lá, macaquinha. Vai dar tudo certo pra Ponte, tá dizendo aqui a Maria Casarim. Vai sim, Maria. Eu acredito, viu? Eu acredito e além de acreditar, entendo que a diretoria tá fazendo tudo o que pode. O pessoal tá trabalhando mesmo. O pessoal tá fazendo de tudo para fazer a nossa macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, voltar aos velhos tempos, né? Mas tem muita coisa, tem muita dívida, né? O pessoal começou com os alojamentos, o campo da Ponte estava um tapete, né, no jogo contra o Juventus. A infraestrutura, mas tem muita coisa. Eles vão ter que trabalhar bastante e essa diretoria sabia disso, tá? A diretoria não pegou, não sabe, nunca reclamaram, né? Eles só informam, né, o que tem que ser feito. Passando o Akira Miyamoto, o pessoal já está fazendo até a segunda fase da Copa do Brasil. Passando, a Ponte vai pegar o adversário de Cordinópolis do Maranhão ou Brasil de Pelotas. Tomara que seja o Cordinópolis, porque esse Brasil de Pelotas dá uma... Mas você concorda que se ganhar do Brasil de Pelotas vai estar mais forte que o Brasil de Pelotas? Sim. Então. Mas tem um detalhe, não sei se você lembra... Vai ter que passar o Fluminense do Piauí ainda, né? Tem que passar. Tem que passar. Um jogo em Pelotas, Campeonato Brasileiro de 1986, 2-2. A Ponte empatou 2-2 lá e 2-2 aqui. Aqui tava perdendo do Brasil. Tinha um cabeludo que jogava no Brasil de Pelotas, centroavante, ele parecia um índio. E eu não me recordo o nome dele agora. Eu sei que ele veio do Paraná. Esse cara deu um trabalho aquele dia. É 85, hein? 85, isso 85. mesmo. Rapaz, faz tempo, eu não lembro disso não. Maurício Carias, boa tarde para toda a equipe. Aqui professor Maurício Carias, ouvindo em Portugal. Vamos torcer por Campinas. Valeu, Maurício, obrigado, viu?
Boa tarde, amigos. Corsato, jogo da reabilitação para nossa nega véia. Rogério de Petrolina, no Pernambuco. Que bacana. Mário Garotinho, grande abraço, amigo. Saudades, boa transmissão. Que a macaca vença. Grande Mário Celso. Agora que li a mensagem aqui, São Francisco do Sul, Santa Catarina. Rapaz, agora tem gente boa ouvindo a gente. Então, ó, mais responsabilidade ainda, hein? Grande Marinha Celso, que saudades. Eu ouvi muito na minha adolescência. Campinas, meu amor. Na minha adolescência, mais ou menos uns 9 aos 15 anos, Mário Celso. Grande Mário Celso. Grande Marinha Celso. Forte abraço, viu, Mário, aí em Santa Catarina. Professor dos professores. Vai começar o jogo no estádio Augusto Schmidt, o Chimitão. E a torcida da Ponte, a diretoria do Rio Claro, liberou lá o meio do campo para a torcida da Ponte. Olha que atitude bacana, né? E a torcida do Rio Claro ficou do lado coberto, mas a torcida da Ponte fica do lado, no meio do campo. A bola vai rolar, posse de bola no primeiro tempo do time da Ponte. O Gé, artilheiro da competição com 5 gols, vai tocar na bola. O Leandro Carvalho da Silva, 42 anos, empresário. Ele é árbitro desde 2002 da Federação Paulista de Futebol. Vai iniciar o jogo, vai apitar o árbitro. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. Apita o árbitro. Toca na bola, macaca. Começa o jogo. Carlos Corsato. E você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você do lado da macaca. Não é que eu estou hoje com a macaca, não. Eu estou sempre com a macaca. Eu nasci com a macaca. E se Deus quiser, vou desta para melhor com ela. Vai, macaca. Vai, Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Sou louco por você. O Rio Claro, todo camisa azul, meias azuis, short branco. Ponte, camisa branca, faixa preta no peito, meia branca, short preto. Vem, Ponte. Bola com o Dudu. Faz o passe pro Gé. O Gé vem ali na marcação para cima dele. O camisa número 4, experiente, Roger Bernardo, toca na bola pro goleiro, o Vitor Golas, estava na campanha do ano passado, é bom esse goleiro, hein? Trabalha a bola aqui pelo meio, o árbitro tá pegando uma falta em cima do Júnior Tavares, o jogo tá parado, é falta pra macaca fazer a cobrança no campo de defesa, primeiro minuto de jogo, você ligado aqui nos canais Futebol Interior, conosco, Portal Notícias do Esporte e também a Rádio Futebol na Canela, daqui a pouco na Rádio Futebol na Canela 2, tem o Campeonato Mundial Interclubes, hein? Já, Al Ali e Real Madrid, com o Thiago Lopes de Farias, aí você vai lá no canal da Rádio Futebol na Canela 2. Ficamos na Rádio Futebol na Canela 1 pro Mato Grosso do Sul. Todo mundo ligado com a gente. Um abraço para você no Mato Grosso do Sul. Ligado na Rádio Futebol na Canela. Para você ligado no Notícias do Esporte. De Limeira pro Mundo, Silvio Silva e toda a sua equipe. A Lu Ramos, toda a galera. Lá o Toninho Colarelli, o Cezinha Roberto Ponte vem. Bola pro campo de ataque. Gé saiu, fez a finta, vai fazer, bateu pro gol. Espalma o goleiro. Pegou no pé do Vitor Golas. Que jogada do Gé, sensacional. Zagueirão ficou vendido, perna esquerda ele bateu. Fantástica a defesa do goleiro, escanteio, André. E na primeira boa descida da Ponte, o giro rápido do Gé em cima do zagueiro do Rio Claro. Chutou forte de perna esquerda, a bola bateu no pé esquerdo de Vitor Golas e foi pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo, primeiro pra Ponte, lado direito. Camisa 10 é o jogador Elvis da bola. E vem Elvis, vem ele pra fazer a cobrança do escanteio pra Ponte, perna direita levantou, tocou na boca do gol, toque, a bola passa, vai embora. Passa, vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, estamos com 3 minutos passados, primeiro tempo de jogo tá 0-0. O juiz está parando ali para marcar uma falta. Falta para o time do Rio Claro fazer a cobrança. Falta do Júnior Tavares em cima ali do jogador do Rio Claro. O jogo está parado. E a bola vem aqui no campo de defesa. Olha o Vitor Golas. Saiu, perdeu pro Gé. Saiu na cara do gol. Perna direita vai fazer, bateu. Pro gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na marca de 3 minutos passados, primeiro tempo de jogo.
Rapaz, a bola era do Rio Claro. Foi recuada aqui pro Vitor Golas, ele foi sair com os pés, o Gé veio na marcação pra cima dele, roubou a bola. E com a perna direita mandou a bola pro fundo da rede. Tá na rede, Gé, tem a 19 nas costas. É o artilheiro da Ponte, 6º gol dele com a camisa da Macaca. O Gé fera, Gé faz. Ponte 1, Rio Claro 0. Ô Gé, você foi sensacional, fantástico. O Gé printa a tela e printa bonito. Ponte na frente, 1 pra Macaca, 0 pro Rio Claro. Goleirão Vitor Golas, essa você só pega lá no fundo da rede, me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe é que tudo começou com o erro da zaga. A zaga atrasou para o goleiro Vitor Golas, que perdeu o tempo de bola no chute. O Gé esperto tomou-lhe a carteira e de pé direito, com um toque sutil, mandou no meio do gol do goleiro do Rio Claro, que nada pôde fazer. É o primeiro da jogo, é o primeiro da Ponte Rio Claro no time tão Gé, camisa 19. Agora, Ponte 1, Rio Claro 0. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte na frente pelo placar de 1-0. Ponte na frente e tem mais um escanteio. Vem pra bola, Elvis levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga da equipe do Rio Claro pra tirar. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Ô Frank, Ponte na frente 1-0. A bola era dos caras, era falta aqui pro Rio Claro. Recuaram pro goleiro Vitor Golas. E aí, o Vitor Golas não teve jeito, não conseguiu pegar. E 1-0 pra Ponte. Gol do Gé, hein? Francisco. Gol da Ponte, Carlão. Gol do Gé. É isso aí, Carlos. Esse gol, a tendência é facilitar mais a partida para a Ponte, porque agora o Rio Claro não vai poder fazer aquele jogo de ficar esperando a Ponte, né? Ele tá jogando em casa. É só agora a gente esperar aí. Aparentemente, nós estamos com 7 minutos de partida, Carlos. A Ponte está melhor posicionada. Eu tô gostando do que tô vendo até aqui, Carlão. Vamos aguardar um pouquinho mais, mas o jogo parece que vai ficar favorável. Ponte na frente, 1 para Macaca, 0 para a equipe do Rio Claro. O gol foi marcado pelo Gé a 3 minutos do primeiro tempo. Macaca tá na frente, são 2 jogos que a Ponte não vence, né? Uma derrota para o Novo Horizontino e um empate contra a equipe do Juventus no último domingo. Hoje a Ponte já tá vencendo, começou legal. Bola aqui na ponta, bola pro Ramon, Ramon vira o jogo, toca a bola para Dudu. Olha o Dudu, tá na ponta esquerda, vem na marcação ali para cima dele o camisa número 2, o Alisson. O Dudu empurrou, o Alisson derrubou. Falta pro time do Rio Claro, o André. Falta em cima do Alisson, lance defensivo favorecendo ao Galo Azul. Continua 1-0, a Macaca vence no Chimitão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Olha o Dudu, ele faz, nossa, errou um passe de meio metro também, né, Dudu? Fez uma jogadaça aqui pela ponta esquerda, mas errou o passe. E aí a bola volta pro time do Rio Claro. Chegou a zaga da Ponte para tirar, bola com o Júnior Tavares. Eu queria ver o Júnior Tavares jogando na ala. Queria ver o Júnior Tavares jogando na ala. Já jogou na ala sim, contra o time do Novo Horizontino. E agora tá jogando na ala contra o time do Rio Claro. O Arthur tá na zaga. O problema é que a gente perde o Arthur, né? Aí o Arthur vai lá jogar de zagueiro. Mas temos que ser prudente, porque os zagueiros estavam entregando a paçoca. Vem o time do Rio Claro, vem o Galo Azul, bola com o Alisson. Falta. O jogo tá parado, o jogo tá pegado, hein? O jogo tá brigado, hein? O jogo tá parado. Falta para a equipe do Galo Azul fazer a cobrança. Vem o camisa número 10, o Romarinho. Vem ele para fazer a cobrança de falta para a equipe do Rio Claro. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Daqui a pouco, às 8h30 da noite, tem Guarani contra a Portuguesa em campo, hein? Guarani, Portuguesa. Portuguesa e Guarani, você ligado aqui nos canais Futebol Interior. A narração é do Lucas de Souza. É falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Aqui pela direita, quem vem na bola ali é o Alisson. É o camisa de número 2. Vem ele para fazer a cobrança da falta. Não, Romarinho, 10. Com o cabelo tingido. Perna esquerda na bola. Vem ele, Romarinho, para fazer a cobrança. O número 8 também tá por lá. O 8 é o Cezinha. Cezinha foi, não foi, Romarinho. Vem, levantamento na boca do gol. Kaique França.
Rapaz, levantou o voo, saiu explodindo todo mundo ali. Joga a bola para lateral, vai lateral para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Jorge Domingues. Olá, amigos. Boa transmissão, Dani Ponte. O Jorge, que é comentarista da equipe Gol de Placa. Tá sempre com a gente. Fala, Jorge. Aquele abraço. Silvana Pereira. Tá ligada com a gente aqui. Valeu, Ronaldo de Lima Neto. Demos um jeito aqui, viu, Ronaldão? E vem Ponte, bola lá pela ponta direita. Meu Deus. Jogador da Ponte tá caído no chão lá e o juizão mandou seguir. Bola aqui pro campo de ataque. Kaique França vai ficar com ela. O goleirão da Ponte tem jogador caído, vai ter que ser atendido lá na ponta direita. Quem é ele lá, o André? É o Mailton, que no choque com o jogador do Rio Claro, com camisa número 4, o Roger Bernardo, levou a pior. Está ao solo, um pouco mais além da linha divisória de meio campo pelo setor direito. Jogo paralisado, continua 1-0, a Macaca vence em Rio Claro. Informação para Ridier. O Osmar Dangá tá ligado com a gente. O Ronaldo de Lima também tá ligado. Valeu, Ronaldo. Renato Bueno. Tá todo mundo. Neuri Menezes. O pessoal tá falando aqui, o Everton não tá no banco. Não tá. Inclusive, o Hélio dos Anjos disse, né, que ele iria ter que segurar porque o cara ficou um tempo parado, né? Ficou um tempão parado, ele teria que segurar. Porque diferente do Matheus Jesus, né, que vinha treinando, né? Apesar de não poder jogar, ele vinha treinando. O Everton tá voltando de contusão, então tem que dar uma segurada com ele aí. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção, Rede Notícias do Esporte, Rádio Futebol na Canela, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 11 minutos passados desse primeiro tempo, 34 para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que gira o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. Em Rio Claro, a Ponte tá bonito na frente. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Já marcou a 3 do primeiro tempo. Ponte 1, Rio Claro 0. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. O Franque, 11 minutos 30 segundos passados, primeiro tempo de jogo. Rádio Futebol na Canela, para notícias do esporte, futebol no interior, YouTube, Facebook, também no canal de áudio. Fora do jogo aí, Macaca na frente. Carlos, até que a Ponte apresenta uma estrutura melhor defensivamente. Vai lá, Carlão. Vem o time do Rio Claro, levantamento na boca do gol, toque de cabeça do Jadson. Meteu a testa na bola, passa, vai embora, linha de fundo, tiro de volta para Macaca. Pode seguir aí, Frank. E nessa nova estrutura, Carlos, o Arthur tá ficando, como você falou, a gente perde a ala com o Arthur, mas o Júnior Tavares tá bem na esquerda, né? O Dudu hoje também começou muito bem a partida, Carlão. O Gé é matador de sempre. E a nossa meia cancha também tá bem posicionada, Carlão. Eu tô gostando do que eu tô vendo da Ponte. E o Rio Claro, é claro, agora ele tá apertado porque perde jogo em casa, né, Carlão? Vamos ver como é que a Ponte consegue manter essa estrutura, Carlos, e sair não afoitamente. Hoje não está saindo atabalhoadamente, então isso já é um grande reforço para a Ponte nessa partida, Carlão. Placar ao vivo Futebol Interior, 2 jogos em andamento pela Série A2, Juventus e Comercial vão empatando 0-0, também mesmo placar para Monte Azul e Primavera. São 3 jogos às 3 horas da tarde nesta quarta-feira. Temos, aliás, a rodada inteira hoje, né? Além desses jogos, às 7 da noite o Oeste enfrenta o 15 de Piracicaba. Oeste próximo adversário da Ponte, esse jogo às 7 da noite. 7h30 no Oeste Lemense. 8 da noite, São Caetano Belo Clube. Às 8 da noite, Taubaté Santista. Também às 8, Novo Horizontino e Linense. 13 minutos passados deste primeiro tempo. 0 para Ponte, 0 para o Rio Claro, 1 para Macaca Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. E vem o time do Rio Claro, bola aqui pela ponta direita. É com o Gustavo Sapeca, vai queimar dali, bateu pro gol. Ele sapecou. Gol do Rio Claro. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. No contragolpe, né? É gol, é gol, é gol. Como a gente vem falando há muito tempo. Aqui pelo setor de ponta esquerda, bola enfiada pro Gustavo Sapeca. Ele bateu, cruzado, sem chances pro goleirão Kaique França, que nada pôde fazer forte, hein? Nas costas aqui do Júnior Tavares. O que
tava fazendo lá na frente também o Júnior Tavares, né? Tá empatado o jogo. 14 primeiro tempo. Sapeca. O Gustavo faz. Rio Claro 1. Ponte 1, goleirão Kaique França. Essa você só pega lá no fundo na rede. Me conta, me dá o detalhe do primeiro gol do Rio Claro. O segundo do jogo. Printa a tela aí, André Luiz. E como você bem disse, nas costas do Júnior Tavares, que estava avançado, o Gustavo Sapeca não tomou nem conhecimento. Saiu na cara do goleiro Kaique França e chutou forte, de perna direita. A bola bateu na rede pelo lado direito do goleiro da Ponte, que nada pode fazer. Tudo igual em Rio Claro. Gustavo Sapeca, camisa 7. Agora Rio Claro 1, Ponte também 1. O Rio Claro que tinha e tem ainda uma das melhores defesas da competição. Tomou só o 5º gol, né? Mas tem um dos piores ataques, né? Só fez 7 gols, é 1 gol por jogo, né? Tá fazendo aí o Rio Claro e já fez o seu primeiro gol contra a Ponte. Já pagou a meta aí, viu, Frank? Espero que essa defesa da Ponte não aumente a meta do Rio Claro. Eu vou te falar, hein, Carlão, a Ponte gosta do dia da gente, acabei de elogiar, o sistema estava certinho, aí uma falha nessa jogada de meio. Ô Carlos, mas tem coisas no futebol que não dá, né? Vai lá, Carlão. Vem Ponte, bola com o Gé, disputa, bola ali com o Roger Bernardo, melhor agora pro Bernardo, ganhou essa bola, vem ali o Elvis na marcação, Matheus Jesus também tá por ali, o Roger Bernardo ganha essa bola, trabalha a bola aqui pelo meio, ele volta a bola ali pro Batista, Batista na ponta esquerda, tenta tocar, tenta fazer o passe ali pro Jadson, a zaga da Ponte chega pra tirar a bola com o Ramon Carvalho toca errado, a bola voltou ali pro Leonardo, perdeu, recuperação pra equipe do Rio Claro, vem o Galo Azul lá pela ponta esquerda, parece que tá gostando do jogo, bola pro Cezinha na ponta esquerda, ele toca a bola pro Alisson Dutra, tá desesperado, o outro Alisson aqui pela direita, o lateral pedindo bola, e a bola veio pra ele, tocou no peito, vem Júnior Tavares da marcação, tira, joga a bola para lateral. É lateral para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Lateral cobrado, o Alisson toca na ponta, bola pro Cezinha, Cezinha pro Alisson, vem cruzamento, levantamento, na boca do gol, toca de cabeça, a zaga tirou, a bola voltou pro Cezinha, bateu pro gol, Kaique França! Vai pra ela, faz a defesa. O Cezinha bateu. Os caras chegaram de novo, André. E de novo pelo setor direito. No cruzamento do jogador Alisson, toque de cabeça, a bola acabou sobrando para o Cezinha, que chutou forte. Kaique França no meio do gol fez a defesa parcial e depois em 2 tempos defendeu quase o Rio Claro. Chega lá, continua 1-1 no Chimitão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Proni Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronialimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Vem Ponte, bola aqui pela ponta direita com o Gé, sempre ele, sempre o Gé. Aí chega ali o Roger Bernardo, capitão do time, né? Mete essa bola ali pra fora. Confesso que não vi se foi escanteio, não, é lateral. Pela direita, lateral para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem para fazer a cobrança do arremesso manual, Mailton. Levantou, tocou na boca do gol, sobe a zaga. Batista, hein, jogando com a número 11. Tira lá dentro da grande área. A bola vem aqui pro campo de ataque, era pro Jadson. Chegou a zaga da Ponte, rouba. A bola com o Dudu. Tá aqui na ponta esquerda. Fez o cruzamento, Roger Bernardo. Põe o pezão direito na bola, tira o Alisson, completa, a bola volta pro Cezinha, que agora deu trabalho há pouco ali pro Kaique França. Chegou ali o Alisson. Mas a bola é da Ponte, hein? A bola é da lateral Ponte. Pra Ponte. Lateral pra Macaca, lateral pra Ponte. Fazer a cobrança no canto baixo da sua tela. Vem Júnior Tavares, toca a bola para Dudu. Dudu pra Tavares. Cruzamento, levantamento na boca do gol. Lá pro Matheus Jesus. Fez gol contra o Juventus. Fez gol e de cabeça o Matheus Jesus. Agora a bola tá lá na ponta direita. Vem o Matheus Jesus, o Mailton ia passando. Mas aí ele escorregou, a bola ficou pro Vitor Golas, sai do gol para fazer a defesa, o goleirão da equipe de Rio Claro. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, atenção rede, notícias do esporte, Rádio Futebol na Canela, tá na hora de girar para você, tempo e placar do futebol. Chegamos a 19 minutos, 19 passados desse primeiro tempo, 26 no regressivo para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você. Série A2, Campeonato Paulista. 8ª rodada no Chimitão. Ponte, Rio Claro, tudo igual, tá 1-1. Juventus vai jogando contra o time do Comercial, empatando nesse momento 0-0. E tem gol na Série A2, hein? Gol do Primavera contra o Monte Azul. Primavera sai na frente, Primavera 1, Monte Azul 0. 8h30 da noite, Série A1, Campeonato Paulista. Tem Guarani Portuguesa. Carlos Corsa
Meu momento é agora, meu caminho é feliz, se é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. O pessoal tá tomando água aí para hidratação. E o nosso Frank Francisco vai falar do jogo quase 20, passados o primeiro tempo. Um pro Rio Claro, um pra Ponte. O Frank. Carlos, a partida começou com a Ponte dando todas as mostras que ia comandar o jogo e já mudou tudo de novo, uma bobeira. O jogador sai, Carlos, da posição, o time tá no ataque, ele vai disputar uma bola, ele tem que fazer falta, parar o lance, né? E vem Ponte, olha o Dudu, fez o cruzamento, levantamento na boca do gol, pega na zaga, não, saiu linha de fundo. O Dudu parece também que tem hora que ele faz meio assim, no bumba meu boi, né? O Gé tava lá dentro da grande área, o Matheus Jesus também, né, André? E no cruzamento do Dudu Hatamoto, ele cruzou totalmente sem olhar, de cabeça baixa. O Gé estava lá atrás, poderia ter recebido essa bola. Tiro de meta para o Vitor Golas. Continua 1-1 em Rio Claro. 20 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo. Um para o Rio Claro, um para Macaca, um para o Rio Claro, um para Macaca. O Gustavo Sapeca marcou para o time de Rio Claro. A Ponte marcou com o Gé a 3 minutos do primeiro tempo. E o Sapeca fez para a equipe do Rio Claro a 16 do primeiro tempo, tá tudo igual. Um pra Ponte, um pro Rio Claro, que vem bola lá pela ponta esquerda, pro Alisson Dutra, o Mailton ficou, vem Dutra, cruzamento, levantamento na boca do gol, Kaique França! Tira, o Arthur completa, a bola volta aqui pela direita, vem bola pro Gustavo Sapeca, de novo, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga, tira, a bola volta lá pro Alisson Dutra, na ponta esquerda, ele abre para Romarinho, pro Dutra, vai pra linha de fundo, sai da área aí, Mailton, sai da área aí, Mailton, meu filho ganhou essa bola, sai jogando pra equipe da Macaca, toca a bola na ponta direita, vem Ponte, trabalha a bola aqui pela ponta, era o Leonaldo que tava na jogada, a zaga da equipe do Rio Claro chega pra tirar com o Elias Ceará toca essa bola domingo, bola para Batista para Ceará, volta a bola para Batista, na ponta para o Alisson, aqui pelo setor de ponta direita, 21:40, passou ali, hein, pelo Dudu foi nas pernas do jogador da equipe do Rio Claro, falta, juizão marcou falta para o time do Rio Claro, é falta para o Rio Claro fazer a cobrança, falta cobrada, chegou ali na marcação, de novo o Dudu, pegou no Dudu, saiu para lateral, é lateral para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança, aqui pela ponta esquerda. Teve um integrante da comissão técnica do Rio Claro que foi convidado a se retirar aí do banco, né, André? Foi convidado a se retirar do banco porque me parece que invadiu o gramado sem autorização da arbitragem e foi tomar banho mais cedo, Carlos Corsato. O Ítalo Ferreira tá ligado com a gente aqui, a Ponte é o time da virada. Edilson Roberto, zaga continua falhando. Valeu, aquele abraço, obrigado aí pela participação, para você com a gente no canal Futebol Interior no YouTube, para você ligado conosco também no Facebook do Futebol Interior. Vem o time da Macaca, olha o Júnior Tavares aonde tá. Ele sai agora aqui da ponta esquerda, toca a bola na ponta direita pro Mailton, lá na ponta, fez a finta, 2 a marcação, pra cima dele chega a zaga da equipe do Rio Claro, tira, a bola volta aqui na ponta esquerda, pro Romarinho, vem o camisa de número 10, trabalhando lá na ponta esquerda, ele é loirinho, vem ali pra cima dele o Cezinha, passou, tocou bola pro Cezinha, Leonaldo, vem na marcação, pra cima dele chega a zaga da Ponte pra tirar. Aí vem o Matheus Jesus, correndo, corre o Matheus, foi pro chão, Romarinho vem na marcação pra cima dele, ele ganha, sai jogando pra Macaca, toca a bola aqui na ponta, bola ali pro Gé, vai na grande área, o goleiro demorou pra sair, sai do gol, Vitor Golas. Achei que demorou um bocadinho, mas no final deu certo pra ele. Boa defesa do goleiro do Rio Claro, André. E mais um contra-ataque rápido da Ponte. O Gé saiu na cara de Vitor Golas, tentou dar aquela famosa cavadinha de perna direita, mas o goleiro do Rio Claro fez a defesa e já repouso, continua 1-1 é o placar no Chimitão. Informação para a pizza do Dadá. E a Ponte mudou alguns números aqui, né? O Arthur, por exemplo, está jogando com a número 50, né? Com a camisa da Ponte Preta. É porque ele está fazendo hoje o jogo de número 50 com a camisa da Ponte, então é até uma homenagem para ele. O Ramon hoje está com a 23. O Ramon, jogador aqui da Ponte. O Matheus Jesus está com a 20. E o Dudu com a 7, que ele já vem jogando com a camisa de número 7. Agora, achei que o Vitor Golas havia demorado para sair. O Gé tentou encobrir ele, mas o Vitor Golas foi bem. Olha o time do Rio Claro, levantamento na boca do gol, chega a zaga da Ponte para tirar. Dudu, tô falando, Dudu não presta atenção no serviço, tirou errado, a bola voltou pro Alisson, vai queimar dali, bateu pro gol, pega o goleiro. Ó, velho, tá na hora de colocar o Eliel já, viu?
O Hélio dos Anjos vai acabar dançando com esse Dudu aí, viu? Ô Carlos, o problema todo é isso que eu falo. A falta de atenção cria jogadas onde você pega a defesa aberta e o time adversário em cima da gente. Essa bola, que displicência do seu Dudu na hora de tocar. Pô, presta atenção no serviço, olha o que tá fazendo. Isso aí vai derrubar o time. E tá na hora do Eliel jogar, né? Também acho. Tá na hora. Põe o cara pra jogar aí. Por que insistir tanto com esse Dudu? Né? Não vai dar. Do jeito que tá aí, não vai dar, né? E o Guipira tá sempre entrando bem. Por que também não tenta com o Guipira? Fica aí com esse Dudu aí. Cara, parece que ele tá jogando, ó, não tô nem aí, sabe? Toca a bola de qualquer jeito. Quase 25 passados do primeiro tempo. Um pro Rio Claro, um pra Ponte. Deixa eu mandar um abraço aqui pro amigo, parceiro, o grande Toninho Colarelli, da TC Filmagem. Escreveu boa tarde, Corsato, Frank André, Toninho Colarelli, Limeira, São Paulo. Vendo na TV, escutando vocês. Amanhã tamo junto, hein, Toninho? Aqui pros canais Futebol Interior e lá pro Notícias do Esporte pra Palmeiras e Internacional de Limeira. Obrigado pela audiência. É lateral pra equipe do Rio Claro. O Galo Azul tá gostando do jogo, hein? Pela direita, vem Alisson, toca a bola aqui no meio. Procurava o camisa número 9, o Jadson. Aí a zaga da Ponte chega pra tirar. Bola com o Leonaldi, ganha pra Ponte. Foi tocar, tocou errado. Recuperação pra equipe do Galo. Bola pro Elias Ceará. Tá aqui na ponta direita. Vem Leonaldi, ganha do Elias. Perde, o Elias ganhou. É o 5 contra o 5. Elias pra bola, levantou, tocou no meio. Vai queimar dali, bateu pro gol. Chegou a zaga, tirou, voltou pro Batista. Uma bomba! Fora! Passa, vai embora, linha de fundo. Tirou de volta pra Ponte. Os caras estão gostando do jogo aí, hein, André? Ai, como estão gostando. Detalhe que no cruzamento do Ceará, a bola acabou resvalando no bate-rebate. O toque da zaga da Ponte sobrou pro Batista, de perna direita, por sobre a meta do Kaique França. Tiro de meta para a Ponte, 1-1 no Chimitão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Ponte vem, bola com o Dudu. Vai, Dudu. Cala a boca do narrador aqui, Dudu. Bola aqui pela ponta esquerda. Essa bola saiu, hein? Pra mim era escanteio, mas... Viu, André? Como eu sou um pouquinho Ponte, só um pouquinho, né? Então, sei lá. Eu sou só um pocão. Então, mas, pra mim a impressão que deu o último toque do Dudu, que não tá bem no jogo. Tiro de meta para o Rio Claro, continua 1-1 é o placar no Chimitão. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ô Frank, aquela parada agora para hidratação, né? 27 minutos passados do primeiro tempo. Vamos lá. Parece que os caras estão gostando do jogo. A Ponte fez o primeiro gol. Tava tudo bem até então. Aí tomou o primeiro gol e parece que deu uma perdida aí no jogo, hein? Carlos, o Rio Claro, a partir do momento que toma o gol, ele vai pra cima e a Ponte novamente vai sair jogando, perde a bola, o jogador vem pro lance. Puxa vida, gente, tem que matar o lance, não pode deixar continuar. E tomou o gol de empate. E a partir daí, Carlos, até agora, a Ponte alterna alguns bons ataques, mas continua muito desconectado o time, Carlos. O Elvis não conseguiu jogar, a bola não chega no Elvis. O Matheus Jesus tenta procurar arrumar espaço, mas não consegue jogar. Quem tá saindo melhor no time da Ponte é o Ramon. Ramon meteu um lançamento pro Gé aqui, que Carlão, um tiquinho a mais, o Gé tinha feito o segundo gol. Mas assim, eu também não tô gostando da partida da Ponte nessa primeira etapa não, Carlão. O jogo tá mais pro Rio Claro do que pra Ponte agora nesse momento. Tô contigo, o gol deu uma atrapalhada aí na vida da Ponte Preta, tá quente, né? Aliás, o pessoal pergunta, por que esse jogo às 3 horas da tarde? O estádio não tem iluminação? Tem. O estádio até tem iluminação, mas a iluminação não é a iluminação exigida agora, né, pela Federação Paulista de Futebol. E então o Rio Claro, por esse motivo, manda os seus jogos em casa sempre às 3 horas da tarde. Aí quando cai no dia de semana, né? Quando vai no sábado e no domingo, né, André, até fica legal. Mas, pô, no dia de semana, 3 horas da tarde é doído, né? Não é muita gente que pode ir, pode prestigiar o espetáculo. Se esse jogo é sábado ou domingo às 3 horas, é um bom horário. Pro pai que quer levar o filho, a esposa, a família. Mas esse jogo, 15 horas da tarde, quarta-feira, meu amigo, é de doer a alma, Carlos Corsato. Pois é, e tem mais. Rapaz, o pessoal tá bravo, o pessoal da comissão técnica ali do Rio Claro, hein? Agora há pouco um foi convidado a retirar
se retirar, né, do recinto e agora outro tomou cartão amarelo. O árbitro do jogo, Leandro Carvalho da Silva, 42 anos, ele é empresário. Esse é o segundo jogo dele o terceiro jogo dele nesta Série A2 do Campeonato Paulista. Ele já apitou 2 jogos, um da 4ª e outro da 7ª rodada. Daqui a pouco trago todos esses dados para você. Bola rolando de novo, ficamos aí com quase 3 minutos. 2 minutos e meio de paralisação, então eu vou arredondar para mais 3 no mínimo aí. O juizão vai ter que dar e aí a bola rola, né? Mas aí já tem jogador do Rio Claro caído no gramado, André Luiz. É, o Gustavo, zagueiro, aí acabou se chocando com o Gé, está caído e se levanta, se espreguiça. Parece que o Rio Claro não tem pressa, tá gostando do placar. 1-1 é o placar no Chimitão. E tem muita gente nossa lá em Rio Claro. Aliás, eu não sei se vocês sabem, né? Vou trazer uma outra curiosidade aqui. Espera só um pouco que o Rio Claro vinha pro campo de ataque. A zaga da Ponte tirou. Bola com o Júnior Tavares. Toca a bola pro Jéssica, que tá impedido, né? Tá impedido, levantou aqui o bandeirinho, o auxiliar número 2. Incompleto. O Rafael de Albuquerque Lima, 33 anos. Ele que é funcionário público e é árbitro da Federação Paulista desde 2017. Incompleto impedimento, bem marcado aí pelo assistente número 2 que corre nas populares. A imagem não é conclusiva, mas eu vou dizer mais uma vez, gente. O olho do narrador aqui, ele é muito ponte, né? Então, às vezes eu preciso segurar aqui, viu? Que, ó, eu vou ser bem sincero pra você. Pra mim não tá me pedindo não, tá? Vou ser bem sincero pra você, mas André, é aquilo. O meu olho é muito Ponte Preta. Pra mim também estava no mínimo na mesma linha. Agora, o detalhe importante, Carlos, Frank, você que está aí curtindo a Rádio FI Canais Futebol Interior, é o número de torcedores da Ponte presentes em Rio Claro do Chimitão. Quarta-feira à tarde, 15 horas. Olha, eu vou falar pra você, me parece que tem até mais torcida da Ponte do que do próprio Rio Claro. Então, um bom número de torcedores da Ponte. Parabéns para a torcida da Ponte Preta, que se deslocou de Campinas a Rio Claro, algo em torno de 72, 75 quilômetros, para prestigiar o time. Tá lá Ponte Terror, Ser Ponte, Ponte Chopp, torcida jovem, tá todo mundo com a bandeira lá. Mas eu quero trazer aqui um detalhe interessante para você saber a força que nós temos, né, que a Ponte Preta tem. Tem um perfil no Instagram que é Ponte Preta RC, que é Ponte Preta Rio Claro. São torcedores da Ponte Preta que criaram esse perfil, torcedores que moram em Rio Claro. Torcedores que moram em Rio Claro. Eu tava dando uma passeada por esse perfil do Instagram, muito legal, o pessoal acompanha demais a Ponte Preta e tinha muita gente marcando lá para ir no estádio. E não só por isso, a diretoria do Rio Claro liberou o meio ali do campo para a torcida da Ponte Preta. É claro, né, que a torcida do Rio Claro ficou com a outra metade do campo que é coberta, mas normalmente também fica para os outros torcedores, arquibancada geral, e liberaram para a Ponte o meio do campo. Vem levantamento na boca do gol, o toque de cabeça chegou, a zaga tirou, o árbitro tá parando para marcar ali uma falta. Aliás, um jogo perigoso do camisa número 9, o Jadson, para cima do Matheus Silva. O jogo tá parando, André. O Matheus Silva está ao solo. Jadson chega por ali para consolá-lo no choque da chuteira direita dele, no meio da cuca do Matheus Silva. Essa doeu, hein? Essa doeu até em mim aqui. Meu Deus. Essa doeu. E já vai levantando o jogador da Ponte. Me parece que nada de mais grave. Continua 1-1 no Chimitão. Informação para Ovos Satoshi. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo passa, o tempo aproveite da melhor forma, o tempo que passa, 33 passados desse primeiro tempo, 12 mais acréscimos para terminar o primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro o placar do futebol para você, para homenagear o querido Mário Celso, lá em Santa Catarina, ligado com a gente. Te contei não, Série A2, Campeonato Paulista, 8ª rodada no Chimitão. Rio Claro, Ponte e Rio Claro, tá tudo igual, 1-1 também, é o resultado para o jogo do Comercial contra a equipe do Juventus. Já o Primavera vai vencendo o Monte Azul pelo placar de 1-0. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Ponte vem, bola aqui pela ponta esquerda com o Júnior Tavares. Fez a finta, vira, toca a bola para Dudu. Dudu de novo. André, conta aí, vai. O detalhe é que o Dudu quis
atrasaram a bola pro Júnior Tavares, ele conseguiu jogar pela lateral. Muito mal do Atamoto, o Hélio dos Anjos terá que mexer nesse time no intervalo. Ô, Dudu, vai plantar batata, Não cara. está, não Pô, o tem cara não condições. acerta um passe, ô Frank, o cara não acerta um passe de Não tem meio condições. metro, cara. É. Vai plantar batata esse Dudu aí, velho. Se Carlos, o Hélio não tirar ele no intervalo, eu tô maluco. E é interessante que é a segunda partida que ele começa bem o jogo e de repente, puf, some. Deus do céu. Que coisa impressionante. Vá plantar batata. O cara tava do lado dele. Ele, um jogador profissional, não consegue fazer um passe de meio metro, cara. Ah, para. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Vem o time do Rio Claro. Bola aqui para a ponta esquerda. Falta. Falta ali do Jadson. Ele é grandão, esse Jadson aí, e gosta do confronto, né? Ah, ele gosta de abrir os braços, né? E, de novo, ó, ele acertou aí o jogador da ponte, o Júnior Tavares, falta pelo setor esquerdo já cobrada, Macaca desce, 1-1 é o placar no Chimitão. Vem o time da ponte, bola aqui pelo meio, bola para Ramon Carvalho, vai Ramon, só esquece, dá uma esquecida no Dudu, bola do Elvis sentou, aí tocou pro Dudu, chegou a zaga, tirou, mas aí o Dudu não teve culpa não, a bola voltou pro Elvis para Ramon, bom passe, lá pro Mailton, na ponta direita, se pegar é perigo, vem na marcação para cima dele ali o Alisson, vem o Mailton inteligente. Joga a bola nas pernas ali do jogador da equipe do Rio Claro, o Alisson Dutra, e ganha escanteio, o terceiro do jogo, André. Último toque do Alisson Dutra, bola pela linha de fundo, é escanteio, lado direito, favorece a equipe da Macaca, camisa 10, Elvis na bola. Terceiro do jogo pra ponte, né? Teve mais um ali pro time do Rio Claro, são 4 escanteios no total. Escanteio pra Macaca fazer a cobrança, 36 passados do primeiro tempo, 1-1. Elvis pra bola, levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça! Printou a tela, tá no gol! Matheus Silva, gol! Da Ponte! É gol, futebol é a nossa paixão. É gol, bola na rede, campeão. Cobrança de escanteio do maestro Elvis. Matheus Silva subiu lá no 5º andar. Tocou de cabeça. O Vitor Golas pulou, mas não achou. Ela foi morrer no canto esquerdo alto do goleiro, que nada pôde fazer. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. No relógio, 37 passados, primeiro tempo de jogo. É o segundo gol da Macaca. Ô, Macaca, como eu gosto de você, Macaca. Matheus Silva. 4 é a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Chimitão. Ponte na frente, 2 pra Ponte, 1 pro Rio Claro. Goleirão Vitor Golas, essa você só pega lá no fundo da rede. Me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte. O gol do Matheus Silva. Ele printou a tela uma vez e você printa de novo, André Luiz. E o detalhe é que na cobrança perfeita do camisa 10, o capitão Caque Elvis, pelo setor direito, ele levantou, subiu no terceiro andar. Matheus Silva no meio da zaga do Rio Claro e testou forte. A bola foi morrer no ângulo superior esquerdo da meta do goleiro Vitor Golas, que nada pôde fazer. É o segundo da Macaca em Rio Claro, Matheus Silva, camisa 4. Agora Ponte 2, Rio Claro 1. E vem Rio Claro, bola pra grande área, levantamento, toque de cabeça pra fora. Roger Bernardo, chegou lá, o xerifão, meteu a testa na bola, ela saiu de fundo. Não era o Roger não, era o Alisson Dutra, o meia dúzia, lateral grandão, hein. Linha de fundo. Mas não tem sossego, hein? É verdade. Com esses caras grandões do Rio Claro, é um perigo quando descem, tanto pelo setor esquerdo como direito. Tiro de meta para a Ponte, continua 1-1, aliás, 2-1 para a Ponte em Rio Claro. Informação para a Proni Alimentos. Quase que não dá nem pra fazer a plástica lá, pelo amor de Deus, hein? Não tem sossego, hein? Ô, Ponte, me ajuda a te ajudar, pô. Ô, Frank, mais uma vez, no pé do Elvis, Matheus Silva subiu lá em cima, 2-1 Macaca. A eficiência do Elvis em bola parada é fantástica, né, Carlos? Parece que ele pega com a mão, coloca na cabeça do Matheus. E o Matheus parecia centroavante, abriu o olho,
enfiou ela pra dentro da rede. E esse goleirão aí, o Vitor Golas, é muito bom, Carlão. Me lembrei dele o ano passado. Ele é bom. E a Ponte agora, vamos esperar que tenha calma, né, Carlos? Deixa a gente respirar, pelo menos. E vem Ponte, olha o Elvis, toca aqui, bola pro Dudu, vai Dudu, faz um gol aí pro narrador pedir desculpas pra você, eu quero pedir desculpas, fez a finta, trouxe a bola pra perna direita, tentou tocar lá pro Gé, chegou a zaga da equipe do Rio Claro pra tirar. Bom, agora pelo menos ele tentou fazer um passe difícil, né? Não foi aquele passe ridículo de meio metro que ele errou. Bola aqui pro Leonardo. Trabalha a chuteira amarela, vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola para Júnior Tavares. Vai Tavares, vem ganhando jardas para Macaca, fez o passe pro Dudu, pro Tavares, pro Dudu, perna direita. Sobe Gustavo, tira, vai ficar aqui pro Leonardo. Vai bater, Léo? Vai bater, Léo? Não, fez a finta, trouxe a bola um pouco mais para trás na perna esquerda. Ele vira o jogo, trabalha a bola para Júnior Tavares. O Tavares, o camisa número 22, vai pro cruzamento, levantamento na boca do gol, Matheus. Toque de cabeça do Matheus Jesus. Pra fora. Ela passa, vai embora, mas o árbitro tá pegando escanteio pra Ponte, hein, André? Detalhe que no cruzamento pelo setor esquerdo, o último toque, o Matheus Jesus tocou, o último toque bateu na zaga do Rio Claro e foi embora. É escanteio, lado esquerdo, favorece a Macaca. Camisa 10, Elvis na bola. O Matheus Jesus estava sozinho ali, hein? Meteu a testa na bola, ela saiu, linha de fundo. Pegou ali no jogador da equipe do Rio Claro, saiu. Escanteio pra Ponte, é o quinto escanteio do jogo. 4 pra Macaca. Vem pra bola. O Elvis pra fazer a cobrança, levantou, tocou na boca do gol. Chega a zaga de novo, tira. Tira a zaga. Na verdade, esse é o quinto, agora o sexto escanteio pra Ponte, André. Último toque do Alisson pela linha de fundo e mais escanteio, favorece a Ponte, lado esquerdo, camisa 10, Elvis, o capitão da equipe na bola. Pelo lado esquerdo, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, 41, primeiro tempo, 2-1 Ponte. Vem Elvis pra bola, chuteira vermelha, levantou fechado na boca do gol, toque de cabeça, a bola sai pra lateral. É lateral pra Ponte, parece que o Júnior Tavares tá sentindo aqui, hein? Parece que tá sentindo o Júnior Tavares. E o Thiagão já tá ali, ó, fazendo aquecimento, hein? Me parece que ele tá puxando a perna direita. Arriou o Júnior Tavares, hein? Bola do Júnior Tavares pro Dudu. O Dudu tá na ponta esquerda, vem na marcação ali pra cima dele. O Alisson ganhou muito fácil a bola dele ali, o Elias Ceará. Ganhou. Aí o Dudu veio, ganhou pra Ponte de novo. Toca a bola pra Júnior Tavares. Vem o Tavares. Meu Deus do céu, hein? Se eu falar, você vai falar que eu sou pontipretano, né? Não, mas foi falta sim. Foi no carrinho, meu. E ele me deu lateral, velho. Tá na frente do cara. Tá na frente do juiz. Ah, para, né? É lateral para a equipe da Ponte. Vou ficar de olho aqui no Júnior Tavares. Vem ele para fazer a cobrança do arremesso manual. 42 passados, primeiro tempo tá 2-1 para Ponte. Série A2, Campeonato Paulista. Vem Júnior Tavares para a bola. Levantou pro Dudu, de cabeça aí não dá para ele contra o Roger Bernardo, né? 3 metros contra 1,5 metro. Vem o Elvis, 3 dedos na bola. Procurava o Matheus Jesus. Chega a zaga para tirar. Aí vem Matheus Silva, tira para Ponte. Bola volta pelo meio aqui com o Elias Ceará. Ceará toca na ponta direita, virou. Trabalhou essa bola aqui para a equipe do Rio Claro. Bola pro Sapeco, autor do gol. Falta ali do Ramon, né? Em cima dele o jogo tá parado, é falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de gerar para você tempo e placar do futebol. O tempo passa, aproveite da melhor forma. O tempo que passa, 42 minutos, 30 segundos passados deste primeiro tempo. 2,5 mais 3 de acréscimos no mínimo. Pra terminar no primeiro tempo no giro do giro. Eu giro que giro o placar do futebol pra você. Te contei não, Série A2, Campeonato Paulista, 8ª rodada. A Ponte tá na frente. No Chimitão em Rio Claro, 2 pra Ponte, 1 pro Rio Claro. Campeonato Paulista, Série A2. Bola rolando também pra Juventus e Comercial na Javari. Tá 0-0, finalzinho do primeiro tempo. O Primavera vence o Monte Azul pelo placar de 1-0. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Estou ao lado do André Luiz, o repórter feliz do Frank Francisco. Vem os caras, vem Rio Claro, bola com o Batista. Marca o Batista aí, Leonardo. Batista na ponta, ele vira o jogo pro Alisson Dutra, tocou bola pra Romarinho. Romarinho pro Dutra. Como é grandão esse lateral esquerdo. Tem o Romarinho pedindo bola, tem também por ali o Batista. Ele fez a finta na ponta esquerda. Vem o Alisson, vem o Matheus Jesus. Briga aqui, briga com ele, cruzamento, levantamento na boca do gol. Voltou, trabalhou, bola pro Jadson, trouxe a bola pra perna direita, levantou, fez o passe. Chegou a zaga da Ponte para tirar. Ninguém avisou o Matheus Silva que não tinha ninguém, hein? Aí ele dá um bico na bola, tira, joga a bola para escanteio. Linha de fundo, escanteio para os caras, André. Último toque do Matheus Silva, a bola pela linha de fundo, escanteio lado direito. Finalzinho do primeiro tempo em Rio Claro. O Rio Claro tem a chance aí de fazer o gol de empate. Escanteio lado direito, favorece o Galo Azul. Quando ele foi pra bola, eu achei que falei, quer ver se a bola vai entrar. Vem Romarinho pra bola, levantou fechado na boca do gol, toque de cabeça, chega a zaga na Ponte.
Ramon Carvalho, meu Deus. O cara cabeceou sozinho, a bola ficou pererecando ali na grande área. E aí o Ramon Carvalho, baixinho, perna direita, tira. Volta a bola para Vitor Golas. 44 minutos passados, primeiro tempo de jogo. Você ligado, Canais Futebol Interior, notícias do esporte e também na Rádio Futebol na Canela. Deixa eu ver a hora aqui. 3h45. Rádio Futebol na Canela 2 já está com o jogo do Real Madrid pelo Campeonato Mundial Interclubes. Al Ali do Egito e Real Madrid, jogo que começa às 4 da tarde com o TLF na Rádio Futebol na Canela 1. Seguimos com a Série A2, Campeonato Paulista 2-1 para Ponte. Hoje 8h30 da noite tem Guarani Português, hein? Lucas de Souza narra, Wagner Ferreira comenta, o Albert Cavalcante reporta e o Claudinei Corsi desfila, claro, toda a sua categoria. Para você, telenauta, aprendi isso lá em Limeira com os amigos, o Cezinha Roberto e também o Toninho Colarelli. Mais 4. Vamos até 49. E um forte abraço ao grande mestre Claudinei Corsi. É isso, o Claudinei vai desfilar toda a sua categoria nos canais de futebol interior. E pro Dudu, não tá faltando mais nada, viu, André? Olha lá o que ele vai ganhar do árbitro do jogo, quer ver? Ó? Segundo amarelo na partida, aliás, terceiro agora, o Dudu levou amarelo. E também o camisa 7 da Ponte, e também o camisa 5, o Elias Ceará da equipe do Rio Claro. É o terceiro amarelo do jogo, porque nós tivemos um amarelo para o integrante da comissão técnica do Rio Claro, que não deu para identificar quem foi. Alguém na comissão técnica tomou o amarelinho ali, foi agraciado. E corrigindo, o amarelo da Ponte não foi para o Dudu. Não, foi para o Dudu, sim. Foi pro então Dudu. o Leonaldo tomou agora também. A TV mostrou a amarela pro Leonaldo, eu não vi. Bola pro time do Rio Claro, vai fazer, Alisson bateu pro gol pra fora! Meu Deus do céu, era o Sapeca que mudou de lado. Esse Gustavo tá sapecando a defesa da Ponte, saiu da ponta, veio pro meio, bateu pro gol. Rapaz, ela passou isso aqui, saiu em fundo, tiro de volta pra Macaca, André. E o Sapeca não tá de brincadeira não, dessa vez pelo lado esquerdo, ele inverteu o lado e chutou de pé na direita. A bola passou pelo Kaique França, rente o poste esquerdo, foi embora. Finalzinho do primeiro tempo no Chimitão, continua 2-1, a Macaca vence em Rio Claro. Bom, confirma os cartões aí, eu tenho Gustavo Sapeca, Dudu e Leonaldo, os cartões do jogo. Você tem para mais algum jogador aí? Gustavo Sapeca. Isso, Dudu. E o Elias Ceará também tem cartão? Tá, eu acho que... Se bem que no caso do Gustavo Sapeca, como foi a geradora que colocou, eu acho que eles colocaram o Gustavo Sapeca, mas eles erraram, porque era pro Dudu. E aí eles colocaram o cartão pro Dudu. Eles foram colocar o número 7 pro cartão, e aí deram o cartão pro Gustavo Sapeca, porque eu não vi levantando o cartão pro Gustavo Sapeca. Então, esse cartão do Sapeca, vamos deixar na condicional, tá bom, André? Porque como a gente não tem a imagem do jogo inteira, né? Então eu só tenho ali o crédito da TV, mas eu não confio, juro por Deus. Bola ali pro Alisson Dutra. Pode ter sido um erro do GC, né? Porque quem tomou cartão na Ponte, o segundo cartão foi o Dudu. Claramente, tanto que o juiz, o Leandro Carvalho da Silva, chamou o Dudu para dar o cartão para ele. Bola para a equipe do Rio Claro. Bola pro Alisson na ponta esquerda. Vem na marcação ali para cima dele o Ramon. A bola pega no jogador da equipe do Rio Claro e sai para lateral. É lateral para Ponte. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O cara é cara de pau, né? A bola pega no pé dele, ele fala que não pegou, velho do céu. Vem Dudu, tá aqui na ponta direita na marcação, chega a zaga da equipe do Rio Claro, tira. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, canal de áudio Futebol Interior, YouTube Futebol Interior, Facebook também Futebol Interior. Manda mensagem, você que está ligado com a gente no Notícias do Esporte, muito obrigado. Na Rádio Futebol na Canela, no canal de áudio também. Manda mensagem aqui no WhatsApp, 989-3526. Abraçando aqui a Marilene Amâncio, Rodrigo Brugneira. Uma informação, Pablo está no banco hoje? Não, Rodrigo. Fábio Fernandes, a lateral direita é uma avenida, meu Deus. O Hélio não viu isso.
Avenida no campo, ainda não viu isso ainda no campeonato. Melhor em campo, Júnior Tavares, tá dizendo o Fábio Fernandes. Todos os goleiros que jogam contra a Ponte são muito bons, repare, tá dizendo o Osmar Dangá. Mas o Vitor Golas é bom mesmo, viu, Osmar? Ano passado a gente acompanhou a Série A2 aqui nos canais de futebol interior e ele foi um dos destaques do time. O Rodrigo Brugnina tá dando boa tarde para todo mundo e a Silvana Pereira tá com a gente quando aponta o centro do gramado. Leandro Carvalho da Silva, 42 anos, empresário. Final de primeiro tempo. A Ponte tá ganhando, mas o Rio Claro tá dando um trabalho danado pra Macaca. Fim de jogo. Tá começando o intervalo do jogo aqui dos canais Futebol Interior no primeiro tempo. Ponte 2, Rio Claro 1. Ô André Luiz, o nosso repórter feliz. Saída dos jogadores no gramado. Você já aproveita para passar aí as opções do técnico Hélio dos Anjos no banco de reservas da Ponte, André. Pedro Rocha no gol, Thiago Oliveira, Felipe Amaral, Edson, Luiz Felipe, Fraga, Diogo Mora, Guipira, Maurício, André e Eliel. O Pablo, né, o ouvinte aqui, o internauta, o Rodrigo perguntou, a situação do Pablo deve ser um pouco mais difícil, né? Porque já é o segundo jogo que ele não está à disposição. No caso do Everton, a Ponte Preta não divulga, tá? Jogadores machucados. Mas no caso do Everton, certeza que depois do jogo ele sente dores, né? E aí não tem tempo para recuperação, não vai jogar numa quarta-feira à tarde, né? Eu acho que a Ponte tem que se segurar mesmo, porque eu entendo que na segunda fase a Ponte precisa ter esses caras todos na ponta dos cascos. André, você volta daqui a pouco pro segundo tempo de Ponte Preta e Rio Claro. Tá combinado assim, meu irmão? Combinado, até daqui a pouco. Beleza. Até já. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz. Ô Frank, fala comigo aqui. 1 minuto de intervalo, a Ponte vence o Rio Claro pelo placar de 2-1, mas o Gustavo Sapeca e o ataque do Rio Claro estão dando trabalho pra Ponte, hein, Frank? Ô Carlos, na verdade a Ponte começou muito bem a partida, até que ela fez o gol. Logo o Rio Claro assume o controle das ações, começa a pressionar a Ponte, dá muito trabalho. E por mais que o Hélio hoje fez mudanças, Carlos, elas ainda carecem de um melhor entrosamento. O Ramon já deu uma boa consistência na minha cancha, mas ainda existem setores que dão espaço que falham. O Mailton é um lateral ali muito impetuoso, ele vai muito à frente. E o Léo Naldi precisa ter muita atenção com as costas do Mailton, que é por onde o Rio Claro está explorando, tentando explorar, né? As jogadas pelo lado esquerdo, tentou do lado esquerdo em cima do Júnior Tavares, mas o Júnior Tavares está fazendo uma partida realmente muito boa. E o Mailton do lado direito, ele precisa de um auxílio, porque o menino que fez o gol, Carlos, também tá caindo por aquele lado lá agora. O Sapeca. O Sapeca. E ele realmente é Sapeca, hein, cara? Ele é chato pra marcar ele. E estão produzindo essas jogadas que têm trazido perigo pra Ponte. Na nossa meia cancha, Carlos, eu acho que falta o Jesus achar o lugar dele. Ele ainda não conseguiu achar. O Elvis agora no final da etapa já melhorou bem também, viu, Carlão? Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Agora a TV deu uma panorama ali da torcida, né? Tem muito torcedor da Ponte lá também, hein? Tem muito torcedor da Ponte e parabéns lá pro pessoal de Rio Claro, né? Que não deixou os torcedores só naquele cantinho, né? Eles reservaram, claro, e aí da casa, né? Vai ficar com o melhor quarto da casa e tá certo. Reservaram lá as cobertas, né? No estádio Chimitão. Quem já foi lá, eu já fui fazer jogo lá no Chimitão. E um lado a arquibancada é toda coberta. E do outro lado não tem cobertura, mas é reservada também para os torcedores do Rio Claro, e normalmente os torcedores dos times adversários ficam do lado das cabines, no lado direito das cabines, mas dessa vez a diretoria do Rio Claro liberou lá o centro do gramado, né, a arquibancada descoberta para o torcedor da Ponte, que consegue ver o jogo. Quem vai em campo sabe que é diferente, né? Você vê o jogo lá no meio do campo, né? Numa arquibancada no meio do campo ou no lado lateral, que normalmente é onde o pessoal deixa a torcida adversária. Mas tem muito torcedor da Ponte, sim, lá em Rio Claro. Tô para dizer que o André falou que pode ser maior. Eu acho que maior não, mas tá ali uns 60%, 40%, com certeza a torcida da Ponte comparecendo. Eu vou pro intervalo, né? Tem até um tempinho aqui, porque tenho 4 minutos de intervalo. Deixa eu abraçar aqui o Marcelo Venâncio, tá perguntando aqui, ó. Ô Corsato, como fazer para a Ponte não tomar tantos gols assim? Ô Marcelo, eu vou passar a pergunta aqui pro Frank. Ô Frank, responde aqui o nosso telenauta.
O Marcelo Venâncio, como fazer para não tomar tantos gols assim? Marcelo Venâncio, o ideal seria treinar, né? Mas o Hélio já deixou claro que não consegue treinar a equipe. O calendário é muito covarde. O calendário no futebol brasileiro ele é ridículo. Nós estamos jogando de quarta, sábado e domingo, né, Carlos? Sim. Então você E vai ser assim até a final da primeira fase. E além disso, a gente tem que lembrar que tem Copa do Brasil, depois vem Série B. Então, infelizmente, é necessário haver um rodízio. E dentro da questão do rodízio do elenco, Carlos, vai ter que se achar alternativas e torcer para os nossos zagueiros voltar a uma boa fase e corrigir posicionamento, gente. É treinamento. Infelizmente, isso é treinamento. Como o Hélio vai solucionar isso? Não tenho a menor ideia. O Akira Miyamoto, Dudu, interrogação 3 vezes. Por que não o Eliel? Interrogação 3 vezes. Tô contigo, Akira. Eu já voltaria com o Eliel, mas parece que ninguém desceu lá pro gramado, pros vestiários, não. A Marilene Amâncio tá desejando aqui uma ótima tarde para todo mundo. O Edilson Roberto, de olho nesse Alisson do Rio Claro. Muito bom lateral direito. Bom pra Série B. Vimos um tempo dele, né, Edilson? Mas a Ponte tem os seus olheiros aí e os caras com certeza vão olhar. Bom, são 3 da tarde, mais 56 minutos, 5 minutos de intervalo no Chimitão e o Rio Claro. Tá 2 pra Ponte, 1 pro Rio Claro. A gente vai pro intervalo. Voltamos já depois do intervalo para trazer para você aqui todo o segundo tempo de 2 pra Ponte, 1 pro Rio Claro. Deixa eu dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior rapidinho. Deixa eu ver se tem gol na rodada. Tem, gol do Monte Azul, hein? Monte Azul empata lá contra o Primavera. 1 pro Monte Azul, 1 pro Primavera. Intervalo de jogo também, jogos que começaram às 3 da tarde. Juventus e Comercial na Javari. Tudo igual, 0-0. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável.
Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol. Carlos Corsato. Sempre pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Pelo meu relógio aqui, 4 da tarde, 1 minuto. Esta quarta-feira, rapaz, hoje dia 8 de fevereiro de 2023, dia de número 39 do ano. Jornada esportiva para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré. Uma no Maria Antônia, que é a loja da fábrica, ali ó, grudadinha com o Alto Poço Fininho, e a outra no Parque Bandeirantes. Para Store Colchões, ô Frank, vamos pensando aí num cara que não jogou, né? Eu já sei aqui qual, né? E não precisa nem gastar muita espuma para fazer colchão para ele, porque ele também... não é muito grande assim, né? Mas, porque a história ela sempre monta, né? Um showroom com o seu colchão, né? Nos jogos da Ponte Preta. E aí o colchão é tão bom que tem jogador que quer ficar só dormindo no colchão. Pra você, quem foi? Hein, Frank Francisco? Me conte. Quem destoou na partida até aqui, Carlos, pra mim foi o Dudu, né? Tá. Não tem como, não tem outro. O restante tá no mesmo nível, brigando. O Dudu que tá muito displicente. 53% de posse de bola para a equipe do Rio Claro, teve mais que a Ponte, 47%. Né? Escanteios foram 5-2, finalizações 7-5, faltas cometidas a Ponte cometeu mais, 11-6. Bom, nos números, né? Desarmes, escanteio a Ponte vence, no chutes a gol também, né? Com direção ao gol, nas finalizações o Rio Claro teve mais e mais posse de bola. Eu juro por Deus que se não tivesse olhado os números e nos cartões, viu, André? Olha lá, ó, no cartão tá dando só 2 cartões no jogo. Então tem um cartão aí que não tem, tá? Tá dando só 2 cartões. Eles mostraram um monte de cartão ali uma hora. Mas acho que foi muito aquilo, viu? O Gustavo Sapeca não tomou cartão. Eu acho que quem tomou cartão foi só o Elias Ceará, camisa número 5, e o Dudu. O Elias Ceará e o Dudu. Só ele. O Gustavo Sapeca não tomou cartão. E teve alguém do banco que tomou, mas foi da comissão técnica. Teve um que foi expulso, né? Um foi expulso. Mas isso a gente não vou contar aqui. E o outro cara da comissão técnica que tomou cartão amarelo. Então, cartões oficiais para Elias Ceará, número 5 do Rio Claro, e Dudu, camisa 7 da Ponte. Beleza. O pessoal da TV começou a dar cartão para todo mundo lá, uma hora, né? 4 da tarde, mais 3 minutos. Deixa eu dar uma chegadinha aqui no Facebook. Futebol Interior, Pablo Diego faz muita falta no ataque com o Gé. Tá dizendo o Fábio Fernandes. Faz mesmo, viu, Fábio? Faz mesmo. Bom, o número 18 do Rio Claro vai entrar, viu, André? Fique esperto aí, hein? Já tá ali na beira do gramado. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Luiz Felipe, lateral improvisado. É melhor, tem que entrar. Leonardo de ponta esquerda vai bem no lugar do 7. Leonardo sozinho no combate. Matheus Jesus não marca. Guipira, não. Água de salsicha, tá dizendo aqui o Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Mas tá jogando, vai jogar mais que o Dudu, viu, eu acho, viu? O Dudu tá displicentão, mas muito. Ó, já tem bola rolando no segundo tempo pela Série A2, hein? Juventus e Comercial vai empatando 0-0. Já tem bola rolando com 1 minuto do segundo tempo. João Batista Vidal. Corsato, espera uma vitória de presente de aniversário hoje. Um abraço a todos vocês. Poços de Caldas. Ô, João, parabéns, meu querido. Saúde, viu? Felicidades. Muitos anos de vida pra você. Que Deus abençoe e ilumine. Valeu, parabéns. Saúde. Quem que é o 18 do time do Rio Claro, André? É o jogador do Rio Claro 18, é o Cauã. Cauã? Cauã, camisa número 18. Ele vai entrar no segundo tempo. Já tá lá, inclusive. Camisa número 18. Só vamos esperar pra ver quem foi que saiu aí pra entrada dele. A Ponte ainda não voltou? Ô, Frank, você mexeria no time da Ponte? Eu já vou dizer que sim. E você?
Carlos, eu também faria pelo menos uma alteração. Dudu não voltava não, vinha com Eliel. Eliel? Eu falei ou Eliel ou Guipira, mas eu prefiro o Eliel. Eu viria com Eliel também. Já passou da hora desse menino começar a jogar. Mas eu acho que a bola da vez seria o Guipira. Mas, ó, pra tristeza da nação, ele tá ali, viu? Ele volta. Ele não vai mexer no time não, cara. Mesmo time. Ele volta. O Thiago tá ali, viu, o André? O Thiagão tá ali, o Thiago Oliveira, ó. Tá entrando ali. Ou é o Gé aquele? Deixa eu ver. É o Gé? É o Gé, desculpa, é o Gé. Não é o Thiago, não. Tá o Matheus, Ramon, Arthur, Elvis, Leonaldi. Júnior Tavares aqui. Júnior Tavares aqui, o Dudu ali. É o Gé, desculpa. Era o Gé, não é o Thiago Oliveira, não. Então é isso. Só uma alteração no Rio Claro, camisa 18, que é o Cauã. Vamos ver quem vai sair na equipe do Galo Azul. Vai entrar o 18. Vamos ver quem vai sair já no time do Galo Azul. A primeira alteração do João Valim. Bom, tudo pronto, hein? Para começar o segundo tempo. A bola vai rolar e você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo com o timaço aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar e você, torcedor, vai se ligar. Posse de bola no segundo tempo do time do Rio Claro. Vai, André. A alteração no Rio Claro, a primeira processada pelo João Valim, foi embora o camisa número 9, o Jadson, para a entrada do 18, o Cauã. Informação para Bebidas Poti. Ele vai pôr rapidez aí nessa defesa da Ponte, hein? Rapaz, eu achei que o Jadson tava jogando bem, cara. Eu tô achando que ele deu uma mãozona pra nós, hein? Porque esse cara incomodou esse centroavante aí. Deu trabalho. Principalmente com os braços. Sim, mas tava jogando bem. Bom, é isso. Vai começar o jogo, apita o árbitro. Tem bola rolando no segundo tempo. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem comigo, torcedor Ponte Pretano, torcedor da Macaca, nação Ponte Pretana. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Vamos para mais um tempo, mais 45 minutos. No primeiro a Ponte venceu, pelo placar de 2-1, aos trancos e barrancos. Mas venceu. Vamos pro segundo tempo. Ponte toda de branca, faixa preta no peito. Calção preto, né? Meias brancas, camisa branca, faixa preta no peito. Time do Rio Claro, Galo azul, camisa azul, meias azuis e calção branco do time do Rio Claro com o número branco nas costas. A Ponte com o número preto nas costas na camisa branca. E se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, tô tirando cabine de imprensa, cabine de rádio como referência no Majestoso, tá? A Ponte estaria atacando pro gol de entrada, a Ponte estaria defendendo o gol de entrada do estádio Moisés Lucarelli, atacando pro gol da linha do trem. Vem Macaco, Júnior Tavares tenta fazer o passe, chegou a zaga da equipe do Rio Claro para tirar, bola ali com camisa número 10, o Romarinho, ele faz o passe na ponta esquerda, vira o jogo, toca a bola para Alisson Dutra, ele é lateral, ele é grandão, mas tem velocidade esse Alisson Dutra, aqui pela ponta esquerda, passa, pede ali o Sapeca, ele toca um pouco mais atrás, vira o jogo pro camisa 8, que é o Cezinha já trabalha a bola na ponta direita pro outro Alisson, ele vira, toca a bola para Cauã, tá aberto, livre, leve e solto lá pela ponta direita o Cauã, toca a bola pro Cezinha tem o Elias pedindo bola, mas ele toca aqui na ponta esquerda, bola pro Alisson, chega a zaga da equipe da Ponte com o Matheus Jesus, mete o bico na bola, tira, joga a bola para a lateral pros caras, lateral cobrado, o Alisson Dutra toca a bola aqui pro camisa número 10, o Romarinho, mas não tá valendo, o árbitro mandou bater de novo lateral. Quanto rigor, hein? Para fazer a cobrança do lateral. 2 minutos, segundo tempo. 2 para a Ponte, 1 pro Rio Claro. Romarinho, dentro da grande área, vem Leonaldi. Pegou no braço do jogador da equipe do Rio Claro. O jogo tá parado. É falta para a Ponte fazer a cobrança. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos. Produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Conosco Rádio Futebol na Canela do Mato Grosso do Sul. Conosco também no Portal Notícias do Esporte. Daqui a pouco, 8h30 da noite, tem Série A1, Campeonato Paulista. Do Brinco de Ouro da Princesa tem Guarani e Portuguesa. Lucas de Souza, Claudiane Corsi, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. Amanhã, 7h30 da noite, Palmeiras e Internacional de Limeira, Série A1, Campeonato Paulista. Estarei ao lado do Toninho Colarelli, também do César Roberto e do Silvio Silva, para trazer todas as emoções desse jogo, hein? Palmeiras e Internacional de Limeira, notícias do esporte e futebol interior na dobradinha. Agora foi fazer o cruzamento aqui o Alisson.
A bola pegou na orelha do Matheus Silva, que sentiu ali, hein, André? Ah, sentiu bastante. O Matheus Silva, o jogador da Ponte, tá caído ali. Jogo paralisado, continua 2-1, a Macaca vence no Chimitão. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Lembrando que tem bola rolando, hein? Monte Azul e Primavera, jogos do segundo tempo. Série A2, Campeonato Paulista, jogos que também começaram às 3 da tarde. Um pro Primavera, um pro Monte Azul. O jogo é em Monte Azul, portanto tá 1-1. E o Juventus vai empatando com o Comercial na Javari 0-0. Tem escanteio pro time do Rio Claro fazer a cobrança. O terceiro do jogo pro Rio Claro. Escanteio pro time do Rio Claro. Cezinha para fazer a cobrança, camisa de número 8. 4 minutos passados o segundo tempo de jogo. 2 para Ponte, 1 para o Rio Claro. Segura aí, Nação, para a bola. Cezinha levantou, tocou na boca do gol. Kaique França dá um soco na bola. Picha tirada dali, a bola volta pro Elias Será, ele vira, trabalha a bola ali pro Alisson, o Alisson sai da ponta direita, traz a bola pra perna esquerda, já virou, trabalhou na ponta, é pro Cezinha, Cezinha atrás pra Romarinho, pra Cezinha, e deixaram sozinho, fez o passe pro Romarinho, Kaique se joga na bola, mas deixa ela passar, vai embora, linha de fundo. Onde deu bobeira aqui na marcação do lado esquerdo, hein, André? E que bobeira, na passagem, o jogador do Rio Claro ficou ali na frente do Kaique França, que apenas protegeu a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para a Ponte, que continua vencendo na cidade de Rio Claro por 2-1. Informação para Jump Sports. Informação do placar ao vivo Futebol Interior, Série A2 Campeonato Paulista, é gol do Comercial. Juventus deu trabalho para a Ponte domingo e tá perdendo em casa pro Comercial. 1 pro Comercial, 0 pro Juventus. Jogo no segundo tempo. 1 pro Comercial, 0 pro Juventus. Monte Azul e Primavera vão empatando 1-1. A Ponte não consegue ter a bola, hein? A bola agora é do Rio Claro. Bola com o Romarinho. Aí a Ponte ganhou. Matheus Jesus briga ali com o jogador da equipe do Rio Claro. A bola explodiu e ficou pro Matheus Silva. Jogando hoje de zagueiro central, porque o Arthur com a 50 é o quarto zagueiro. Bola pro Gé. Gé tocou pro Elvis. Elvis pro Dudu. Entre os zagueiros. Dudu. Não sei, cara. Eu tenho a impressão que ele não tá nem aí pro jogo, velho. Essa é a impressão que ele passa, André. É verdade. Ele está despercebido no jogo, parece que sem atenção alguma, com a cabeça no mundo da lua, né, Frank? E o Dudu já era para ter sido, na minha opinião, já era para ter sido substituído já há um bom tempo. Ele já partiu atrasado, que essa bola era para ele sair no meio dos dois zagueiros, sair na cara do gol. Tem coisa do Hélio que às vezes chateia um pouco a gente. Tem a gente aqui que fica olhando e não entende, né? Ele quer dar moral pro Dudu, mas tá complicado, pô. Uma jogada dessa, tô com o Carlos de novo. Se eu tô em campo, é época de uns monstros sagrados. Ele já tinha tomado o pé do ouvido, hein? A Vivi Vicente tá com a gente aqui no Facebook. Cheguei, boa tarde, meninos. O Ademir Júlio também entrou na live aqui. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá dizendo aqui, ó. Acho que foi ele que falou que o Hélio deve ter alguma coisa contra o Eliel. Não é possível deixar o Eliel no banco e esse Dudu jogando. Ele colocou aqui, ó, Jean Carlos de ponta esquerda. Deixa eu ver aqui se eu leio a sua mensagem. Luiz Felipe na lateral improvisado é melhor. Tem que entrar. Leonaldi errado. É o Jean Carlos na ponta esquerda. Matheus Jesus não marca. Guipira não. Água de salsicha. Mas teve um ouvinte aqui que disse que o Hélio... foi no YouTube. O Hélio deve ter alguma coisa contra o Eliel. O Akira Miyamoto que falou. O Hélio deve ter algo contra o Eliel. Não é possível. O Dudu continua. Tem jogador ali do Rio Claro caído, hein, André? Caidaço ali, tá sendo atendido dentro do gramado. Tem jogador do Rio Claro caído. Eu já confirmo pra você. Me parece que a distância é o camisa número 8 do Rio Claro. É o jogador Cezinha, que vai ser atendido fora das 4 linhas. Vai levantando ali o jogador do Rio Claro. Vamos ver aí se confirma. Não é o... É o Alisson. É o Alisson, não é o Cezinha, não. É o Alisson Dutra, camisa meia dúzia, que está sendo atendido fora das 4 linhas. Informação para Ridier. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Gustavo Carvalho, agora o jogo começou e já parou de novo. Agora encontramos ali no círculo do gramado o 5, o Elias Ceará contra o Ramon Menezes. O jogo tá parado de novo. Só completar aqui, o Gustavo Carvalho colocou Hélio teimoso. Não seria melhor improvisar o Júnior Tavares como zagueiro e deixar o Arthur de lateral? Eliseu Lobo, boa tarde.
Boa tarde, Eliseu. Não, Frank? Não, em hipótese nenhuma. O Júnior Tavares não tem nenhuma condição de ser zagueiro. Agora o Arthur já fez outras vezes isso. Olha os caras, bola aqui pra ponta esquerda, vem cruzamento, levantamento na boca do gol. A zaga da Ponte tira, mas tira pra cima ali o Matheus. Aí vem o Kaique, tira. Rapaz, o Mailton marca muito, mas muito mal. Deixou a bola passar quase que o Rio Claro dá trabalho pra Ponte. Aí vem o Dudu, mais um passe errado dele. Fez o passe pelo meio, mas deu certo que a bola voltou aqui pela ponta esquerda. Aí vai o Gé, vai correr lá com o Gustavo, hein? Ah, se o Gustavo demole, o Gé ganha essa bola. Fez falta, o jogo tá parado. É falta pra equipe do Rio Claro fazer a cobrança ou lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Jump Sports, é muito mais que torcer, é jogar junto. Agora a bola aérea aqui do lado direito com o Mailton. Vai passar todas porque ele é muito baixinho. E o Everton também nem no banco ficou, né? Bola pro time da Ponte. Bola pra Matheus Jesus, ganhou no pé de ferro. Fez o passe pro Dudu. Agora vai. Ele vai fazer o gol. Não, tá impedido. Pelo menos levantou aqui o auxiliar número 1. O Anderson de Moraes Coelho, 48 anos. Professor Anderson de Moraes Coelho levantou o instrumento. Impedido o ataque da Ponte. Pensei, agora eu vou narrar um gol do Dudu, mas não foi dessa vez, viu, André? Não foi dessa vez, porque o assistente número 1, o senhor Anderson Moraes Coelho, já marcava o impedimento do Dudu. Lance favorece a equipe do Rio Claro. Continua 2-1, a Macaca vence no Chimitão. Informação para Ovo Satoshi. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, no giro do giro. Marcou o tempo, apertou o botão do tempo lá. Cara, que ridículo. Não tava impedido, cara. Não tava. Agora a televisão mostra aqui. Não tava, Carlos. Não tava impedido. Que bizonho. Que ridículo. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 10 minutos, 30 segundos passados desse segundo tempo. 34:30 para terminar o jogo. Aproveite o tempo. Aproveite o tempo porque ele passa, então aproveite o tempo que passa no giro do giro, meu giro que gira o placar do futebol para você. Te contei não no Chimitão em Rio Claro. A Ponte tem 2, o Rio Claro só tem 1, Série A2, Campeonato Paulista. Monte Azul e Primavera empatam 1-1. Segundo tempo, o Comercial vence o Juventus pelo placar de 1-0. Daqui a pouco, 8h30 da noite, Série A2, Campeonato Paulista. Tem Guarani e Portuguesa. Lucas de Souza dá o recado. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. E a Ponte mexeu, André Luiz. Mudou, foi embora o camisa número 7, Dudu, para a entrada do 17, Guipira. 17, Guipira tá no jogo, 7, Dudu foi embora. Informação para Store Colchões. Qual é a diferença de trocar com 10 minutos do segundo tempo e trocar no intervalo? Essa é a minha pergunta, mas não vamos reclamar muito não, né, Franqui? Já saiu o Dudu e entrou o Guipira. Não, Carlos, graças a Deus ele trocou. Amém. Ô, Carlão, mas tem uma outra coisa que eu tava observando aqui. Eu quero queimar minha língua, mas o Matheus Jesus já podia ter saído também, hein? Será? Ah, sim, tá cansado. Eu não tiraria, não. Ele tá cansado. Até o jeito de correr dele já mostra. Ele vem de um bom tempo parado, né? Ele podia já ter substituído, mas acho que ele vai aproveitar um pouquinho mais a habilidade dele, né? Vamos ver. Eu queria ver o Eliel no jogo. Vem Ponte, bola com Gé, no peito. Outro que também não tá no banco de reservas é o Cássio Gabriel, né? Sumiu também, hein? Sumiu. Hein? Cássio Gabriel já faz uns 2 jogos. Tá. Pode falar, Frank. Pode ter informação. O Cássio Gabriel, na rodada passada, nos treinamentos, ele também sentiu uma fisgada na coxa. Não tinha essa informação. Bola aqui pro campo de ataque, trabalha a bola. O time do Rio Claro, falta do Matheus Jesus. Ele vai pintar cartão pra ele. Tá cansadaço mesmo, viu? Não aguenta mais não. Amarelo pro Matheus Jesus. Mais um no jogo. É o segundo para jogadores da Ponte. Matheus Jesus, camisa número 20, amarelado. Mas por que não fala pro técnico, né, que quer sair, né? Pô, por que não trocou os dois de uma vez? A Ponte trocou a 11 minutos o Dudu. Pô, por que não fala pro técnico? Ó, eu não tô legal, viu? Me tira do jogo, tá? E aí agora a Ponte vai queimar outra substituição, né? Vai queimar outra substituição. Meu Deus do céu, cara. Minha nossa. O Marcelo Venâncio está dizendo que a Ponte vai vencer por 3-1. Valeu, Marcelo. Obrigado aí pela participação. Carlos, se fosse outro horário, a torcida da Ponte iria muito mais. Esse horário do jogo judia de todos os torcedores e também dos jogadores. Tá dizendo aqui o Rodrigo
Bruguineira. Bom, a Ponte vai trocar, a Ponte vai mexer. E é por atacado dessa vez, hein? Vai trocar por atacado o time da Macaca. Vai, André. Vamos lá, entrou o Luiz Felipe, o número 14. Para a saída do Mailton 2. Para a saída do Mailton 2, entrou o Fraga, camisa 15, para a saída do 20, que é o Matheus Jesus. Informação para Ovo Satoshi. Saíram 2 jogadores então desta vez. O Mailton, não gostei da partida do Mailton não. Vai contratar lateral. Será que o Luiz Felipe vai ser o lateral titular? E o Fraga entra na vaga do Matheus Jesus. Tomara que dê uma seguradinha aí. A hora que o Frank estiver tranquilo, ele pega o microfone e vai falar das substituições do técnico Hélio dos Anjos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. 14 minutos e 30 passados do segundo tempo. Ponte mexeu 3 vezes. Parou 2 vezes o jogo. A primeira lá com o Guipira para a saída do Dudu. E agora mais 2 vezes. Saiu o Luiz Felipe e também foi embora o Matheus Jesus. Saiu o Mailton para a entrada do Luiz Felipe e Matheus Jesus para a entrada do Fraga. E aí, Frank Francisco, as alterações do técnico Hélio dos Anjos, o Guipira, né, entrou a 11 e a 12 minutos Luiz Felipe Fraga. Carlos, ele quer poupar o Felipe Amaral, né? Por isso que ele não coloca o Felipe Amaral. Eu também não gostei da partida do Mailton hoje. Vamos torcer pro Luiz Felipe entrar firme aí e já assumir logo a titularidade, viu, Carlos? Pra gente parar de sofrer um pouco. E a entrada do Guipira, pior que o Dudu ele não vai ser, né? Nós esperamos, né? Sabe lá Deus, né? Olha o Elvis, fez o passe pro Guipira, tá na ponta esquerda, entrou, vai queimando ali, bateu pro gol, chega Roger Bernardo. É que ele foi cruzar, cara. Era pra ter batido. Joga a bola, linha de fundo, escanteio pra Ponte, André. E o Guipira fez tudo certo pelo lado esquerdo. Ele deu um corte no zagueiro do Rio Claro e acabou cruzando fraco. A bola chegou por ali o quarto zagueiro. O Roger Bernardo mandou pela linha de fundo. É escanteio lado esquerdo. Favorece a Macaca, que vence por 2-1 no Chimitão. É o 7º escanteio para Ponte Preta no jogo. Vem Elvis para fazer a cobrança do escanteio. O segundo gol da Ponte saiu de uma cobrança de escanteio do Elvis para o Matheus Silva, que meteu a cabeça na bola. Elvis para a bola, levantou fechado na boca do gol Vitor Golas. Não precisou nem levantar voo. Ele só ficou com a bola em seus braços. E aí vem o time do Rio Claro. Bola aqui para o campo de ataque. Chegou o Fraga. Chuteira vermelha. Meteu o pé ali no camisa de número 10 da equipe do Rio Claro. O Romarinho. O jogo tá parado. Tá parado o jogo porque vai ter substituição do time do Rio Claro. Daqui a pouco o André Luiz vai informar. Então vai, André, informe agora. Foi embora o camisa número 5, Elias, Ceará amarelado, para a entrada do 19, Clebinho. 19, Clebinho tá no jogo, 5, Elias, Ceará. Foi embora, informação para a pizza do Dadá. Clebinho, segunda alteração do time do técnico João Valim. É atacante esse Clebinho, ele tira um volante e coloca o Clebinho atacante. O Batista, né? Ele já estava jogando com 3 volantes, né? O Cezinha e o Batista, além do Elias Ceará. Então ele vai retroceder ali o Batista e vai deixar o Clebinho na lateral, lá pela ponta direita. E o Clebinho já recebeu ali a primeira paulada do jogo, hein? Ele recebeu a primeira paulada no jogo e, consequentemente, mais um amarelo para a equipe da Ponte. Já te confirmo quem foi. Foi o camisa número 23, amarelado da Macaca. O camisa número 23 da Ponte é o Ramon Carvalho, amarelado. Mais um no jogo, mais um amarelo para a Ponte. Informação para Ridier. Para a Ponte, 3 amarelos. Ramon, Leonaldi e Matheus Jesus. É falta para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Romarinho perto da bola. O Cezinha também tá por lá. É o Romarinho que vai. Perna esquerda, na cavadinha, levantou, tocou na boca do gol. Era pro Roger Bernardo. Na disputa de bola também ali estava o Batista. Aliás, eles são grandes esses caras, hein? Mas o árbitro tá pegando perigo de gol. É falta para a Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121.
Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participa junto com a gente. Manda aí a sua mensagem pro nosso WhatsApp, o 989-89-3526. 989-89-3526. Você deixa a sua mensagem pra gente. Eu falei que o Leonardo tinha tomado o cartão. Quem tomou o cartão foi o Dudu, tá? E não o Leonardo. Então é Ramon, Matheus Jesus, agora no segundo tempo, e o Dudu lá no primeiro tempo. Exato. Confirmando, é isso. Bola para a equipe do Rio Claro lá na ponta direita, trabalha a bola ali pro Clebinho. Ele fez o passe, procurava o Alisson, não deu para ele. Ficou pra ponte, bola pro Arthur. Arthur trabalha a bola pra ponta esquerda, virou, trabalhou a bola lá pro Guipira. Tem uma venidaça. O Alisson vem na marcação pra cima dele. Tá segurando ele. Era o Clebinho que tava segurando ele lá. A bola vem pro Guipira. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Bola pro Elvis. Trouxe a bola pra perna esquerda. Vem cruzamento pro Gé. Vai tocar no chão, no peito, no chão de novo. Aí ele perdeu. Aí ele perdeu, chegou o Batista, ganha essa bola, a bola toca no Fraga, volta pra ponte, volta pro Luiz Felipe, toca a bola pro Gé, tá aqui na ponta direita, vem o Gé, meu Deus. Aí ele não teve o domínio da bola, ficou pedindo falta, não foi, a bola acabou saindo pra lateral, é lateral pra equipe do Rio Claro fazer a cobrança. Bola pro camisa número 18, o Cauã. O Cauã já trabalha essa bola aqui no meio, bola para Romarinho. Romarinho trabalha a bola com a perna esquerda, volta um pouco mais atrás. Bola para Cezinha, tudo isso no campo de defesa. Próximo ali da Ponte Terror, da Serponte, da Ponte Chope. Torcida jovem da Ponte, torcida na Macaca marcando presença em Rio Claro, no interior de São Paulo. Gustavo trabalha a bola no campo de defesa, lado direito, canto alto da sua tela, canto alto do seu televisor para Roger Bernardo, o capitão do Galo Azul. Toca a bola aqui pro Batista, o camisa de número 11, espigado. Esse Batista lembra o Bernardo, que jogou pelo São Paulo. Volante, trabalha a bola pelo meio, bola pro Clebinho, chegou ali o Arthur, ganha essa bola pra ponte, trabalha a bola pra Guipira, o Elvis tá pedindo, o Gé também, o Guipira tinha que ter tocado pro Elvis, né, Gui? Vamos combinar, né? Aí chega a zaga da equipe do Rio Claro, tira, toca a bola pra trás para Vitor Golas, perna direita, ele vai colocar a bola aqui no campo de ataque, põe essa bola aí, espichada, a bola sai para a lateral, é lateral para ponte no campo de defesa. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Passamos de 20, o tempo passa, aproveite da melhor forma o tempo que passa, porque ele passa. Quase 21, passado o segundo tempo, 24 para terminar o jogo. No giro do giro, o giro que gira o placar do futebol para você. Te contei não, oitava rodada Série A2, Campeonato Paulista no Chimitão. Rio Claro tem 1, Ponte Preta tem 2, placar ao vivo, futebol interior. Tem bola rolando, Série A2, Campeonato Paulista, tem gol do Juventus. O Juventus empata na Javari, 1 pro Juventus, 1 pro Comercial. Em Monte Azul, tá tudo igual também. Monte Azul e Primavera, 1-1, 8h30 da noite. Tem Guarani Portuguesa com Lucas de Souza. Carlos Corsato. Meu momento é agora, meu caminho é feliz, é uma crise lá fora. Não foi eu quem fiz. Você ligado comigo, com o André Luiz, com o Frank Francisco. Você ligado nos canais Futebol Interior. Obrigado pela grande audiência. Obrigado pela sua participação. O Hélio vai mexer, hein? Vai mexer já 2 vezes, vai acabar com as suas opções depois para mexer no time, o técnico Hélio dos Anjos. Vamos lá. Vai. Foi embora o camisa número 10, Elvis, para a entrada do 9, Eliel, e foi embora o camisa número 23, Ramon, para a entrada do 8, Felipe Amaral. Informação para Bebidas Poti. Felipe Amaral é 8, com 22 do segundo tempo. Felipe Amaral é 8, tá na vaga do Ramon. Tava amarelado o Ramon. Aí, beleza. E o Elvis vai embora, né? Pra entrada do Eliel, vem Ponte, bola aqui pra ponta direita, bola pro Leonardo, é o capitão do time, agora vai queimada ali pro gol, pra fora a linha de fundo. O Elvis saiu e passou a abraçadeira pro Leonardo, que bateu forte pro gol. Acho que essa bola saiu do estádio, hein, André? Saiu sim, ele pegou de perna direita, muito embaixo na bola, a bola por sobre a meta do goleiro Vitor Golas. Tiro de meta para o Rio Claro, que perde por 2-1 para a Macaca no Chimitão. Metade do segundo tempo, Frank, fala das alterações aí, o nosso maestro foi embora, Eliel tá na sua vaga e o Ramon tava amarelado, entrou o Felipe Amaral. E olha a Ponte, ganha a bola, é o Eliel, quer ver? Vai fazer, bateu pro gol, Vitor Golas, defesaça do goleirão do Rio Claro. O Eliel foi pra bola. Apareceu na cara do gol. O menino tem estrela, hein? Tem estrela, o menino ganhou do Roger Bernardo. Ficou na saudade. Virou programa de flashback.
O jogador da equipe o zagueiro da equipe do Rio Claro saiu com bola e tudo, escanteio pra ponte lá pela esquerda, viu, André? E na primeira do menino Eliel, ele já brilhou. Bateu a carteira do camisa número 4, Roger Bernardo, saiu na cara do Golas, que espalmou para escanteio. Olha, Macaca. Escanteio pra bola, Júnior Tavares pra bola, levantou, tocou na boca do gol, passou pelo Matheus Silva, voltou, trabalhou pro Luiz Felipe, vem cruzamento, levantamento na boca do gol, vem o Arthur, ganha a primeira, a segunda de cabeça, Vitor Golas. Levanta voo, pousa com ela em seus braços o goleirão da equipe do Rio Claro e já põe o time do Galo Azul aqui no campo de ataque, o Guipira fazendo a cobertura, a bola sai, vai embora, lateral pra ponte, tá tudo certo. Ô Frank, o Eliel já entrou e já fez, muito mais do que o Dudu tava no jogo. O Vitor Golas foi bem, fez a defesa e o Felipe Amaral tá no jogo, o Ramon Carvalho saiu com cartão amarelo. E nós vamos ver, Carlos, uma composição interessante na ponte agora de novo, né? 4-3-3. Vai ficar na frente o Guipira ali do lado esquerdo, o Gé jogando junto com o Eliel. E a Macaca aí, Carlão? Vem ponte, olha o Guipira, ganha essa bola pra ponte, o Gé tá na grande área, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, pega nas costas do Batista. E sai, vai embora, linha de fundo, escanteio pra ponte, 8º pra Macaca no jogo, 3º no segundo tempo, André. É o último toque do Batista, bola pela linha de fundo, é lado esquerdo, favorece a Macaca. Vamos ver quem vem ali para a cobrança, o Guipira sai da bola. Júnior Tavares, camisa número 22 na bola. É sempre ele, o Elvis quando sai, o Júnior Tavares quando tá no jogo, é ele que bate. Ou o Arthur, mas o Arthur hoje tá jogando de zagueiro, né? É escanteio pra ponte, fazer a cobrança lá pela ponta à esquerda. Escanteio pra Macaca, o Matheus Silva já fez um e tá ali pra fazer o segundo. Vem Júnior Tavares pra fazer a cobrança, 25, passado o segundo tempo. Levantou, tocou na boca do gol, toque de cabeça, pega o goleiro. Toque de cabeça foi do Gé. Pegou o goleiro e agora o Vitor Golas quase que dá no meio ali do jogador da equipe da ponte. Olha o Kaique França. Vitor Golas, ele tem um chute muito forte, né? E tá dando confusão. O Clebinho foi pra cima ali do goleiro Kaique França. E o Arthur agora foi pra cima do Clebinho, Romarinho e fechou o tempo. Fechou o tempo, André. Não precisava fazer o que o jogador do Rio Claro fez. Ele acabou atingindo o goleiro Kaique França. Jogadores da ponte revoltados foram pra cima do jogador do Rio Claro. Agora chega a turma do Deixa Disso. O Arthur vai lá, gesticula bastante com o jogador do Rio Claro. Ali é o camisa número 10, que é o Romarinho. E agora vamos ver qual vai ser a postura da arbitragem. Repare que... o tal do Clebinho também, pelo amor de Deus, né? Ele acabou pisando no pé esquerdo do goleiro da ponte. Ele pisou bonito, hein? Pisou bonito no pé do goleiro da ponte e saiu andando como se nada tivesse acontecido. Vamos ver agora qual vai ser a atitude do árbitro, o senhor Leandro Carvalho da Silva. Ele tem que dar cartão, né? Ele tem que dar cartão no mínimo. Informação para Bebidas Poti. E ele fez isso, tá? Deu cartão pros dois. Anota aí, Arthur e Clebinho tomaram amarelo. Tem que fazer isso, né? Porque senão vira bagunça o bagulho, né? Vira bagunça. Agora, desnecessário o que o Clebinho fez, né? Mas o Arthur também não precisava tentar ganhar no grito, né? Tomou cartão amarelo. Naquele momento do calor dentro do jogo, né, Frank? O jogador acaba realmente, vai lá, estão batendo boca até agora. Então, confirmando a você, o cartão amarelo para o Clebinho 19 do Rio Claro e também para o Arthur, camisa 50 da Ponte. Informação para Jump Sports. Não vai acabar bem não, hein? O camisa 10, o Romarinho, tá uma tiririca com o Arthur. Não precisava ter feito aquilo, mas o Clebinho também não precisava ter feito o que fez. Olha o Guipira, tá na ponta esquerda, vamos pro jogo, 27, segundo tempo, tá 2-1 pra ponte. Olha o Gui, passou por um, passou por dois, entrou na grande área, por baixo chega o Batista. Tira, joga a bola, linha de fundo. Entrou bem também o Guipira no jogo, hein, André? Entrou muito bem, fazendo um salseiro pelo lado esquerdo do Guipira. Dessa vez o Batista já estava batido no lance, esticou a perna, mandou pela linha de fundo. É mais um escanteio para a Macaca. Camisa 22, Júnior Tavares na bola. Escanteio para Ponte, o Primavera faz o segundo lá contra o Monte Azul. Tá 2-1 pro Primavera. Vem Júnior Tavares pra bola, pra fazer a cobrança do escanteio. Levantou, tocou na boca do gol, pro Fraga. Sobe a zoga pra tirar. A bola volta aqui pelo meio. O Leonardo, capitão do time da Ponte. Ele vem com a perna esquerda, ele bate na bola. A bola volta aqui pelo meio. Volta pro time do Rio Claro. Bola ali com a camisa número 8, que é o Cezinha. Cezinha disputa a bola com o jogador da Ponte. Melhor pro jogador da Ponte, que é o Matheus. Matheus ganha pra Macaca, toca a bola aqui da ponta pra Eliel. Eliel tocou a bola pro Amaral. Amaral pro Guipira.
Tem impedimento? Pelo menos está dizendo o árbitro que sim, o jogo está parado. Bola para a equipe do Rio Claro. Apenas em lance favorece ao Rio Claro. O assistente, o senhor Anderson José de Moraes Coelho, acabou marcando o impedimento do Guipira. Estava sim um pouquinho na frente. Mas esse ainda eu absorvo o Bandeira. Um pouquinho na frente. Esse eu absorvo o Bandeira porque é aquele no olhômetro, né? Mais um que ele deu, aquele que ele deu do Dudu lá. Aquele Pelo não. amor, aquele, hein? Bom, mais uma pausa para a hidratação dos jogadores. Parada técnica para a hidratação de jogadores. Bom, estamos com 29 minutos. Ô Frank, enquanto os caras bebem aquela água lá, você fala do jogo, a Ponte vence pelo placar de 2-1. O Hélio fez todas as alterações possíveis. O João Valim ainda tem 3 alterações para fazer. A Ponte vai vencendo pelo placar de 2-1. Carlos, o jogo chega nos seus 30 minutos agora. A Ponte está na frente. Hoje o Hélio fez uma coisa muito interessante, Carlos. Ele tirou quem estava cansado. Não tinha o que fazer, né? E a Ponte está jogando agora, em tese, Carlos, com 3 cabeças de área, né? O Léo, o Felipe Amaral e o Fraga. Então, taticamente, o time agora tem cobertura. E ficou na frente quem, Carlos? O Guipira, o Gé e o Eliel. Ele vai ter velocidade com o Gui, que está fazendo uma fumaça lá do lado esquerdo, muito legal. Mas o Eliel e o Gé. Eu gostei do que ele fez, Carlos. O Rio Claro vai tentar vir para frente. Eu acho que a Ponte tem que tomar cuidado, ficar bem posicionada. E não sair bobamente. Nós estamos vencendo o jogo fora de casa. Então não é para sair arrebentando, não. E o Gui está sendo inteligente. Todas as vezes que ele é lançado, Carlos, ele procura levar essa bola para a linha de fundo. E já, ou ele faz o gol dele ou vai sofrer pênalti, hein? Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Atenção, rádios parceiras. Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul. Notícias do esporte. Canal Futebol Interior no YouTube e Facebook. E também no canal de áudio. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol. Aproveite o tempo, porque ele passa. Então aproveite o tempo que passa. 30 minutos, 30 segundos passado o segundo tempo. 14,5 para terminar o jogo, mais acréscimos. Série A2, Campeonato Paulista, 8ª rodada. Te contém não no Chimitão, a Ponte vence. Macaca tem 2. Gé e Matheus Silva marcaram para a Ponte. O Rio Claro tem 1. Gustavo Sapeca foi para a rede. Série A2, Campeonato Paulista. O Juventus empata com o Comercial na Javari. Tá 1-1. O Monte Azul perde em casa pro Primavera pelo placar de 2-1. Daqui a pouco, 8h30 da noite, Série A1, Campeonato Paulista, tem Portuguesa e Guarani, Guarani Portuguesa, Lucas de Souza, Wagner Ferreira, Claudine Corsi e também o Albert Cavalcante. Amanhã, 7h30 da noite, notícias do esporte na dobradinha com futebol no interior. Tem Palmeiras e Internacional de Limeira. Estarei nessa, ao lado do Cezinha Roberto, do Toninho Colarelli e também do Silvio Silva. Não pergunte sobre meu passado, eu não vivo mais lá. 31 minutos, 30 segundos, segundo tempo. Agora, o ataque da equipe do Rio Claro. Não estava impedido também, viu? Também não estava impedido ali o Clebinho. Mas o auxiliar lá, o número 2, o Rafael de Albuquerque Lima, 33 anos, funcionário público, marcou ali o impedimento. Essa é a geração de árbitros do VAR, né? E aí tá ficando difícil, viu? Tá ficando difícil. Tá ficando difícil porque não tem o recurso, né? E o árbitro. Mas nunca teve VAR, os caras apitavam sem, agora parece que estão errando mais, né, André? Estão errando mais, né? Porque eles se baseiam muito no VAR. E quando não tem o VAR, me parece que eles se prevalecem disso, Carlos. E a Ponte vai indo a 19 pontos nesse momento, vai voltando à liderança. É claro que a Portuguesa ainda não jogou. O Primavera vai assumindo nesse momento a terceira colocação com 14 pontos. O Novo Horizontino tem 13 pontos ganhos na competição, mas o Novo Horizontino ainda joga na rodada. O Juventus vai somando o 11º ponto. Nesse momento, o Juventus é o 5º colocado com 11 pontos ganhos. Vem Ponte, olha o Gé, ganha do Batista. Ele vai marcar falta ali do Gé no Batista. Ou vai marcar falta do Batista com a bola na mão para cima do Gé. E o Batista, mas tá pagando pro árbitro. Falou poucas e boas ali pro árbitro, o Leandro Carvalho da Silva, hein, André Luiz? O Batista pagou geral. Ele pagou geral, reclamou muito, falando cobras e lagartos para o senhor Leandro Carvalho da Silva, que apenas ficou olhando para a cara dele
e não fez absolutamente nada, apenas marcando o lance favorável. Olha a Macaca. E vem Ponte, bola aqui pro campo de ataque, vem o Gé, sobe a zaga para tirar a bola, volta pra Ponte lá na ponta esquerda, vem Macaca, é o Amaral, vem o Felipe Amaral, o Guipira tá na grande área, o passe do Júnior Tavares, levantamento na boca do gol, toque pro Gé de cabeça. Não pegou legal, mas saiu ninguém de fundo, tiro de volta pro Rio Claro, André. O cruzamento que veio pelo lado esquerdo já subiu mais do que a zaga do Rio Claro e testou forte. A bola à direita da meta de Vitor Golas. Tiro de meta para o Rio Claro, que tem pressa e perde por 2-1 no Chimitão. O árbitro é o Leandro Carvalho da Silva, 43 anos. Ele nasceu no dia 1 de novembro de 1979. Esse é o terceiro jogo dele pela Série A2. Ele já apitou 2 jogos, né? Na rodada 4, Primavera 3, Oeste 2. E na rodada 7, Lemense 0, Portuguesa Santista 2. Esse, portanto, é o terceiro jogo dele nesta Série A2 do Campeonato Paulista. O Rio Claro foi fundado em 9 de maio de 1999. O Rio Claro é o 4º clube mais antigo em atividade no futebol profissional do estado de São Paulo, como eu disse, né? Anteriormente, atrás apenas da Ponte, fundada em 1900, da Internacional de Bebedouro, em 1906, e do Pirassununguense, fundado em 1907. Vem Rio Claro, bola com o Alisson, pela direita, tocou pro Cezinha, rasteirinha pro Clebinho, chega a zaga da Ponte, se segura aí, Ponte, e o Guipira tirou errado, o Felipe Amaral vem na marcação, Fraga também. Ixi, meu Deus, o Fraga agora deu uma no tornozelo do Romarinho, hein, André? Não perdeu a viagem, abriu a caixa de ferramentas e de perna direita pegou o tornozelo direito do Romarinho, que veio ao solo. Lance favorável ao Rio Claro, é frontal a meta de Kaique França. Continua 2-1 para a Macaca no Chimitão. Informação para Bebidas Poti. A Macaca segue vencendo o jogo pelo placar de 2-1, mas agora o Rio Claro tem uma falta perigosa. Deixa eu abraçar aqui a Vivi Vicente, tá ligada com a gente. Oi, Vivi. Diz que está na van, mas está ouvindo a gente. Obrigado, querida. Ótima tarde para você. O Fraga tomou cartão, hein? Pintou o cartão pra ele. E é o terceiro dele, Fraga amarelado, não joga no próximo sábado, às 6 horas, lá na Arena Barueri, diante do Oeste. O jogo vai ser em Campinas do Majestoso. Bola pra Ponte, bola pro Rio Claro, olha o Cezinha, bateu direto pro gol, pra fora! Deus amado, Nossa Senhora do Majestoso, que nos guarde e ilumine. Que falta cobrou o Cezinha. Parecia o Elvis, rapaz. Parecia que o Elvis tinha saído lá do vestiário, colocado a camisa azul, bateu. André, vou cravar aqui. Se vai pro gol, não pega não. Se vai pro gol, chute forte do Cezinha de perna direita, a bola visava o ângulo superior esquerdo da meta de Kaique França, que apenas observou. Como você bem disse, se vai pro gol é caixa, quase o Rio Claro chega lá e... Confirmando, o Fraga tomou o terceiro amarelo e ele não joga sábado contra o Oeste no Moisés Zucarelli às 16 horas em Campinas. O Rio Claro já disputou o Campeonato Paulista da Série A1 por 5 oportunidades. 6. 2007, 2008 e 2010. Depois ele disputou em 3 anos seguidos, 2014, 2015 e 2016. 2016, inclusive, o último jogo entre as equipes, a Ponte Preta venceu aí mesmo no Chimitão por 1-0, gol do Felipe Menezes. Aquele time da Ponte que tinha Fábio Ferreira de zagueiro. Fábio Ferreira. Era ele em Jesus. Não, o Gum jogou mais. O Gum jogou antes. Que era a dupla de zaga, era Fábio Ferreira. Vou puxar aqui, acho que. Douglas Grolli, não é? Douglas Grolli e Fábio Ferreira. Exato, Douglas Grolli e Fábio Ferreira. O Reinaldo era o lateral esquerdo, o Ravanelli jogava naquele time como meia esquerda. Tinha também. O Roger, centroavante? Não, o Roger naquele jogo ele não jogou. Naquele jogo ele não entrou, mas era um bom time. Que ano que foi? 2016. 2016 era aquele time da Ponte Preta. Eu vou pegar aqui, já trago a escalação da Ponte já. Mas é rapidinho, é pai bola. 37. Ô Frank, fala do jogo aí, a Ponte vence o jogo pelo placar de 2-1. Vai lá, Carlão. Vem Ponte, bola aqui pra ponta esquerda. Quem sabe agora, o Gé tá sozinho. Se o Eliel tocar pode ser perigo. Eliel entrou na grande área, tocou pro Gé. O Leonardo passou, era pra tocar pro Léo, Gé. Mas é centroavante, né? Quer morder, quer fazer gol. Tocou, bola pro Fraga, falta.
E ele já tem cartão amarelo, os caras estão pedindo cartão, o árbitro tá dizendo para ele que não. Vai, Franqui, fala do jogo aí, meu querido. Carlos, a Ponte precisa ter muita atenção na partida e minimizar erros agora. Não pode dar vacilo, porque o Rio Claro vai descer e a Ponte, quando tiver chance, tem que matar, né? Essa já demorou um pouquinho e, ao invés de bater, você larga a cabeça, toca pro Léo, liquidado da fatura. Mas o jogo ainda tá aberto, Carlão. O time do Rio Claro é brigador, hein? Brigador, briga muito. Esse time do Rio Claro. A Ponte Preta vai vencendo o time do Rio Claro pelo placar de 2-1. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Para você que está com a gente, para você que está aqui nos canais Futebol Interior, vai participando, vai mandando mensagem pra gente e a gente vai abraçando você, torcedor ligado aqui nos canais Futebol Interior. Porque aqui, ó, nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. 2 jogadores ali caídos, estatelados no gramado, um da Ponte e um do Rio Claro, André. O jogador da Ponte é o 19, que é o Gé, e o do Rio Claro, já te confirmo, é um zagueiro do Rio Claro que está caído, me parece, vamos ver ali. É o meia dúzia, né? É o meia dúzia do Rio Claro, é o Alisson Dutra. Também os dois vieram ao solo, os dois sendo atendidos, fora das 4 linhas. Jogo paralisado, continua 2-1, a Macaca vence no Chimitão. Informação para Ovo Satoshi. Bom, aquele time da Ponte que venceu o Rio Claro tinha João Carlos no gol, goleiro que hoje está no Cuiabá, Jefferson, que está jogando hoje no São Bernardo. Ó, a bola tá rolando. Bola pro Gui Pira, bate Gui. Bate Gui. Fez a finta, trouxe a bola pra perna esquerda, passou pelo ar. Tinha que ter batido, né? Tinha que ter batido. Aí agora ele segurou o zagueiro da equipe do Rio Claro e vai tomar cartão, mas na cara. Deixa eu confirmar aqui então. João Carlos, Jefferson, Douglas Grolli, Fábio Ferreira e Reinaldo. Depois entrou o Gilson. Jonas, aquele mesmo que era do Flamengo. Elton, Rainer, depois o Nino Paraíba e Ravanelli, depois Christian. Lembra do Christian? Jogou bem nesse ano da Ponte. E o Felipe Azevedo. O centroavante era o Wellington Paulista. O técnico da Ponte naquele ano foi Alexandre Galo, que fez até um bom trabalho, mas depois, não sei por que cargas d'água, a Ponte acabou demitindo o Alexandre Galo. Ele pegou, a Ponte estava ruim na competição. Deu uma arrumada. Deu uma arrumada no time da Ponte. Deu uma arrumada muito boa. Esse ano também tinha o Antônio Carlos, zagueiro, Carlão. Tinha, mas ele não entrou nesse jogo. Que era um zagueiro que a gente não entendia por que não era titular. Sim. E a gente tinha que aguentar o Fábio Ferreira. É verdade. E amarelo para o Guipira, camisa 17, é o 6º amarelo para jogadores da Ponte. Informação para Ridger. Mais um amarelo pro Guipira. Rapaz, o que tem de cartão amarelo na minha papeleta não tá escrito, hein? Não está escrito. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. O tempo passa o tempo, aproveite da melhor forma o tempo que passa, porque ele passa. Chegamos a 41 passados desse segundo tempo. Vem Rio Claro, bola com o Clebinho, vai para a linha de fundo, fez o cruzamento na boca do gol, Matheus Silva. Estica o pé, tira, joga a bola para a lateral. Rio Claro 1, Ponte Preta 2, 8ª rodada Série A2 desse Campeonato Paulista. Também pelo Campeonato Paulista Série A2, Monte Azul 1, Primavera 2, Juventus 1, Comercial 1. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu que fiz. Vem Rio Claro, bola aqui pela ponta esquerda, Alisson, cruzamento nas costas, o Júnior Tavares saiu. Lateral para a equipe do Rio Claro fazer a cobrança lá pela ponta direita. Trabalha a bola o time do Rio Claro, bola com o Clebinho. Se segura aí, Ponte, se segura aí, Macaca. Felipe Amaral vem na marcação para cima do Clebinho. Na marcação chega, a zaga da Ponte tira. Joga lateral para a equipe do Rio Claro na ponta esquerda. Vai, André. Foi embora o Anderson, aliás, o Alisson Dutra, meia dúzia para a entrada do 16 César. 16 César tá no jogo, meia dúzia Alisson Dutra. Foi embora, informação para Proni Alimentos. E vem ele, olha o 16, é o César do meio da rua, bateu pro gol, para fora. Passa, vai embora, linha de fundo. Agora tem César e Cezinha no time do Rio Claro. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br.
Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, 43 passados desse segundo tempo. Se segura aí, Ponte. Tem falta aqui pela ponta direita. Falta para Macaca. Falta para Ponte fazer a cobrança. O José Cacau tá dizendo Ponte 3-1. Maria Aparecida Santana. Abraço a todos. Deixa eu abraçar aqui o Thiago Caetano, rapaz. Thiago Caetano foi o garoto propaganda dessa camisa da Ponte Preta aí. Grande Tiagão. Um abraço pra você, meu querido. Obrigado pela audiência. Conosco, Rádio Futebol na Canela. Lembrando que a Rádio Futebol na Canela, no seu canal número 2, tá com o jogo do Real Madrid no Campeonato Mundial de Futebol. Real Madrid que tá jogando contra o Al Ahly do Egito e joga pra saber se vai jogar a final contra o Al Hilal da Arábia Saudita, que venceu o Flamengo ontem por 3-2 com a transmissão também da Rádio Futebol na Canela. Vem ali o time do Rio Claro, vinha Luiz Felipe, se atrapalhou todo com a bola. Olha, a Ponte não tá dando sorte na lateral, é escanteio pros caras. No finalzinho do jogo era tudo que a Ponte não queria, hein, André Luiz? É, o Luiz Felipe acabou se enrolando com a bola, saiu pela linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, camisa 10. Romarinho na bola. Vem Romarinho, se segura aí, Macaca. 44 passado, levantamento na boca do gol. Passa por todo mundo. Voltou, trabalhou pro César. Vai queimar dali pro gol. Pra fora. A bola passa e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta pra Macaca. Que perigo, primeiro no escanteio. Passou por todo mundo. Ninguém viu, viu, André? Ninguém viu. O Matheus tirou ali e aí ninguém viu. E a bola sobrou pro Cezinha. Perna esquerda, uma bomba. Linha de fundo, tiro de volta pra Macaca. É, o detalhe que no escanteio bem cobrado pelo camisa 10 Romarinho, o Matheus Silva acabou resvalando da bola, a bola sobrou pro Cezinha. De fora da área, uma paulada de perna esquerda, a bola foi embora. Mais 7 minutos, vamos até 52 nessa segunda etapa. Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá ligado com a gente. Neuci Zavarize Lucato, acaba logo. Osmar Dangara tá ligado com a gente. Tá dizendo aqui que o Carlos Eduardo Lemos Matozinho tá acertando o resultado. Diz que seria 2-1 pra Ponte. Tomara, viu? Tomara que seja assim, mas vamos ter um tempão aí de jogo, hein? Vamos ter um tempão aí, já anotou ali o árbitro. Meu Deus. Ô, Frank, é pra tudo isso aí, Frank? É pra tudo isso? Ah, Carlos, eu acho que não, mas aqui na 2 parece que é via de regra. Esses descontos altos, né? Então vamos até 52. 7 de acréscimos no jogo. Olha o Gé, tocou bola aqui pro Leonaldi. Leonaldi tem ali a marcação do zagueirão. Vai queimar dali, bateu pro gol! Que golaço! Gol! Um golaço do Leonaldi, é da Ponte! É gol, é gol, é gol! E que golaço! Futebol é a nossa paixão! Leonaldi! Leonaldi, pra fazer a festa do torcedor Ponte Pretano com a perna esquerda, uma bomba! Printa a tela, Leonaldi! Terceiro gol da Ponte, pra fechar a fatura, creio eu, né? 47 passados do segundo tempo, um míssil! Perna esquerda, uma bomba do Leonaldi. Sim, que a camisa dele, essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do Chimitão. É o terceiro gol da Ponte. É o terceiro gol da Macaca. Leonaldi, 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 Leonaldi. Pra você que tá vendo a gente aqui, ó. E estampa o sorriso no rosto do torcedor Ponte Pretano. Leonaldi. Leonaldi faz 3 pra Ponte, 1 pro Rio Claro. E que golaço, que bomba! Vitor Golas, essa você só pega lá no fundo na rede. Me conta, me dá o detalhe do terceiro gol da Ponte. O gol do Leonaldi. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que tudo começou no meio campo. Contra-ataque rápido da Ponte, a bola enfiada para Eliel. Que inteligente, matou no peito, com uma jogada de peito, tirou da jogada o zagueiro do Rio Claro e serviu a Leonaldi, que deu um corte e chutou forte de perna esquerda no ângulo superior direito da meta de Vitor Golas, que nada pode fazer. É o terceiro gol da Macaca no Chimitão em Rio Claro. Leonaldi, camisa 5. Agora Ponte Preta 3.
Rio Claro 1. 3 para Macaca, 1 pro Rio Claro. Frank, que golaço do Leonal de 3-1 pra Ponte. Pintura, Carlão, pintura. E premia a participação dele no jogo de hoje, que tá voltando a jogar o que já jogou antes, hein, Carlão? Leonaldi, que golaço! 3 para Ponte, 1 para o Rio Claro. Vamos até 52, 48 canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. O Rio Claro tenta diminuir a contagem. Bola aqui pela ponta esquerda, bola do César pro Cezinha. Chegou o Luiz Felipe, foi no carrinho por baixo. Chega ali o Matheus Silva. Chega ali o Matheus Silva pra cima ali do Clebinho. Esse Clebinho enjoado, hein? Clebinho enjoado, hein? A bola sai pra linha de fundo. Tiro de volta pra Macaca fazer a cobrança. Mudou. Vai. Foi embora o 7, Gustavo Sapeca para a entrada do 13, João Vitor. João Vitor 13 tá no jogo, 7, Sapeca foi embora. Informação para Ridger. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Vem Ponte aqui pro campo de ataque, bola pro Eliel, Roger Bernardo vai brigar com ele, melhor pro Roger Bernardo, capitão do time dos caras, capitão do Galo Azul, sai jogando, toca a bola pelo meio, aí vem o Gé, tenta bater aqui pela perna direita, ele trabalha, ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Fraga, Fraga pro Guipira, por que você não chuta, Gui? Por que você não chuta? O Eliel chutou, o Leonaldi chutou e foi feliz, bola ali pela ponta esquerda, o Gui vem, briga a bola com o Alisson, agora acho que ele tá querendo ganhar tempo, né? Volta lá um pouco mais atrás, trabalha a bola pro Júnior Tavares, Tavares pra Amaral, Amaral ganha a bola pra Ponte, toca a bola pra Arthur, Arthur na ponta direita, vai trocando bola, trocando passes do time da Ponte, bola para Matheus Silva, Silva passa da linha que divide o gramado, toca a bola aqui pro Luiz Felipe vem na marcação, faz o passe no meio, deixou passar o Gé, aqui pela direita, toca a bola para Leonaldo, capitão da Ponte, levantou, tocou na grande área, bola pro Guipira saiu da grande área, Alisson vem na marcação para cima dele, o Fraga pede, o Guipira só faz um passinho ali, pela esquerda, bola pro Júnior Tavares volta essa bola aqui no meio, pro Guipira, voltou pro Amaral pro Júnior Tavares, tem pedindo bola aqui o Luiz Felipe, ele vai voltar atrás, trabalhou, bola ali pro Arthur, o Cezinha pegou ele, a bola voltou pro time da Ponte, bola lá pro Guipira, vem o Alisson na marcação, pra cima dele, chega para tirar a zaga da equipe do Rio Claro, a bola volta do meio pra Cauã pra Romarinho, o camisa número 10, é o armador dos caras, hein? Rapaz, um jogo só, mas eu gostei desse Romarinho. Mas é um jogo só, né? Bola ali pelo meio, trabalha a bola pela ponta esquerda. Bola ali com o Batista, o camisa de número 11. Ele ganha a bola para a equipe da Ponte. Já ganhou ali o Júnior Tavares para Macaca. Ganhou para Macaca, faz o passe, abre o jogo, toca a bola para Felipe Amaral. Vem, é o Guipira que tá por ali. Passou por um, passou por dois. O Gé pediu. O Eliel tá jogando de centroavante. O Gé tá aberto aqui, rapaz. Bola pelo meio do Felipe Amaral na ponta esquerda pro Júnior Tavares. Vem pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Sobe a zaga da equipe do Rio Claro para tirar dali. Sobe a zaga do Rio Claro, tira a bola, botou pro Felipe Amaral sobe, tira, joga essa bola para lateral, é lateral para a equipe do Rio Claro, 3-1, torcedor da Ponte, vai fazendo festa o torcedor da Ponte, o João Godoy, tá dizendo que acertou o placar, é que não tem nada de presente aqui, mas parabéns, viu, João? Viviane Cristina, o Leonaldi merece, ele trabalha muito para vestir essa camisa, tá dizendo ele aqui, valeu João, obrigado pela sua participação, meu querido Júnior Rodrigues, vamos, nega véia, tá dizendo ele aqui no YouTube, Mari Prado Rodrigues, tá com a gente, valeu querida, obrigado aí, obrigado pelo elogio, tá? Joel da Silva, tô ligado no Futebol Interior, Vivi Vicente, ô Frank, você tá triste? Tá perguntando a Vivi. Tá não, vibra aí, Frank. Tá dizendo Aparecido. O pessoal tá dizendo que você tá triste, Frank. Eu tô tenso, gente. Eu tô tenso. Parece que tô triste, eu tô tenso. Dá tempo pra mais um gol. Não dá não. Porque o árbitro do jogo, Leandro Carvalho da Silva, 42 anos, pega a bola do jogo e aponta o centro do gramado. Apita o árbitro. É aquele meme lá, né? Aquele meme com aquela macaquinha bonitinha. Bota mais 3 pontos pra nega véia aí, vai. Mais 3 pontos pra Macaca. Macaca, querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 3, fora de casa. Venceu o Rio Claro, 3 pra Ponte, 1 pro Rio Claro. Fim de jogo no Chimitão. E a Ponte Preta segue com superioridade pra cima do Rio Claro. Agora é o 22º jogo. Jogo em campeonatos profissionais, né?
14ª vitória da Ponte. 53 gols marcados contra 30 sofridos. 4 empates e 4 derrotas. Deu Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 3, Rio Claro 1. André Luiz, o nosso repórter feliz. Dá uma panorama dessa saída dos jogadores, os caras vão conversando e a Ponte vence pelo placar de 3-1, André. Eu confirmo a você o placar com gols de Gé, Matheus Silva e Leonaldo. E a Macaca venceu o Rio Claro, que fez com Gustavo Sapeca. 3-1, a Macaca venceu o Rio Claro no estádio Chimitão. Os jogadores da Ponte vão saindo, vão lá, a confraternização com a torcida. A torcida da Ponte faz uma grande festa no Chimitão, no estádio Dr. Augusto Schmidt Filho, na cidade de Rio Claro. Chega por ali também o camisa número 23, o Ramon Carvalho, vai lá saudar a torcida. A torcida da Ponte retribui o carinho. Alguns jogadores ainda no meio do gramado conversando, fazendo aquela resenha. E a Macaca agora, mais do que nunca, é a líder isolada do Paulistão da Série A2 2023, agora com 19 pontos ganhos, e seu próximo compromisso será no próximo sábado. Moisés Lucarelli, diante do Oeste, meu caro Carlos Corsato. Esse André Luiz, o nosso repórter feliz. A Ponte venceu o Rio Claro pelo placar de 3-1. Ei, Macaca, hein? Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Bom, bora lá, o Comercial venceu o Juventus por 2-1, hein? O Comercial venceu o Juventus por 2-1 e o Primavera sapecou 3-1 no Monte Azul. 3-1 no Monte Azul. O Monte Azul, rapaz, tá mal das pernas, hein? Último colocado na competição. Bom, o Primavera agora, nesse momento, vai a 14 pontos, assume a terceira colocação, mas a rodada não terminou ainda, né? Porque ele passa, né? O Primavera, ele passa, inclusive o Rio Claro, ganha a posição do Rio Claro, vai a 14 pontos. O Rio Claro que perdeu agora pra Ponte. A Ponte jogou contra o quarto colocado no campeonato hoje, venceu por 3-1. O Primavera então passa o Rio Claro e já vai ganhar a posição do Rio Claro. Aí espera agora o jogo do Novo Horizontino à noite, às 8 horas da noite, contra a equipe do Linense. Novo Horizontino joga em casa. Portanto, Ponte agora 19, Santista 16, Primavera 14. O Rio Claro, o Novo Horizontino tem 13, o Rio Claro é o quinto colocado com 11 pontos. O Comercial foi a 11 pontos ganhos também agora, com essa vitória. Pula da 11ª colocação nesse momento para a 6ª posição. O Velo Clube é o 7º, o Noroeste é o 8º, o Juventus que perdeu é o 9º, Linense 10º, Taubaté 11º, o 15 de Piracicaba que ainda joga na rodada 12º, Lemense 13º com 6, Oeste 14º com 6, São Caetano 15º 6 e o Monte Azul, o último colocado, 3 pontos ganhos. Tem ouvinte aqui falando, o Corsato, classificada já, né? 19 pontos, deixa eu ver aqui. Pro 8º colocado nesse momento, a Ponte tem 10 pontos. A Ponte tem 9 pontos, né? Que é o Noroeste. O Noroeste é o 8º colocado nesse momento, porque o Comercial entra, né, na zona da classificação com 11. Mas não acabou a rodada ainda. Então, a Ponte está a 9 pontos do 8º colocado. A Ponte fez a 8ª rodada, tem mais 7 jogos por fazer o time da Ponte Preta. Então, matematicamente, ainda não tem muita coisa para acontecer ainda. Ô, Frank, vitória da Ponte 3-1, quando estava difícil o jogo ali naquele chute do Leonaldo. O Leonaldo tirou ali um coelhinho da cartola, uma bomba, perna esquerda no canto do goleiro que nada pôde fazer. 3-1, Macaca volta a se reencontrar com a vitória, 6ª vitória em 8 jogos da Macaca na competição. Frank. Ufa, Carlão, ainda bem que acabou. Mas que jogo gostoso da gente assistir, Carlão. Hoje esse jogo aí merece uma nota 7, bem jogado. O Rio Claro não deu sossego pra Ponte. A Ponte não deu sossego pra gente. Mas aquilo, Carlos, o ataque continua funcionando. A Ponte está muito forte da meia cancha pra frente, Carlos. Nós vamos precisar um pouquinho de calma, paciência para acertar esse setor defensivo. E, Carlão, a verdade é uma só. Por mais que o Rio Claro incomodou a Ponte, chance mesmo para fazer gol, a Ponte teve várias no jogo. Então eu acho que ficou de bom tamanho essa vitória, 3-1. E vamos
Carlão, teve uma leve melhora. Eu não sei se você vai concordar comigo, o torcedor também. Mas a entrada do Arthur na quarta zaga, jogando junto com o Matheus, já trouxe um resultado, um equilíbrio muito maior. E hoje, infelizmente, apareceu algumas coisas que a gente não estava vendo, gente. O Mailton sentiu o ritmo de jogo, ele sentiu bastante. E aí precisou mexer na lateral direita. O Júnior Tavares, gente, legal, hein? Atuação top na lateral esquerda. Ele só não é tão ofensivo, né, Carlão? O incisivo quanto o Arthur. Mas eu gostei demais dele. Chegou bem, belos cruzamentos. Esse Frank Francisco, você já pode ir votando aqui, porque depois do intervalo a gente vai começar o fim de jogo. E já no fim de jogo vou trazer o melhor em campo da Ponte. Então vai votando, você que está com a gente aqui no Facebook, você que está com a gente na live do YouTube. Tem muita gente aqui, o Akira Miyamoto, o Nildo Costa. Pessoal, manda o voto aqui do melhor em campo. O Marcelo Venâncio. Ô Marcelo, obrigado, viu, por estar com a gente. Seja bem-vindo aí. Não sei se você, Marcelo, se o Nildo, se o Akira, se vocês já deram um like aí na nossa transmissão do YouTube, mas clica lá no botãozinho do like, inscreva-se no nosso canal, vocês vão ajudar muito a gente. A gente não fica pedindo dinheiro aqui em live do YouTube, não. A gente só quer a sua curtida, né, para passar aqui o nosso canal para mais gente, tá bom? Viviane Cristina, João Godoy, Marilene Amâncio, o Júnior Rodrigues, Gustavo Carvalho, Thiago Caetano, Maria Aparecida Santana, pessoal com a gente aqui, Ronaldo de Lima Neto, que disse Ponte Preta classificada já, né? Melhor em campo, o Leonardo, ele coloca aqui. Bom, vai votando aí, viu? No Melhor em Campo eu não vou sair em nenhuma das lives, porque eu não quero perder nenhum voto. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, na volta, depois do intervalo tem o fim de jogo, estarei com o Frank Francisco, com o André Luiz e principalmente com você, para escolher o melhor em campo, o craque da macaca. Você vota aqui no YouTube e também no Facebook, pode votar também lá no WhatsApp, o 989-89-3526. E só antes de ir pro intervalo, nenhum visitante ganhou por enquanto de novo, hein? Na rodada anterior nenhum visitante ganhou e os 3 primeiros jogos, pior, nenhum visitante sequer empatou. Todo mundo perdeu. O Juventus perdeu em casa para o Comercial 2-1, o Monte Azul perdeu para o Primavera em casa por 3-1 e o Rio Claro perdeu para a Ponte pelo placar de 3-1. Para Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, Ovo Satoshi, sua vida mais saudável, Bebidas Poti, o puro sabor da vida, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, Ridier, comunicação integrada, Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto, e Pizza do Dadá, uma explosão de sabor, peça pelo delivery, 3744-2121. Depois do intervalo voltamos com o fim de jogo, aqui nos canais Futebol Interior, para falar muito da vitória da Ponte, 3-1 para cima do Rio Claro, no Chimitão. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Sem conservantes. Adoro! Fórmula desenvolvida nos Estados Unidos. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Adoro! Roller. Quem conhece, adora! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão, presencialmente ou online. A Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo.
Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Para tudo e vem ver a máquina de cortar cabelo de metal decorado. Além de ter esse design super bonito e elegante, acompanha óleo lubrificante e escova de limpeza, 4 pentes de ajuste de corte, de 1,5, 2, 3 e 4 milímetros. Adquira agora a sua na venda. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Futebol Interior. Futebol! Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, começando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, depois da vitória da Ponte pelo placar de 3-1 contra a equipe do Rio Claro. Tava dando uma checada aqui nos votos, né? E o pessoal, nas mensagens anteriores, é que, gente, tem que ficar ligado aqui em tudo quanto é canto, né? Mas o pessoal tava achando que o Frank tava triste, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pra Mari Prado, a Mari elogiou aqui, falou, ótimo narrador. Mas poderia ter vibrado mais no terceiro gol. Rapaz, às vezes eu tento me conter, porque, olha, eu vou falar, mas tá bom, Mari. Obrigado pela participação, viu, querida? Vamos lá, vamos abrir aqui o craque do jogo. Você que tá com a gente aqui nas lives, no Facebook e no YouTube, vota no craque do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Agora, o melhor em campo, o craque do jogo. Macaquinha venceu o Rio Claro pelo placar de 3-1. Vamos lá, agora é hora de ler aqui, de colocar no ar as mensagens do nosso povo. A Mari Prado, estou acertando o resultado, ela colocou aqui. Vinícius Marciano, que esquerdinha foi essa? Osmar Dangar, valeu, Osmar. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, dá tempo para mais um gol. Vibra aí, Frank, é nóis. Joel da Silva, ligado aqui no Futebol Interior. Mari Prado, Renata Delgado, acabou. Neuci Zavarizi Lucato, muito feliz. Estou na praia, mas estou ligado com vocês, hein? Tá dizendo aqui o João Limiro. Tá bem, João. Aproveita aí, rapaz. Wilson Correia, Lula dos Santos. Vencer sempre é bom. Valeu, Osmar Dangar, Renato Bueno, Vivi Vicente. Mais 3 pontos. Deixa eu ver se eu pego aqui as mensagens com os melhores em campo, né? O Ronaldo de Lima, Irene Xavier. O Ronaldo disse aqui, ó, na minha opinião, jogadores que não podem mais entrar: Guilherme, Dudu e João Carlos. Guilherme, Dudu e João... Quem é João Carlos? Acho que é o Jean... tá. João Carlos eu não tava conseguindo lembrar, não. Ele acha que o Guilherme, o Dudu e o Jean Carlos não podem mais jogar. O Fábio Fernandes votou no Júnior Tavares como melhor em campo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, camisa nova da Ponte, muito bonita. Só os números, em vez de vazados, seria melhor inteiriços. Além de ficar mais bonito, fica visível na TV e de longe. O Fábio Fernandes, né, que votou aqui no Júnior Tavares. Corsato, lembrei que você sempre fala que o Jefferson jogaria fácil
nesse time da direita. Rapaz, o Jefferson, de todos os laterais aí que passaram pela Ponte, de todos, hein? De todos. O Jefferson só não jogaria na vaga do Apodi. Depois que ele saiu. E olha que o Apodi demorou um bocadinho pra acertar. Demorou pra enganar. Mas eu sou fã do Jefferson. Mas ó, o Jefferson tem muita gente que não gosta dele. Não sei por que também, acho que é de graça, né? Mas depois do Jefferson, gente, ó, só ladeira abaixo, viu? E o Jefferson tá disputando a Série A1, né? Tá lá no São Bernardo, tá? Carlão, e o Jefferson chegou a jogar junto com o Nino Paraíba, hein? E ele chegou a pôr o Nino no banco. E olha que o Nino é um bom lateral, hein? Da campanha da Ponte Preta de 2021, de 2020, né? Que o Brigatti salva, você vai lembrar que o Jefferson jogava na direita e o Apodi jogava à frente. E às vezes eles trocavam. Teve até um gol num jogo da Ponte, que foi um contra-ataque. A bola veio lá do Ivan. O Ivan toca pro Jefferson, o Jefferson dá um tapa pro Apodi e o Apodi sai na cara do gol, né? Mas ó, Fábio, eu avisava, né? De todos os laterais aqui, eu vou esperar um pouco mais o Ailton, vou esperar o Everton, tem o Luiz Felipe aí que já jogou mais lateral da Ponte do que é meia, né? Mas de todos aí, tirando o Apodi, ele ganhava a camisa de todos, viu? Mas fácil. E tava no time lá de 2016, que venceu o Rio Claro por 1-0. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho, ganhamos, parabéns, mas lateral direita parece uma avenida, se não mudar vai levar vários gols, tá dizendo o Matozinho aqui. Agora eu vou com os votos aqui do YouTube, vamos lá? Vamos lá com os votos do YouTube e as mensagens aqui. Arbitragem muito fraca, tá dizendo aqui o Marcelo Venâncio. Maria Aparecida saiu, foi embora, diz que abraça a todos. Valeu, querida. Obrigado. Vamos, nega véia. Tá dizendo aqui o Júnior Rodrigues, Gustavo Carvalho, João Godoy, Marcelo Venâncio, Viviane Cristina, Onildo Costa, Akira Miyamoto. Vai entender o tal do Dudu ser o preferido do Hélio. O jogador joga de patins, não faz uma jogada. Maravilha, desejo uma ótima noite a todos. A Marilene Amâncio, Akira Miyamoto, melhor em campo. Leonaldi. Um voto aqui pro Leonaldi, do Akira Miyamoto. O Fábio Fernandes botou no Júnior Tavares. Marcelo Venâncio, Leonaldi, melhor em campo. Gustavo Carvalho, Leonaldi, melhor em campo. A Marilene Amâncio votou no Gé. Primeiro voto pro Gé aqui. Valeu, Marilene. Beijo pra você, querida. Obrigado aí pela participação. Bom, então aqui da galera, né? Deixa eu ver se tem mais algum voto aqui. O Joel da Silva fala dos laterais, o Roberto Teixeira e o Luciano. Não, Joel, mas eu coloquei aqui, né, depois que o Jefferson saiu. Os laterais da Ponte depois que o Jefferson saiu, tá? Não tô colocando aqui os laterais lá do passado não, que aí tem um monte, né? Você colocou aqui o Zelão não sei não gostava do Zelão não, mas tá bom. O Edilson Roberto, melhor Leonaldi. Bom, da galera aqui foi o Leonaldi, tá? Leonaldi, então, eleito pelo povo, o melhor em campo. Ô Frank, agora eu vou com você. Então, o Leonaldi, a galera dá 2 votos pro melhor em campo. Então, 2 pontos, né? Dá 2 pontos pro melhor em campo. E nós aqui somamos 1 ponto cada um. Vai, Frank, o melhor em campo pra você. Carlão, hoje eu vou dar pro Léo. O Léo jogou demais, relembrou a fase dele passada. Mas vou fazer uma menção honrosa pro Ramon na meia cancha. E o Gé, não tem como deixar de falar, né, Carlão? O Gé me toma a bola do goleiro, faz o gol. Tem gol da Ponte? É gol do Gé. Mas hoje eu vou ficar com o Léo 8,5. O Léo já ganhou, mas o Ciro lá em Paulínia também votou no Léo. Valeu, o Léo ganhou do povo aqui, né? E também ganhou agora porque o nosso Frank Francisco já votou no Léo. Então tá 3-2, tá 3-0 pro Léo. Mesmo que eu e o André não votássemos no Léo, mesmo que nós não dessemos o voto pro Leonaldi, seria 3-2. Mas eu quero saber aqui do repórter, quem foi o melhor em campo na sua opinião, o André? Sem dúvida alguma, como disse o Frank Francisco, o Leonaldi, pelo golaço que ele fez, pelo futebol dele que está crescendo igual cresceu no final na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro ano passado, e o golaço que ele fez, né? Mandou onde a coruja dorme, no ângulo superior, mas nem se chamasse um táxi o goleiro Vitor Golas, ele chegaria na bola. Então, Léo, e eu faço uma menção honrosa para o Júnior Tavares e também para o Gé.
foram votados também aqui pelo nosso povo. 4-0, vou ficar com o Léo também, não tem como, gente, que golaço que ele fez. O Jé foi importante, fez o primeiro gol de novo, o sexto da Ponte Preta, abriu aí a contagem. Mas, cara, que golaço fez o Leonaldo. E o menino merece, menino trabalhador, batalhador. Tem mais votos pro Léo aqui. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho votou no Léo. E o Fernando Ananias também, no craque do jogo, vota no Leonaldo. Portanto, tá aí então, Leonaldo, o craque do jogo, eleito pelos canais Futebol Interior. O melhor em campo, o craque do jogo. Vou ficar com o Frank aqui, mas quero pegar o destaque final do repórter feliz, o André Luiz, o nosso repórter feliz. A Ponte Preta volta a campo sábado. E o que você destaca aí da Macaca nesta tarde de quarta-feira? Após essa vitória esta tarde no Chimitão, em Rio Claro, por 3-1 diante do Azulão, o Rio Claro. O próximo compromisso da Macaca será no próximo sábado, 16 horas, estádio Moisés Lucarelli, diante do Oeste. Para esta partida, o técnico Hélio dos Anjos não poderá contar com o volante Fraga, que tomou o terceiro cartão amarelo e fica de fora da partida diante do Oeste. Já emendando com o destaque final do Rio Claro Futebol Clube, que após a derrota para a Ponte esta tarde no Chimitão por 3-1, próximo compromisso do Galo Azul é sábado, o confronto local, o derby local contra o Velo Clube no estádio Chimitão às 15 horas. Para essa partida, o técnico João Valim aí poderá contar com todos os seus jogadores, pois nenhum estava pendurado, já que alguns levaram cartão amarelo, como o Elias Ceará, foi amarelado, e também o Clebinho. Terá à disposição todos os jogadores para a partida diante o clássico municipal, diante do Velo Clube Rio Clarense, meu caro Carlos Corsato. Valeu, André, grande abraço para você e até sábado, se Deus quiser, o jogo às 4, abertura da jornada às 3 da tarde. Um abraço. Forte abraço a você, Carlos Corsato, a Franco Francisco. Eu fui muito bem assessorado esta tarde aqui nos estúdios da Rádio FI Canais Futebol Interior por ele, o nosso Shazam, o nosso MacGyver, ele que faz, e o nosso super-homem, ele que faz chover aqui com os botões da Rádio Futebol Interior e nos dá aqui essa assistência que ficamos inteiramente tranquilo. Felipe Marques, forte abraço a você, ouvinte da Rádio FI Canais Futebol Interior, e até a próxima, até lá! Valeu, André, vocês formariam um belo casal, viu? Aproveitem que vocês estão solteiros, né? E vivam a vida. Vivam a vida. Tá bom, né? Aproveitem. O amor vale tudo. Não. André, um abraço. Eu sei que é carinhoso pro Felipe, e o Felipe merece. Cara, o Felipe tá mandando muito bem. Só quem já transmitiu, né? Quem trabalha com rádio, o André sabe disso. Quando o André elogia aí, só rapidinho aqui pra gente falar isso, que o André repórter, né? E repórter, se não tiver um operador bom, você dança. A vida vira um inferno, né? Vira. Então, só quem tá nessa vida há muito tempo sabe o quanto essa pecinha é importante. E o Felipe tá mandando muito bem. Valeu, André. Até sábado que vem, se Deus quiser, viu? Forte abraço a você e ao Shazam, Felipe Marques. Valeu. Bom, ainda. Gente, fica com a gente aqui no YouTube, né? Porque eu não vou ficar aqui até a transmissão do jogo do Guarani. Não vou judiar de você nem de mim, né? Nem dos ouvintes mais ainda, né? E nem do Felipe, né? Porque o Felipe tem que ter um pit stop aí pro jogo do Guarani, né? Mas fica com a gente aqui porque ainda tem as notas do jogo com o Frank Francisco. A entrevista do Hélio dos Anjos eu não vou prometer, porque normalmente a Ponte Preta grava quando o jogo é fora e depois manda pra gente. Mas aí como ela vem em vídeo, né? Demora pra chegar, demora pra mandar, eles estão... Com certeza vão usar a internet da própria Ponte Preta até chegar pra gente, então não vou prometer a entrevista ainda nessa jornada, mas tem muita coisa para acontecer ainda. A Marilene Amâncio, vamos falar tchau pra Marilene, o Frank, ela tá dizendo tchau pra gente. Tchau, querida. Tchau, valeu. O Gustavo Carvalho, parabéns pela transmissão impecável. Ele vai torcer pra Lusa. Valeu, Gustavo, obrigado aí pela sua participação, tá bom? O Joel da Silva também tá ligado com a gente aqui. Grande abraço, Joel. Mandou aqui um monte de lateral aqui. Todos concordam pra você.
bons laterais, viu, Joel? Mas a minha colocação foi laterais que jogaram na Ponte depois que o Jefferson saiu. Ó, começou pela Série A3, Suzano, União Suzano e Audax. E aí passou a escalação do União Suzano, o Kleber Reis, aquele que jogou na Ponte, da Ponte foi pro Corinthians, do Corinthians foi pra Alemanha, depois veio pro Santos, depois passou na Ponte Preta também, 2020, com o João Brigatti, tava naquele time, né, que foi terceiro colocado, a Ponte foi terceira colocada, né, do campeonato, terceira colocada do campeonato em 2020, perdeu a semifinal pro Palmeiras, né, naquele ano. O Kleber Reis estava naquele time. O Kleber Reis está jogando de titular, velho, na Série A3 do Campeonato Paulista. Tá bom pra você? Que fase, hein, Carlão? Tá bom pra você? Ou quer mais? Vamos para as notas do jogo? Ô Felipe Marques, o Frank Francisco vai dar nota para os jogadores da Ponte. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos lá então para as notas do jogo. A Ponte Preta venceu o Rio Claro pelo placar de 3-1. Kaique França. Que nota merece o nosso goleiro? Ah, André, você arrebentou com a transmissão agora, mas não tem problema não. Um abraço, viu, André? Tá vendo? Ô, Felipe, sabe o que é? É assim, ele saiu da transmissão, então pronto, né? Não tô mais aí, eu vou acabar com o estúdio. É isso, mas não tem problema não. Daqui a pouco volta a imagem, eu acredito, né? Vamos lá então. Frank, eu e você e eu, Kaique. Kaique França, nota 7, Carlos. Nota 7 pro Kaique França. Boa nota pro goleiro da Ponte, hein? Aliás, no primeiro tempo, ele teve que fazer de novo uma defesa difícil, né? Falou, André. O Kaique tá numa boa fase, Carlos. Graças a Deus, maravilha. Kaique 7, né? Isso. Vai lá. Mailton. Eu não gostei do Mailton, já vou falando logo, tá? Tá, hoje, Carlos, eu tô dando nota 5 pro Mailton, mas eu quero fazer um destaque aqui. Faça. Com certeza o Mailton hoje já sentiu também o peso de condicionamento. Ele veio de contusão, Carlos. A Ponte teve que preparar o Mailton. Aí veio problemas de documentação, então ele tá fora de ritmo. Isso vai ser completamente normal. E vamos combinar que tava um calor em Rio Claro que não tava fácil, hein, Carlão? Agora, o Mailton, com o Mailton em campo, a Ponte que tem uma boa bola aérea, né? Mas com o Mailton em campo, teve um lance, inclusive, de uma jogada espichada, né? Alta. Ele vai ser difícil, porque ele é baixinho, né, o Frank? Sim, isso daí não são detalhes pro Hélio já ir observando, né, Carlos? E o próprio Mailton. Mas aí é aquela questão de conversa, Carlos, dos zagueiros com os laterais. Porque normalmente o lateral ele sempre vai ser um pouco mais baixo que o zagueiro, Carlão. É questão de tempo, né? O Mailton já estava cansado e quando essa bola vem, ele erra o tempo da bola. Que nota você deu pra ele? Mailton, nota 5 hoje. 5, eu não peguei a nota, perdão. Matheus Silva. Matheus Silva, nota 7. Partida tranquila hoje, Carlos. Arthur? Arthur também deu tranquilidade lá atrás. O Arthur eu só reclamo naquela jogada da meia cancha que nós tomamos o gol, que ele podia ter matado o lance. Mas mesmo assim eu vou dar uma nota 7 pro Arthur. Totalmente tranquilo. Tomou cartão amarelo naquele lance lá com o Clebinho. Júnior Tavares na ala esquerda. Gostei demais, Carlão. 7,5 pro Júnior Tavares hoje, hein? 7,5. A melhor partida dele na Ponte, tá agora. Tô contigo. E jogou na lateral, tá? A na primeira dele, que ele hein? joga do começo até o fim de lateral. Na dele. Pois é. Ramon Carvalho. Ah, Carlos, o Ramon ele enche os olhos, né? Hoje dominou a meia cancha, foi o senhor do meio campo, fez lançamento, tacou já na cara do gol. Nota 8 pro Ramon. Nota 8 pro Ramon Carvalho, hein? Só um parênteses aqui, Mundial de Clubes, o Real Madrid vai vencendo o time do Al-Ali do Egito por 2-1. Vinícius Júnior e Valverde marcaram para o Real Madrid. Vinícius Júnior marcou a 42. O Valverde no comecinho do segundo tempo fez 2-0. E agora, há pouco, o Maialu fez o gol do Al-Ali. Dá 2 para o Real Madrid, 1 para o Al-Ali. Por enquanto, o Flamengo vai disputar terceiro e quarto lugar com o Al-Ali. E o Real Madrid vai disputar, por enquanto, né? A final ali contra o time do Al-Hilal da Arábia Saudita. Aliás, mais um parênteses aqui, sabe quanto que o Sheik lá deu para cada jogador do Al-Ali pela vitória do Al-Hilal para vitória contra o Flamengo, o primeiro time da Arábia que vai para a final do Mundial Interclubes? Sabe quanta grana? Não faço nem ideia, cara. Pela vitória.
Para cada jogador? Para cada um. $700 mil. Vixe. Ó, 100zinho pra mim tava bom, 100zinho. E olha que eu não torci contra o Flamengo não, tá? Mas nós não jogamos, né? Então, os caras ganharam. É a primeira vez que um time da Arábia vai disputar a final. Ô Carlos, mas eu queria dar um pitaquinho bem rapidinho, não tem nada a ver com o jogo da Ponte Preta, mas eu vou pegar um gancho. Eu também saí dali, então tá liberado. Vou pegar um gancho do que você falou. Enquanto o futebol brasileiro não mudar a forma, Carlos, de jogar, a forma de pensar o futebol, a forma dos dirigentes fazerem seus campeonatos, eu me atrevo a dizer que o Brasil não ganha mais nada, Carlão. E não é só seleção brasileira, não. É mais uma Libertadores que nós não... Libertadores não. Mundial que nós não vamos ter um time brasileiro chegando na final e levando o caneco. Essa é a 6ª vez em 19. Então, gente... Inclusive os caras da Arábia, da Ásia, eles estão questionando a FIFA por que os sul-americanos estão entrando direto na semifinal. Porque com esse desempenho, eles não têm esse direito. E a gente tem que baixar a cabeça e ficar quieto. E os europeus estão em todos. Então podia a gente começar a resolver isso, né? Eu e o Carlos aqui, outro dia o Carlos estava falando e eu voltei e falei que a gente precisava retroceder, né, Carlos? Voltar um pouquinho, né? A tecnologia avançou, a humanidade ficou. Volta um pouquinho nos bons costumes. Isso, dá um passinho para trás, para depois a gente dar 2 para frente. E muda a forma de disputa de campeonato, muda a forma de treinador de seleção brasileira, que ele não leve jogadores de empresário, mas ele leve os melhores. Vamos facilitar as coisas, gente, vai ficar bem melhor. Vamos voltar aqui então para as notas do jogo. Ramon Carvalho recebeu 8. Agora eu quero saber a nota dele, Leonaldi. Leonaldi 8,5, Carlos. Hoje foi aquela partida que a gente não via há tempos. O Léo hoje marcou, o Léo deu assistência, Carlos. O Léo me marca um golaço. Carlão, me lembrei de um jogador no passado que chamava Pedrada, do América de Natal. Pedrada. Ele ganhou, acho que esse apelido por causa do chute. Rapaz. Que cacetada que pegou o Leonaldi. Sensacional. 8,5. Hoje não tinha jeito. 8,5 pro Leonaldi. Vamos lá então. 8,5 pro Leonaldi. E o Matheus Jesus? Nota 7. Hoje o Matheus sentiu um pouco do cansaço, Carlos. O Hélio falou, é fato, né? Um ano sem jogar, uma hora você vai jogar um jogo bom e outro você vai sentir mais. Hoje ele sentiu. Mesmo assim, não comprometeu em nada. Aliás, talento em campo é sempre gostoso, né, Carlão? Uma matada de bola, um toque de lado. Gostei dele, dei nota 7 pro Matheus Jesus. Hoje. Nota 7 pro Matheus Jesus. E o Elvis, nosso maestro, segundo gol da Ponte, passe dele. Escanteio cobrado por ele. Ele parece que pega a bola com a mão pra pôr na cabeça do Matheus, né? Ô Carlos, hoje eu dei nota 8 pro Elvis. 8, deu assistência, jogou, marcou, tava lá nas bolas paradas. E é um cara que tá o tempo todo, Carlos, mexendo com o grupo, animando o pessoal. Vamos pegar, vamos chegar. Nota 8 pra ele. Nota 8 então pro Elvis. E o Gé? Carlão, o Gé é o concurso, né? Até brinquei com você aqui. Hoje não ia dar o melhor em campo pro Gé. Só porque ele não fez 2 gols. Boa. É brincadeira, né, gente? Porque, olha, ele vai lá, me dá combate no goleiro, toma a bola, marca o gol e começa a abrir o caminho da vitória. Carlos, ele joga o tempo todo apanhando, brigando. Quando você fala, não vai ter mais gás, levanta ele, dá um arranque. Como foi no segundo tempo, quando o Eliel fica centralizado, pra mim é gratíssima surpresa. Ele me cai pro lado direito e vai bem pra caramba. Acertamos em cheio. Parabéns pro Ivo Sec, parabéns pro Berlim, que já se antecipou para não perder o jogador. Gé, nota 8, Carlão. 8 pro Gé também. E o Dudu, hein? Meu Deus. Ô, Dudu, meu querido, a gente não sabe o que você tá passando, né? Mas assim, um conselho de amigo, de torcedor, cara, só joga com raça, só joga com vontade. Teve uma bola que ele foi lançado, Carlos, ele demorou 3 dias para ele chegar na jogada. Exato. Se ele parte, sai ele na cara do goleiro, ele entra com bola e tudo. Então assim, e pro Eliel uma dica, né, Eliel? Dá um time pro menino, dá mais chance pro Eliel. Guipira entrou bem de novo hoje. Tá bom? Nota 5 pro Dudu. Dudu, nota 5. O que ele tá jogando não merece a titularidade, na minha opinião. Vamos lá então, agora vamos pros caras que entraram aqui, não por tempo, tá? Mas eu vou falando um a um aí, você vai
dando nota para eles. Luiz Felipe entrou de novo na lateral direita. Esse cara tem mais minutagem de lateral do que meio campo e ele foi contratado para meio campo. E defensivamente é o que melhor se apresenta. Nota 6, Carlos. Olha a situação da Ponte. Um meio campo jogando de lateral e é o que melhor defensivamente apresenta, segundo o nosso Frank Francisco. É que o Mailton tá só no segundo jogo, né? Sim, sim. Nota 6 para ele, é isso? Nota 6. Foi melhor que o Mailton, então. Vamos lá. Felipe Amaral entrou na vaga do Ramon Carvalho. Felipe Amaral, tranquilidade, né, Carlos? Eu vou dar 6 só porque por causa do tempo ali, jogou pouco, né? Mas o pouco que ele entrou foi suficiente para dominar a meiuca ali. E o Fraga, hein, que tomou outro cartão, tá suspenso, não joga. Agora ele não joga mesmo contra o Oeste. Carlão, às vezes as pessoas podem achar que eu não goste do Fraga, né? Eu gosto dele, ele é um jogador cara da Série 2. Mas precisar conversar com ele, é muito cartão bobo, né? Jogadas assim muito afoitas. Hoje ele não foi mal, Carlos, ele entrou e fez o que o Hélio pediu, ele se comprometeu a fazer, ele fez. Nota 6 pro Fraga. 6 pro Fraga, tomou mais um cartãozinho para a coleção dele. E o Eliel, hein? Entrou muito bem o menino, bateu pro gol, o Vitor Golas pegou uma bola lá, poderia ter sido o gol da Ponte. E que legal que o Gé foi jogar na direita lá e ele foi ficar no meio. Quer dizer, além de tudo, é um ataque que dá para se movimentar bastante e confundir os adversários. Que nota pro Eliel? Ele pouco a pouco vem ganhando o seu espaço, Carlos. Eu dei nota 7 pro Eliel, que só pela chance, a primeira jogada ele me sai no arranque numa velocidade, ganha da zaga e ele ganhou do zagueirão experiente do Rio Claro, que tentou derrubá-lo, ele não caiu. E é que ele estava na frente do Vitor Golas. Esse goleiro joga muito, Carlos. Ele é muito bom goleiro. Apesar de ter falhado no gol do Gé, né? Mas acontece, todo grande goleiro falha, né? Verdade. Mas ele vem de uma temporada ano passado muito boa e parece que está seguindo o caminho. Eu dei nota 7 pro Eliel. E já pro próximo jogo, se não tiver atacante, Hélio, uma dica minha aqui, um pedido, tá bom? De coração para você. Tá na hora do Eliel. Eliel nota 7. E o Guipira, hein? Mais um jogo que entra bem o Guipira. Entrou bem contra o Juventus, jogando de lateral. E hoje foi lá na ponta esquerda e entrou bem também. Carlos, e é interessante que alguns torcedores a gente vê reclamando do Guipira. Entender o momento do jogador e a forma dele atuar. Hoje eu tô com você, ele entrou, todas as bolas ele levou para a linha de fundo, ele prendeu a defesa do Rio Claro lá, ele ganhou tempo com as jogadas da linha de fundo, levou todo mundo. Ter um pouquinho de paciência. Eu sinto que ele tem um pouquinho de falta de confiança para arrematar, Carlão. Mas ele tá jogando na Ponte, né? Vai demorar um tempinho. Eu gosto do Guipira. Eu acho que com calma, com o Hélio trabalhando, vai dar para investir nesse garoto. Gostei de novo. Tocou Carlão e pro Guipira, dei nota 7, Carlos. 7 pro Guipira. Hélio dos Anjos, o nosso treinador. A Ponte venceu, hein? O Rio Claro pelo placar de 3-1 pela 8ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Carlos, o Hélio, ele continua tirando o coelho da cartola, né? Com muita dificuldade, problema de calendário, problema de jogador com já sentindo estafa da quantidade de jogos. Nós não temos muitos jogadores aí que a gente sabe qualificados, já tem uma certa idade, né? E ele vai ter que administrar, mas eu confio no Hélio. Hoje eu vou dar nota 8 pro Elião. Nota 8 para o treinador, o Hélio dos Anjos. A Ponte venceu o time do Rio Claro pelo placar de 3-1 nesta quarta-feira, hoje dia 8 de fevereiro de 2023. Rapidinho, você gostou do jogo? Que nota você dá para o jogo no geral? Carlos, eu gostei. A partida movimentada, o Rio Claro, apesar de ter perdido por 3-1, o Rio Claro não se entregou em minuto nenhum. Pelo contrário, Carlos, incomodou demais o time da Ponte. A gente estava aqui em off conversando. O jogador que, assim, que pra mim me chamou a atenção e merece uma atençãozinha aí de olheiros, né, do Ivo, de repente dar uma acompanhada. Esse camisa 10, o Romarinho, o rapaz, ele é muito bom. O Jadson, centroavante, que pra mim o treinador do Rio Claro nos ajudou, tirando ele, Carlos. Sim, também acho.
Merece ser observado também, hein? Jogador E o interessante. Cauã que entrou não fez nada, né? Não, nada. Não fez nada. E o Vitor Golas é um bom goleiro. Eu gostei, Carlão. Nota 7 para esse jogo. 7 para o jogo. A arbitragem Leandro Carvalho da Silva. Errou impedimento para lá, errou impedimento para cá. Ele tem 42 anos, é empresário, apitou seu terceiro jogo nesta Série A2 do Campeonato Paulista. Auxiliado pelo Anderson José de Moraes Coelho, 48 anos, professor, está no quadro da federação desde 96. É o mais, digamos, é o mais velho, né, do trio. O Rafael de Albuquerque Lima tem 33 anos, é funcionário público, árbitro desde 2017. O quarto árbitro, o Rafael Gomes Félix da Silva, 39 anos, professor de Educação Física, está na federação desde 2006 no quadro de arbitragens. E aí, o que você fala da arbitragem do Leandro Carvalho da Silva? Carlos, eu vou continuar criticando o que eu já tenho falado há algum tempo. Para mim, a parte disciplinar dele, eu não gostei também. Não demora demais para dar cartão, Carlos. Quando dá cartão também aloucadamente. E não precisa. Basta você se impor, dar o cartão na hora que tem que dar e pronto. Não olhar a cor da camisa e quem está jogando em casa. Eu não gostei da arbitragem dele por esse aspecto. E tem um outro aspecto também, Carlos, que está ficando muito chato no futebol brasileiro. Pô, todo juiz sabe que tem que acompanhar a jogada de perto, Carlos. Teve algumas jogadas que ele inverteu faltas bobas, deixou de dar falta nos atacantes da Ponte e mandava seguir o jogo. Uma hora dessa, nesses lances aí, a gente sempre vê arte. Aí seu time toma um gol e não consegue mais recuperar. Então, pra mim, eu sou chato com o árbitro, porque a gente está preparando árbitros para as outras séries, Carlos. Assim como os times querem subir, os juízes também querem. Então, pra mim, nota 5 hoje para a arbitragem. Esse Frank Francisco e as notas do jogo. A Ponte Preta venceu o Rio Claro pelo placar de 3-1. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, deixa eu dar uma procurada aqui, uma passeada para saber se tem alguma coisa aqui do Hélio dos Anjos. Tem, viu, gente? Ah, tem. Ô, Felipe, eu vou mandar para você aí uma sonora, tá, do Hélio dos Anjos, tá bom? Uma sonora, vou te mandar gravada aí no Zap Zap, tá? Uma sonora do Hélio dos Anjos, o técnico da Macaca, falou em entrevista coletiva após a vitória da Ponte 3-1 para cima do Rio Claro. Deixa eu abraçar aqui o povo que está participando, mandando mensagem pra gente no nosso Zap, no nosso YouTube, no Facebook também. Valeu todo mundo que está mandando aqui a sua mensagem, você que participa através aqui de mensagem de áudio, você que áudio eu não consigo abrir agora, mas você que manda aí a sua mensagem de texto também, muito obrigado pela sua participação. Mundial Interclubes, bom, o Real Madrid segue vencendo, hein? Estamos com 38 minutos do segundo tempo. O Real segue vencendo o Al Ahly do Egito por 2-1. Então, nesse momento, o Real vai disputar aqui a final contra o Al Hilal da Arábia Saudita no sábado às 4 horas da tarde. O Flamengo joga contra o Al Ahly do Egito, 12h30, disputa de terceiro lugar. Certo? Já recebeu aí? Tá? Não precisa. Toca dá pra tocar da onde você recebeu mesmo. Não precisa nem converter, desse jeito aí, cara. É só mandar pro ar, fica muito mais fácil e menos trabalho. Tá na ponta da linha aí? Tá? Tem a fotinha do Hélio dos Anjos pronta também. Enquanto você prepara a fotinha do Hélio dos Anjos aí, 4 minutos só de entrevista, viu? Rapaz, eu tô até achando estranho, será que foi o Hélio mesmo? Porque só uma pergunta, às vezes ele demora 4 minutos para responder. Será que ele estava cansado, Carlão? Pode ser. 4 minutos, o Hélio? Vamos ouvir? Hélio dos Anjos, treinador da Ponte, fala em entrevista coletiva depois da vitória da Ponte 3-1 para cima do Rio Claro. Fala, professor. Já projetando a sequência do campeonato, Oeste sábado no Majestoso. Dá para contar com volta de jogadores que estão poupados, desgaste físico, Pablo Diego, Fábio Sanches. Qual que é a expectativa para a próxima sequência do campeonato? A Ponte agora voltando à liderança. Nós fizemos bem feito a nossa parte aqui hoje, né? Porque eu acho que foi o jogo mais difícil. Porque na minha visão é desumano jogar nesse horário, na minha visão a gente não fica sentido de ver o Campeonato Paulista, que eu sempre falo, futebol paulista, o que você faz no futebol paulista é multiplicado por 10 do que você faz em qualquer região do país. E a gente jogar num campo como esse. Eu acho que isso é ruim para o time da casa, é ruim para o adversário.
E a gente conseguiu superar um tipo de jogo de muita ligação direta, um tipo de jogo que a gente adaptou bem. Eu fiz hoje pequenas mudanças para você recuperar mais ainda jogadores, né? Vai ter mudança para sábado. Infelizmente a gente vai ter que segurar, porque eu terminei o jogo com... Foi o jogo que eu fiz as 5 substituições o mais rápido, né? E a gente sabe que o tempo de recuperação que nós tivemos para esse jogo foi muito pequeno, o tempo de recuperação que nós vamos ter para o Oeste muito pequeno. Mas essa é a 2, então você tem que adaptar isso. E nós vamos muito forte contra o Oeste, recuperar os pontos que nós perdemos na última partida dentro de casa. Não é isso? Nós não podemos perder pontos dentro de casa, no meu pensamento. O grupo entendeu muito bem, competiu muito bem. Gostei da equipe nas duas fases, com as duas escalações. Eu acho que hoje até falei para eles, né, os reservas, né, que para mim são reforços, eles hoje jogaram muito bem na hora que foram usados. Muito bem. Nós controlamos o jogo com a entrada do Fraga, com a entrada do menino aqui, do Pira, com a entrada do Eliel fazendo uma função um pouco diferente, né? Fazendo uma meia, mas chegando bem forte, e também do Amaral. São jogadores muito capacitados e aumentaram muito o nosso... E o Luiz Felipe aumentou muito o nosso nível de competitividade dentro da partida, por isso mesmo eu fiquei feliz com as duas formações usadas. Ô Hélio, você eu até ia te perguntar isso, né? Os jogadores que entraram no segundo tempo, parece que eles entraram com ritmo de Série A2, né? Encararam um calor forte, um gramado ruim, e um time que sofreu 4 gols o campeonato todo e hoje aqui sofreu 3, com uma defesa muito sólida. E nesses jogadores que entraram está o Amaral, que era o titular. A ideia dele de deixar no banco é justamente para ter um crescimento no segundo tempo, ou ele ainda apresenta um desgaste muito forte por conta do início? O início dele foi muito forte. O início do Léo foi muito forte. Eu perdi o Léo uns dias. Você entende? Então eu fiz 45 minutos o Léo, achei que ele não estava tão bem no último jogo. E hoje o Léo foi fundamental. Independente do gol, taticamente ele foi fundamental, né? Eu preciso dar jogo para Ramon. Ramon é um jogador que precisa de jogo. E hoje não recuperou totalmente do jogo de sábado. Eu tive que mexer. Da mesma forma Jesus. Jesus hoje ressentiu todo o jogo que ele fez no sábado. Nós não iríamos fazer Jesus, no domingo. Nós não iríamos fazer Jesus 95 minutos, mas as circunstâncias fez. Então são jogadores que eu tenho que mexer. Eu vou mexer na equipe para o jogo contra o Oeste. Eu tenho que ter uma atenção muito grande. Eu estou com muita confiança da questão Fábio, né? Nem tanto para esse jogo da questão Pablo, né? Nós temos que ter atenção, porque o desgaste é muito grande. Hoje eu terminaram 2 jogadores com ressentimentos musculares nas 2 pernas, isso nos deixa um pouco menos preocupado, que é o caso do Arthur e é o caso do Tavares. Então a gente tem problema e não é fácil competir a 2 nessas circunstâncias, e ainda, infelizmente, o céu hoje virou uma loucura de calor, mas faz parte. Eu acho que foi gostoso a vitória, foi uma vitória que eles superaram, jogaram a verdadeira A2 paulista hoje e ganharam. O Everton tem condição? Não, o Everton está em observação ainda, também. Eu vou observar porque o Everton, a gente já tinha programado de não trazê-lo para cá, mas eu prefiro ver a reação dele também para a gente definir alguma coisa para o jogo de sábado. Beleza, professor, obrigado. Tá aí o Hélio dos Anjos, então, falando em entrevista lá para os amigos, né, da imprensa que estiveram lá, os repórteres que estiveram em Rio Claro fazendo o jogo da Ponte Preta contra a equipe do Rio Claro. Ele deu algumas pistas, né, o Everton, lógico, né, que a Ponte está segurando, porque você não pode colocar o cara para jogar desse jeito, o cara fica um ano quase parado e entra jogando quarta, sábado, ninguém aguenta, não adianta. Não vai dar, e eu tô cantando essa pedra aqui já há um tempão, de que a Ponte Preta ia ter que fazer isso mesmo, né? E ainda bem, né, que tá conseguindo se classificar, tá em primeiro lugar, né? Então, menos um pouco, mas que ia ter problemas, né? E vai ter que segurar, porque, né, se continuar usando esse monte de gente desse jeito, vai usar o time titular todas as 15 rodadas. Quando chegar no mata-mata, pode ter problema. Então, do Everton ele já cantou a pedra. Já falou aí do Matheus Jesus, não sei não se o Matheus Jesus vai jogar. Falou aí do Leonaldi e do Amaral, pode ter um revezamento entre eles e que ele vai dar mais jogo pro Ramon. E na zaga, parece que enquanto o Fábio não voltar, vamos ficar assim, viu, Frank? Tá resolvida a parada lá entre Arthur e Júnior Tavares, hein? Sim, Carlos, até para ele poder canchar o Arthur, né? O Arthur fez a zaga na Ponte o ano passado, quando nós jogávamos com 3 zagueiros. Então o Arthur fazia um quarto zagueiro fechando. E até que o Fábio possa jogar, já que o Guilherme tá numa fase horrorosa. O Thiago tá instável.
E o Thiago é muito jovem, a gente não pode perder jogador assim, não, então é mais fácil poupar. É igual o Jean Carlos, é a mesma coisa, um jogador que tem um grande futuro pela frente. É o Osmar Dangar que fala que ele vai ser ponta esquerda, né? Sim. E eu começo a achar que o Osmar realmente tem razão. Pode ser trabalhar o Jean para jogar um pouco mais à frente. Esses dias eu estava me recordando, Carlos, no futebol brasileiro, nós tivemos laterais que tinham essa facilidade, jogavam muito à frente, pegavam muito bem na bola, mas na marcação eram terríveis. E eu me lembro de Marinho Chagas, que era um cracaço, só que o Marinho Chagas, para marcar, ele não conseguia marcar nem a sombra dele. Era terrível, mas foi um dos grandes laterais do futebol brasileiro. Na verdade, é questão de cobertura, de colocação. Quanto ao Matheus, a galera toda, Carlos, o Hélio já sabia que ia ter que rodar. E eu tô contigo também. De repente o Matheus Jesus vai pro banco, não joga a próxima. O Gé, já ele vai ter que começar a poupar o Gé. Sim. Que o Gé, rapaz, eu vou te contar, hein? Ele briga o tempo todo. Mas o Eliel vai começar a ter as oportunidades dele, né? A única coisa que eu queria é que ele desse uma folguinha pro Dudu dar uma descansada, ajeitar a cabeça, ver o que tá acontecendo com o menino. Porque é estranho, Carlos. O jogo passado foi a mesma coisa. O Dudu entra, começa o jogo muito bem. Hoje, inicialmente, no início do jogo, o Dudu tava muito bem, torcedor. E de repente, do nada, o Dudu sumiu, né? Então são coisas que o treinador precisa trabalhar. E a questão que o torcedor até perguntou hoje, né, Carlos? Como fazer para o time não tomar tanto gol? O futebol hoje, o calendário está muito apertado. Então não há tempo para dar treinamento. Você vê, o Hélio vai precisar esperar 48 horas para ver quem vai escalar para o próximo jogo. Você já está em cima do jogo. Sim. Que tipo de treinamento, que tipo de estoque você vai dar? Não tem como. Tem que revezar mesmo. Então eu vou me fiar muito numa entrevista que eu vi do Oscar, em que o Oscar falava isso, Carlos. Que se ele fosse um diretor de futebol e ele tivesse a incumbência de contratar um zagueiro, ele nunca traria o zagueiro sozinho, ele traria o quarto zagueiro junto. Ele fala que é uma dupla, ela casa para jogar junto. Então você vai buscar o central, traz o quarto zagueiro também. Você já está com a dupla pronta. E quando a gente puxa da base, normalmente a Ponte fazia muito isso, Carlos. Subiam os dois, porque já vinha a dupla casadinha. Certo. Você já sabia quem ia ser o titular, quem ia ser o reserva. Mas eu acho que a Ponte não pode desistir do Thiago. Não, eu também acho, tô contigo, eu concordo. O Thiago é bom zagueiro. E aí você desistindo do Thiago também parece que tá desistindo do Edson. Também não pode desistir deles, né? Não, o Edson é jovem, tá voltando de contusão, Carlos. Ele é muito novo. E é um bom zagueiro, ele tem porte. Ó, a gente fala, mas no jogo que o Edson entrou, ele perdeu uma ou duas bolas. As restantes ele ganhou todas. Ele perdeu a primeira. Foi um passe errado. Isso, que ele deu o passe errado. Só que as outras ele ganhou todas, Carlão. Verdade. Mas não podemos desistir do Thiago, não. Não, de jeito nenhum. O Giancarlo não pode desistir, não. Não podemos, não. Deixa eu abraçar aqui o Arthur Eugênio. O Arthur Eugênio está dizendo que hoje o Marinho Chagas faria 71 anos se estivesse vivo. Marinho Chagas, grande Arthur. Jogava muito, não, Arthur? Jogava um pouquinho de bola, né? Jogava muita bola. Grande Arthur Eugênio, um abraço, viu, Arthur? Não fique tenso, não, tá? Não fique tenso, não. Vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. Já deu, viu? Tudo certo. Um abraço, grande Arthur Eugênio, com a gente aqui. Ele que tá tenso, mas tá lá trabalhando, né? Em prol da ACISP e também em prol da Abrace. Grande Arthur. Bom, 17 horas mais 52 minutos. Ô Frank, eu vou dispensar você e vou ficar aqui só com a ficha técnica do jogo e vou dar uma passadinha aqui no placar ao vivo Futebol Interior. Só para fechar aqui, o Real Madrid fez o terceiro, tá? Portanto, o Real Madrid vai disputar a final do Mundial contra... Tá finalzinho do jogo lá, 94 minutos do segundo... 94 minutos de jogo, ou seja, 4 minutos de acréscimos lá. Finalzinho de jogo, o Real Madrid faz 3-1. Portanto, vai jogar no sábado contra o Al Hilal da Arábia Saudita, a final do Campeonato Mundial, 3-1 para o Real Madrid. Frank, grande abraço para você, sabadão, 3 da tarde, estamos de volta no mesmo bote local, mesmo bote horário para Ponte Preta e Oeste. Mais um jogo com o majestoso lotado, a Ponte Preta que lidera, né, o público na Série A2 e está colocando mais torcida do que 10 times da Série A1 no Campeonato Paulista em campo, nos seus jogos no estádio Moisés Lucarelli. Frank, um abraço, seu destaque final. Carlão, obrigado nação Ponte Pretana, obrigado para você que esteve aí, ó, torcendo, para você que foi aí
Em Rio Claro, acompanhar a vitória da Ponte. A torcida da Ponte é apaixonante, Carlão. A gente tem que dar os parabéns para a nação. Realmente vocês são fantásticos. Vocês carregam a Ponte. E nós vamos ressurgir como das outras vezes, hein, gente? Muito mais forte do que éramos. Eu tenho certeza disso. Carlão, então o nosso próximo jogo... Sábado, 3 da tarde. Sábado, 3 da tarde. Ponte e Oeste. O jogo é às 4, né? Mas a transmissão começa às 3. Contamos com todos vocês. E galera, ó, a gente vai fazer um pedidinho. Toda vez que você estiver vendo a live, acompanhando a gente, curte lá. Porque a plataforma vai entender que é bom. Isso. E vai passar para outros. Verdade. Nós não vamos ficar pedindo dinheiro aqui. É, né? Só uma curtidinha. Só para curtir, não vai custar nada. Isso. Então, como eu já falei muito, eu vou fazer como sempre. Tchau, fui. Beijo do gordo. Esse Frank Francisco e toda a sua cabeleira, a Ponte venceu o time do Rio Claro pelo placar de 3-1. Vamos lá para a ficha técnica do jogo, aqui nos canais Futebol Interior. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Sempre para sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo, Macaca venceu no estádio Dr. Augusto Schmidt, ou Schmidt, né? Mas o dedo Schmidt não aparece, né? Então fica o Chimitão. Ponte 3, Rio Claro 1. A Macaca de Kaique França no gol, Mailton, depois Luiz Felipe, Matheus Silva, Arthur e Júnior Tavares, Ramon Carvalho, depois o Felipe Amaral, Leonardo, Matheus Jesus, depois o Fraga e Elvis, depois Ariel, Gé e Dudu, depois o Guipira, Hélio dos Anjos, o nosso treinador. O Rio Claro, o Galo Azul de Vitor Golas no gol, Alisson, Gustavo, Roger, Bernardo e Alisson Dutra, depois o César. Essa defesa que havia tomado só 4 gols em 7 jogos, tomou 3 da Ponte em um jogo só. Elias, Ceará, depois o Clebinho, que entrou fazendo uma fumaça danada. Cezinha, Gustavo Sapeca, o autor do gol do time do Rio Claro. Depois entrou o João Vitor, Romarinho, que trabalho desse Romarinho, Batista e Jadson. Depois o Cauã, o João Valim, experiente treinador do time do Rio Claro. Vamos lá, o árbitro Leandro Carvalho da Silva, 42 anos, empresário. Ele é árbitro da Federação de 2002. Esse é o terceiro jogo que ele apita nesta Série A2. Auxiliado pelo Anderson José de Moraes Coelho, 48 anos, professor do quadro da Federação desde 96. Assistente 2, Rafael de Albuquerque Lima, 33 anos, ele é funcionário público, é do quadro da Federação desde 2017. Quarto árbitro, Rafael Gomes Félix da Silva, professor de Educação Física, 39 anos, é do quadro da Federação desde 2006. O analista, o Renan Santos Ferreira, 37 anos. Gols do jogo. Gé bateu pro gol a 3 minutos do primeiro tempo. Ele rouba a bola do goleirão, o Vitor Golas, que recebe um passe do lateral direito, o Alisson, e não consegue dominar. A bola vem quicando, ele não consegue dominar. O Gé ganha dele e empurra a bola pro fundo da rede. 1-0 para a Ponte, a 3 do primeiro tempo. O Gustavo Sapeca fez o gol do time do Rio Claro, empatando o jogo a 16 do primeiro tempo. 1-1, chute cruzado. O Kaique França não conseguiu pegar. E a 37 do primeiro tempo, o Matheus Silva, de cabeça depois da cobrança do escanteio do Elvis. Mais uma participação para gol do Elvis da Ponte. O Matheus Silva sobe entre os zagueiros e manda a bola para o fundo da rede, fazendo o segundo gol da Ponte, 2-1. Depois, segundo tempo quase que inteiro, aí a 47 o Leonardo tirou um coelho da cartola. Mas, cara, um golaço, perna esquerda, ele mandou a bola para o fundo da rede, sem chances para o Vitor Golas. Números finais, Ponte Preta 3, Rio Claro 1. Bom, nas estatísticas, o jogo de número 22 entre as equipes, 14ª vitória da Ponte, com 4 derrotas e 4 empates. A Ponte marcou 53 gols no geral no confronto e sofreu 30. Portanto, a Ponte Preta
segue e assina mais de 80 anos sem derrotas para o time do Rio Claro. Eu estou aqui pesquisando, né? Procurando nos canais Futebol Interior, em tudo quanto é canto. Também aqui pedi para a assessoria da Ponte, mas não recebi público do jogo. Não tivemos aqui informação de público pagante no Chimitão. Final de jogo, 8ª rodada, Série A2, Campeonato Paulista. Deu Macaca, Ponte 3, Rio Claro 1. Ficha técnica do jogo. Muito bem, muito bem. Então, para fechar aqui o nosso fim de jogo, passar a rodada da Série A2, Rio Claro 1, Ponte 3, Juventus 1, Comercial 2, Monte Azul 1, Primavera 3. Por enquanto, os visitantes nem empataram, hein? Todo mundo perdeu. Todo mundo perdeu. O Real Madrid terminou, hein? 4 para o Real Madrid, 1 para o time do Al Ahly do Egito. Real Madrid e Al Hilal vão fazer a final do Torneio Mundial Interclubes no sábado às 4 da tarde. O Flamengo joga a decisão no 3º lugar contra o Al Ahly, que perdeu para o Real Madrid. Não vai dar para o Flamengo encarar o Real Madrid na final do Mundial Interclubes. Voltando aqui para a Série A2, daqui a pouco, 7 da noite, tem Oeste 15 de Piracicaba, sequência da competição. Noroeste e Lemense jogam às 7h30 da noite, São Caetano e Velo Clube jogam às 8 horas da noite, também às 8 tem Taubaté e Santista, Novo Horizontino e Linense. De olho no jogo da Santista contra o Taubaté, porque o Taubaté pode assumir novamente a primeira colocação, ganhar a primeira posição da Ponte Preta. Nesse momento a Ponte é líder, tem 19 pontos, a Santista é a segunda com 16, mas não jogou na rodada. O Primavera, que venceu, foi a 14, é o terceiro colocado. O Novo Horizontino tem 13, mas pode subir na tabela, pode roubar a posição do Primavera. O Rio Claro perdeu para a Ponte, é o quinto, tem 11. Quem mais aqui? O Comercial, olha só o Comercial, hein? Tá saindo da 11ª posição com 8 pontos e indo nesse momento para a 6ª colocação, para a 5ª colocação no campeonato com 11 pontos. É o quinto com 11, junto ali com o Rio Claro. O Velo Clube, deixa eu ver se é isso mesmo. Ponte Preta 19, Santista 16, Primavera 14, terceiro. Novo Horizontino quarto, 13, Rio Claro quinto, 11, Comercial sexto, 11 pontos ganhos. O Velo tem 10, é o sétimo, Noroeste é o oitavo com 10, fecha a zona aqui da pontuação. O Juventus saiu fora nesse momento, hein? Dos 8, tá? É o nono colocado, tem 10. Linense tem 10, Taubaté tem 8, é o 11º. O 15 de Piracicaba é o 12º, campanha ruim do 15, precisa melhorar para se classificar. É o 12º com 7, Lemense 13º 6, Oeste 14º 6, São Caetano 15º 6. O Monte Azul já jogou na rodada, está enterrado lá na última posição com 3 pontos ganhos na competição. A Ponte Preta volta a campo contra o Oeste no sábado às 4 horas da tarde com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Estarei ao lado do André Luiz e do Franco Francisco neste jogo. Rapidinho aqui, produção, Série A1, Campeonato Paulista. Ontem, Mirassol 1, 4, Ferroviária 1. A Ferrinha tá difícil para a Ferroviária, o Elano assumiu, mas não consegue resolver o problema da Ferroviária não, hein? Daqui a pouco, 7h30 da noite, tem Bragantino e São Paulo. Guarani e Portuguesa jogam às 8h30. Bragantino e São Paulo, esse jogo você vai conferir no Facebook do Futebol Interior. A jornada abre daqui a pouquinho com o pessoal do Esporte Total, Sérgio Louredo. Guarani e Portuguesa jogam às 8h30 da noite com Lucas de Souza, Cláudio Nicorsi, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. 8h30 da noite tem Botafogo e Ituano. Às 9h35, Santos e São Bento. Jogo desta noite. Amanhã mais 3 jogos, hein? Santo André e Água Santa jogam às 18h. Palmeiras e Internacional de Limeira às 19h30. Vou transmitir esse jogo com o César Roberto e também com o Toninho e o Silvio Silva, com a parceria Futebol Interior e Notícias do Esporte. Amanhã, 7h30 da noite, Palmeiras e Internacional de Limeira, aqui nos canais Futebol Interior. E às 9h30 da noite tem São Bernardo e Corinthians, jogos da Série A1 do Campeonato Paulista, Mundial de Clubes. Ontem o Flamengo perdeu para o Al Hilal 3-2. Hoje o Real Madrid venceu o Al Ahly do Egito por 4-1. Real Madrid e Al Hilal fazem a final no sábado, 4 da tarde. O Flamengo vai disputar o terceiro lugar contra o Al Ahly. É isso, em nome de todos, em nome da Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia, no Parque
Bandeirantes, ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Bom, na sequência no canal de áudio, eu vou colocar lá o pré-jogo do jogo do Bragantino contra o São Paulo, hein? Jogo marcado para 7h30 da noite com o pessoal da Esportes Total, tá? E às 7h30 da noite, aí no canal de áudio e também no Facebook e no YouTube, a Rádio Futebol Interior transmite Guarani Portuguesa, jogo às 8h30 da noite, com Lucas de Souza, Claudiane Corsi, Wagner Ferreira e Albert Cavalcante. Então é isso, gente. Hora de fechar o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Com trabalhos técnicos do Felipe Marques, mesa de áudio, mesa de vídeo. A equipe técnica comandada pelo Felipão. Direção comercial do Claudinei Corsi. Gerência executiva do Elcio Paiola. Direção geral, comanda todo mundo. É o chefe de todo mundo aqui, Arthur Eugênio Matias. Estive ao lado do André Luiz, o nosso repórter feliz. E também do Frank Francisco, o nosso comentarista. Agradecendo a você, torcedor da Ponte Preta, que deu mais uma vez aí a grande audiência para os canais Futebol Interior. Muito obrigado, viu? Você que ficou com a gente no YouTube, no Facebook, no canal de áudio. As parceiras, o Notícias do Esporte, muito obrigado. Para você que ficou com a gente no canal de áudio da Rádio Futebol na Canela também, muito obrigado pela audiência, pela sintonia. Para você, torcedor pontepretano, valeu pela audiência, valeu pela sintonia, que Nossa Senhora do Majestoso ilumine, hein? E abençoe todo mundo, aquela que fica à direita no portão de entrada, na capelinha lá do estádio Moisés Lucarelli. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Torcedor, quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. 18h05, vem aí o pré-jogo de Bragantino e São Paulo no canal de áudio, depois, e também no Facebook, aí o jogo completo, tá? E no Facebook, no YouTube, às 7h30 da noite, também no canal de áudio, a jornada esportiva Série A1, Campeonato Paulista para Guarani Portuguesa, Brinco de Ouro da Princesa. Um abraço, ótimo entretenimento esportivo para todo mundo, torcedor da Ponte. Valeu, hein? Vai, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo. Tchau, até a próxima. Valeu. Termina aqui Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior. A rádio que respira futebol.